Fala comigo, bichão. Eu tô aqui hoje com Caio Magrão e seu Arito Apolinário. Ô, mulhereque! Como é que vocês estão? E aí, bichão? Suave, meu brother? Valeu. Tá, tudo bem? Tudo Tudo bem. em paz? Primeiramente, né? Queria agradecer pelo convite, agradecer a você e sua esposa pelo almoço aí, que sem palavras, maluco, eu acho que tamo junto. essa recepção aí vale mais do que qualquer coisa. E também muito feliz, né, de estar aqui sentado nesse lugar aqui, onde tantos campeões já sentaram aqui também, tanto cara responsa do esporte, da vida, da caminhada aqui na Austrália, que não é fácil, a gente sabe. Então, muito obrigado pelo convite. Espero atender as suas tá maluco. expectativas. Não tem expectativa nenhuma. Tamo juntasso, pô. É só gente fina, só gente boa tem passado por aqui, graças a Deus. E você não é diferente, você é um querido mesmo que a gente tem. Desde que a gente se conhece, sempre foi, pô, cara super solícito, super good vibe. E eu achei muito maneira a coisa que você falou no dia que eu convidei, você falou, sim, vou com meu pai. E agora, quando a gente consertou aqui, acertou direitinho a data e pá, você falou, sim, vou com meu pai. Tipo, essa preocupação de estar junto com o mestrão aí, né? Exatamente. O mestrão, senhor Arilton. Arilton é nome de jogador, não consigo não pensar nisso. Só o Desde a hora nome, que eu né? peguei, não, vi lá, a foto tá lá, a foto tá ali, não deixa mentir, ó. É jogador, pô. Obrigado, senhorito. Obrigado por vir, tá? Imagina, nossa, prazer todo nosso, né? Satisfação. Agradecer muito você, a recepção aí, ó, digna de jogador mesmo. Nem merecemos tudo isso, né? Jogador caro, né? Caríssimo. Passando diferenciada, jogador caríssimo. Caro. Não é isso. Obrigado pela moral. Eu acho que sentar na mesa de uma pessoa, ela não pode ser assim, né? Então, me sinto muito lisonjeado, porque eu sei o valor que é sentar na mesa de uma família. Então, entendeu? Eu valorizo muito isso, sem dúvida. Independente do canal, acho que essa parte que você trouxe ali de sentar na sua mesa e, pô, vamos trocar ideia primeiro, comer uma carne, pô, quanto tempo você levou pra fazer essa costela aí? Né? Demorou um tempinho. E o tempo é a coisa mais sagrada que a Mais gente tem, né, preciosa, velho? é Mais verdade. preciosa. Então, se a gente... Muita gente não sabe o que é a cultura do churrasco, né? Por que é o churrasco? Muita gente acha que é pra encher a barriga e não é. O churrasco é... Quantas vezes você pegou no seu celular nesse churrasco? Nenhuma, pô. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito pouco tempo de vida. Então, se a gente tá gastando esse tempo aqui junto, quer dizer que a gente é importante um pro outro. Amém. É isso. Né? É isso. Então... E a ideia de juntar a galera assim é uma coisa para que eu tenho essa pretensão de tentar, de querer ajudar as pessoas, mas primeiramente é a parada que tem que ser boa para mim, né? E eu gosto muito de trocar ideia, eu gosto muito de resenha, eu gosto de rir, de ficar falando besteira, de falar de coisa séria, de trocar ideia, pô, mas de contato, né? E esse lance aqui vai deixando a gente cada vez mais longe de tudo, né? Verdade, exatamente. Então, o podcast, ele tem um intuito, ele nasceu com essa ideia, intenção de ajudar as pessoas que querem morar fora do Brasil, mas também tem essa coisa que é um momento de autocuidado, né? A galera fala muito de autocuidado, o momento de passar o creme, sei lá, de cortar o cabelo, de fazer a barba, fazer as unhas. O meu momento de autocuidado é, pô, eu senti que eu tô aqui conhecendo mais as pessoas, conhecendo mais os amigos, né? É aquele banho na alma, né, que a gente tem. Eu sempre saio muito inspirado, sempre saio muito fortalecido, assim, porque todo mundo tem a história maneiríssima. Todo mundo tem história maneiríssima. É uma história mais maneira que a outra. É uma história mais... Então, eu termino sendo o mais inspirado de todos. Eu sou o que ganho mais, sabe qual é? De ter essa oportunidade de ter a sua biografia em primeira mão, né? Você estava me contando da menina que quer escrever a tua biografia. A gente vai ter ela em primeira mão, porque é uma biografia ali. Em forma de vídeo. Eu vou sabendo de coisas que de repente tem coisas que você muito tempo não fala, ou coisas que você nunca falou. Porque às vezes você nunca falou e não estava na hora certa de se falar. Muita coisa assim acontece na vida, né? Nem tudo é um mar de
flores. Quem chega aqui, não só aqui na Austrália, né? Mas em qualquer outro país que você chega, não é sua língua, não é sua cultura. Aí você já começa a escrever seu próprio livro, né? Mas que Deus se entrega assim um livro com folha branca para você, vai, escreve aí sua história. Igual a gente estava comentando no almoço ali, que às vezes o cara não tinha uma vida legal no Brasil, às vezes não estava trilhando uma estrada ali bem reta, e ele chega em algum outro país e ele recebe essa oportunidade de recomeçar, entendeu? Então, não só aqui na Austrália, óbvio que a Austrália ela é uma escola que é o primeiro conselho aí para o pai que tem o filho no Brasil que acha que ele não tá fazendo as coisas direito, manda aqui para a Austrália com uma passagem de vinda só, que ele vai se endireitar sozinho, isso aí eu tenho certeza. Já o negócio fica pronto na hora. Né? Fica, na hora certa. Tudo entra no trilho, isso aí não tem como escapar aqui da Austrália. A Austrália é um país que faz a gente engolir o orgulho assim tão rápido. Você chega, igual a gente tava falando na perna, né? A gente chega aqui na perna. É surfar, é praia. Passou o primeiro mês, meu irmão. A hora que você vai olhar na tua conta bancária ali que já tá daquele jeito. Só aqueles 25 centavos do Alex e do Ronaldinho, né? Ronaldinho, Só aqueles 25 aí já era. Aí tem que correr atrás. Eu não posso, eu ia esquecendo. Agora eu vi um pedacinho ali da tua tela com um pedacinho da TV. Não posso começar essa resenha sem agradecer antes aqui, ó. Vocês estão vendo aí o galera BJJ Protec, o Mestre Feijó, dando essa moral pra gente. Os apoiadores do canal, né? Wall Wipes você tem 30% de desconto. Vai passar aí durante o podcast, passou na entrada, na abertura, mas vai continuar passando aí. 30% nos 10 anos de aniversário da Wall Wipes. E esses lenços umedecidos para limpar o pé antes de entrar no tatame, para limpar o tatame, um sanguezinho que caiu ali, alguma coisa que sujou dentro da sua academia, maneiríssimo. Tem no seu ambiente de trabalho, tem dentro da sua casa. 30% com o código BJJOUT30. Você vai lá e mete bronca, tem 30% de desconto em toda a linha de produtos Wall Wipes. Tem vários tipos de lenços umedecidos diferentes. Tem o baldinho de plástico, mas você também pode comprar uns totens de alumínio, preto, alto, baixo. Você bota o logo da tua empresa, aí, se estiver lá na oficina, bota um totem da Wall Wipes, mete lá. Eu já quero saber dessa história aí. Vamos. E pronto. Tá esse código. Também com BJJ10, você tem 10% nos produtos, seja no plano aluno ou no plano professor. Ali, ó, R$ 39,90 anual ou R$ 79,90 anual. Dá pra pagar em 12 vezes, 12,39 ou 12,79. Já vou avisando que esse 12,79 vale muito a pena também, muito a pena. Mais de 500 aulas completas aí. Mete bronca. Dá uma olhada no site primeiro. Vai lá, vê tudo que tem. Você vai ficar de cara como é que tá a nova página da BJJ Protec. E também a gente tem ali a True Bookkeeping, né, ajudando a gente aqui. Bookkeeping, para quem está no Brasil escutando a gente agora, fala comigo, Caio, que a galera não sabe ainda o que é o bookkeeping. Aqui a galera que trabalha, que tem o seu... É tipo um técnico em contabilidade. Isso, né? Seria, exatamente. Né? É o cara que faz o trabalho todo. Sim. Faz o cara que depois. tá ali com os números na ponta da lista, para quando o patrão perguntar aí, tamo bem ou tamo ruim? E o mais importante da empresa é quem cuida dos números, né? Depois passa pro contador, o contador só vai ali e dá aquela... Porque é muito difícil você tá, né, com a mão na massa e com a cabeça nos números ali. Então, bookkeeping, sem dúvida nenhuma, é muito importante aqui. E apoiando o canal, assim também você consegue ir lá e... vou deixar o link aí na descrição. Tem o link aí já, botei o link na descrição aí embaixo. Você clica lá e vai poder buscar a tua primeira reunião, já vai ser assessorado e você vai conseguir botar lá que dia e que hora que você quer a sua primeira reunião de bookkeeping. Se você estiver aqui na Austrália, dá uma conferida. E não tiver bookkeeping ainda, né? De repente você já tem. Se não tiver ainda, pode mudar, vale né? muito a pena. Para um melhor. Pode mudar. Sempre ir melhorando, né? Primeiro você começa, depois você melhora, né? Exatamente. Tá ali, True Bookkeeping. Aí, ó. True Bookkeeping. É essa parada.
Então, muito obrigado. E muito obrigado aos apoiadores do canal, a galera que tem acreditado no trabalho. E isso de fazer a live, de produzir, só é possível porque tem gente ajudando. Se não tiver ninguém ajudando, é bem complicado Sem dúvida. manter a consistência que a gente falou, né? É. De consistência. Agora a gente conseguiu dar um upgrade no Não, e no que estúdio estrutura. Eu para fiquei poder de cara. fazer as lives. Fiquei de cara porque eu sei do trabalho que é pra. Não é só, vamos ali fazer um videozinho. Olha isso aqui, entendeu? Então, antes de você colocar a primeira no ar, eu acho que foi muita batalha, né? Como tudo é. Vou te mostrar antes de tu ir embora como é que tava. E era, nossa, Não, acredito. e era 2h30 para montar e 1h30 para desmontar. Então já ia quase 5 horas pra nada. Só pra nada. Mas parabéns, pô, fico muito feliz, você é louco. Igual a gente tava conversando lá, conheço todo mundo do jiu-jitsu aqui na Austrália. Todos eles não tem nada pra falar. Não conheço um vacilão do jiu-jitsu. Não conheço. Galera, gente fina demais. Eu não posso esquecer também de mandar um abraço aqui pra uma galera que treina aí na Groping, né? Me pedindo, Alex, que trampa com a gente lá também. Boa. Queria mandar um abraço lá pra Paulo Campolim, que é um cara lá da minha área lá. Mestre, mestre em tudo. Esse cara, exemplo de vida, de família. Já tinha muito tempo que eu queria mandar esse abraço aí, porque esse cara aí com certeza tem um lugar dele guardado no céu lá, porque eu acredito que ele tirou muita gente da rua, entendeu? Ele educou muito filho sem pai. E esse cara é um cara lá que, vamos dizer assim, muita gente conhece ele, mas, entendeu? Ele merecia muito mais do que... Entendeu? Do que ele faz por ele mesmo lá, entendeu? Ele deveria ter muito mais incentivo. E a gente sabe como que é a caminhada lá. Então, um abraço aí, mestre, desde de criança, né? Sempre... Qual o nome dele? Paulo Campolim, é o nome dele. Tem uma família linda lá e eu costumo dizer para meus amigos lá que ele é um assistente social de Deus. Ele tem um canal direto com Deus, ele é um exemplo em tudo. Abração, Paulo. Esse cara aí merece ser relembrado, entendeu? Até eu não lembrei, eu deixei passar batida, então aqui hoje é diretamente pra ele aí esse abraço, que é um cara que, igual vocês são da arte marcial, você sabe que talvez o dinheiro não é o importante, né? O importante é você sair do tatame, pô, eu dei uma lição pra alguém hoje, eu melhorei alguém. Então esse cara aí, ele merece isso aí. Então vou mandar pra ele esse vídeo aí, com certeza, eu acho que esse reconhecimento aí pra ele é mais do que válido, entendeu? Maneiro. Um abraço, Paulo. Tamo junto. E me conta um pouco do... Tô vendo que você tá aí, ó, Contractor CEO. Essa aqui é a Trade Experts, né? Você falou que só podia usar essa aí, tinha que ser Black Belt. Só Black Belt, então aqui, ó. Trouxe uma aí que é só faixa preta. Essa daqui é só faixa preta, né? Nossa! Então essa daí é a nossa empresa, né? Trade Experts. A gente tem muito orgulho. Trade Experts, tá aqui, ó. Trade Experts. A gente tem muito orgulho dessa empresa aí, que é muito trabalho, muito suor, entende? E hoje a gente chegar no patamar que a gente tá dessa empresa aí, até molecada que trabalha comigo lá, Rodrigo, Fábio, Luiz, que tá entrando agora também. A Stephanie, que é nossa Project Manager também. Todas as pessoas que já me ajudaram, né, nessa caminhada aí, que você sabe que a obra aqui na Austrália ela é muito difícil, né? Cada dia matando 3, 4 leão por dia. Mas se fosse matar um só, tava tranquilo. Mas graças a Deus. Por dia tava fácil, né? Tem uma equipe de cleaner também, né? Agora. A gente tem agora a Cleaner Experts também. Isso aí é a primeira mão também. Tem a Cleaner Experts e agora tem a Garage Door Experts também. Então, a gente tem 3 empresas aí rodando agora. Como é que é Garage Door? A Garage Door a gente é especializado em fachada, né? Na verdade, essa Trade Experts é uma empresa que é especializada na fachada da casa. A gente trabalha com casa de luxo, né? Então, vamos dizer assim que a Trade Experts ela coloca a cereja em cima do bolo, né? Que a gente normalmente é os últimos a entrar na obra, porque a gente trabalha com um acabamento, né? Então, a gente é os últimos a entrar na obra, então a gente chega e coloca aquela cereja no bolo.
Então, a gente é especializado em fachada agora, porque eu tinha um foco diferente de ser o builder e tudo. Aí agora, quando eu consegui chegar lá, eu percebi que o buraco agora é bem mais embaixo. Então, eu acho que é muito arriscado ser builder aqui na Austrália. Não pelo seu trabalho, mas sim pelas pessoas que prestam trabalho. Eu fui fazer um curso ontem aí, eu consegui, alguém me convidou, uma pessoa muito influente no governo da Austrália que me convidou para ir participar desse curso lá, que é onde os caras apresentam a realidade mesmo da obra. O que está acontecendo, qual é os problemas, qual que não é os problemas. Então, eu percebi que, assim, para mim, opa, consegui ser builder, cheguei no top aqui, onde eu queria chegar na obra, né? Mas eu não quero isso, porque é muito arriscado, entendeu? Não pelo seu serviço, mas sim para quem te presta o serviço. Então, se acontece algum problema aí nesse meio do caminho e você não consegue achar o cara, tudo volta pro builder de novo. O builder que tem que ser responsabilizado. E para você perder a sua casa nesse mercado é assim, ó. É mesmo? É assim mesmo. Então, tipo, esse curso que eu fiz aí foi para botar os pingos nos is aí, que eu tava muito empolgado de ser builder. Agora eu que toco, eu que dou as cartas, entendeu? Eu não preciso responder a ninguém. Eu construo do jeito que eu quiser, do jeito que o meu time acha que tem que ser. Que tem que ser, entendeu? Mas aí no final do dia, se acontece algum problema aí, mesmo que não seja a tua empresa que provocou esse problema, tudo volta pro builder de novo. É o builder que tem que responder. E você não tem pra onde você correr. Porque você tem que dar a garantia da casa de 7 anos. Terminou, entregou a chave, por 7 anos você ainda responde por qualquer tipo de problema. Então, por que eu já tenho 3 empresas agora? Porque agora eu realizei que é muito melhor eu ter uma empresa individual para cada ramo do que eu segurar tudo na minha licença de builder. Entendeu? Então, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, que eu não faço, porque aqui vai dar problema. É muito fácil dar problema aqui. Então, entendeu? Beleza, vai dar um pouco mais de trabalho, mas a segurança da minha família ela tá ali tranquila, que eu sei que, entendeu? Ninguém vai lá fazer um trabalho mal feito e depois eu vou responder por isso, entendeu? Então, é um conselho pra galera aí, velho. E isso foi aconselhamento? Você teve algum conselheiro, alguém que te, sabe, que te deu que te bateu como é que fala? Que te deu o caminho das pedras ali, que falou, olha, isso aqui, se você fizer isso, pode dar o melhor, esse lance, por exemplo, de desvincular a tua licença de builder com a empresa. Então, se der algum problema, é na empresa, não é na sua licença, não perde licença. Então, assim, como que funciona, né? Alguém te falou isso ou você só foi pegando e se ligou e fez? Então, a minha história na construção foi aí da interseção do futebol para a obra, né? Para a construção, que foi onde eu conheci o Xande, o Xandinho. Xandinho foi ali, ele era uma referência, né? Para mim e pro Rafael, que eu e o Rafael a gente trabalhava junto, então... Vocês estavam juntos ali, né? Aquele dia da resenha que eu tava vendo assim, eu cheguei lá e tava lá esses 2 brasileiros, aí eu escutei eles falando... Tu era o outro. Eu era o outro, era eu e o Rafael. A gente cavando lá, nossa, e o Rafael falou assim, aquele mano ali ganhou o campeonato ontem, ele tá no Instagram de não sei quem, não sei o quê. Falei, não, mano, vou lá trocar ideia com ele, tá pilotando a máquina lá. Vou fazer amizade com ele, que ele ajuda nós aqui, mano. Tão cavando aqui, parece que a gente tá fazendo as pirâmides, tanto que a gente tava cavando lá. Eu falei assim, irmão, beleza, você é brasileiro, né? Ele sou brasileiro. Aí, pô, você é jiu-jitsu, né? Ele sou do jiu-jitsu. Pô, legal. Aí já apresentei o Rafael. Aí ali já começou uma amizade, assim, que... Você é louco, Xandinho é referência, não só no esporte, mas sim... Que cara gente boa, cara... A gente fala, pô, eu chamo ele de baiano, né? E aí, baiano? Você faz de tudo, meu. O cara caça, o cara pesca, o cara luta. E, tipo, sempre foi uma referência pra gente, assim, de cara da hora. Onde ele passa, todo mundo respeita o cara. Cara sensacional, né? Mesmo. Sensacional. Muito gente fina. Então, foi aí que começou, assim, o primeiro step na obra, né? Que eu vim pra cá pra jogar futebol e tal, aí não deu certo, me machuquei, não consegui ir pra frente. Aí a gente começou na leiboragem, como todo mundo, né? O que sobrou era... obra, e foi onde eu conheci o Xandinho. Então aí, nessa obra aí foi a primeira experiência, assim, com obra, e a gente era lá embaixo, mas só que como brasileiro é desenrolado, a gente pegou tudo rápido, né? Então, assim, com 1 mês de obra, a gente já tava tocando o site, o cara ia lá, ensinava a gente e sumia, nunca mais aparecia. Isso foi quanto 2017.
primeiro ano que eu cheguei. Com 6 meses, mais ou menos. Ganhando 20 a hora lá e feliz demais. Hoje em dia, os caras chegam aqui, nem inglês fala, já é 45, já quer começar com 45. 45? Calma aí, rapaziada. Calma lá. Dá uma Não segurada. é assim, hein? Dá uma Não segurada, é dá uma assim, segurada. Não é assim que... Dá Pode esse- chegar lá, mas é igual que eu tava te falando. Eu posso pagar 45, mas você tá preparado? Eu vou cobrar Opa, às vezes é 45. melhor ganhar 44 do que 45, né? Então, foi essa primeira experiência na obra aí. Foi o Xandinho lá, 2017. E agora, né? Então tu jogava bola antes. Conta pra gente. Pode voltar um pouquinho? Pode, volta tudo. Pode voltar. O senhor, eu vi que o senhor é do Tranquilo. futebol também. Eu Ah, tá aqui, tá na foto ali, então tem a prova. sou, né? Não morri Então, ainda. o senhor é do futebol. Eu falei, o senhor é do Não, eu futebol. brinco, né? Quem joga bola, acho que vai brincar. Mas começou a jogar bola de... Eu era projeto de jogador. Assim, comecei a namorar muito novo, né? E aquela época não era muito valorizado, né? Habilidoso. Já vi pelo papo que é o Não, famoso é melhor que eu. Na época que ele famoso jogava, habilidoso. ele era muito É, melhor que eu. Tinha mais qualidade. Projeto de jogador. Começou a namorar muito cedo. Não foi jogador? É porque É. era a história do habilidoso, ele foi, né? Pegou o prêmio das habilidades. Vai. Eu tinha um projeto, né, de ser jogador. Meu pai foi jogador muito bom, não profissionalmente, mas ele chegou numa seleção paranaense, né? Então a gente já tinha um histórico, assim. Caramba. Mas naquela época, assim, não era muito valorizado, né, a categoria de base. Categoria de base não era muito valorizada. Então, até júnior aí, né, que se você está quase sendo um profissional, ainda você tinha que pagar material, né? Não é igual hoje, que um juvenil e já ganha. Chegou numa encruzilhada lá que entre eu já tinha um projeto de me casar novo, né? Criança, né? Tava chegando, não estava saindo a profissionalização. Na época eu treinava no Atlético Paranaense, eu já estava treinando com o profissional. Mas eu já era um profissional da área de construção civil, foi muito prematuro em tudo. Aí resolvi de largar, né, carreira de futebol, mas continuei jogando futebol amador, que é o que me dava dinheiro. Por incrível que pareça, o futebol A amador me famosa dava várzea, muito né? dinheiro, A várzea. né? Aí larguei, nossa, o meu técnico, Pernambuco lá, que era o técnico do Atlético Paranaense, ele vinha na minha casa, falava pro meu pai: ô, esse menino tá fazendo besteira, fala pra ele que ele vai ter a mulher que ele quiser depois que ele virar profissional. Mas não, eu já sabia o que... De certa forma, eu acho que eu acertei, né? Porque até hoje eu tô com ela, né? Vai fazer 40 anos de casado agora. Semana que vem. Semana que vem. Meus parabéns, que maneiro. Então eu acho que eu fiz a escolha certa, né? Mas nunca parei de jogar bola. Ela, até inclusive, quando eu fui parar, né, desistir do Atlético, ela falou: não, tenta mais. Sempre me apoiou totalmente no meu futebol. Nunca parei de jogar futebol. E ela sempre é minha torcedora lá no campo, né? Sempre tá junto comigo nos meus treinos também, né? Então, eu acho que eu fiz... E até mesmo, né? Porque eu fiquei pensando assim, nossa, de repente eu escolho, né? E me machuco, né? Que pode acontecer, né? Sim. Perderia minha profissão, perderia meu futebol, né? Mas, graças a Deus, eu acho que eu escolhi o caminho certo, né? Amém. Maneiro. Daí veio o Caio, né? Que, Com quantos anos o senhor tinha quando teve ele? com 20 anos. Mas eu tô com ela desde criança, né? Ela tinha 12, 13 anos, eu tinha 15 anos. Então a gente tinha essa idade, mas a gente já era duas pessoas velhas, né? Era 2 adultos, né? Já era adulto, já era bem maduro, né? Aí veio o Caio, né? Que eu acho que por consequência, assim, de seguir ou nos campos, resolveu gostar. O Caio era muito arteiro, eu resolvi de colocar ele na escolinha de futebol. Na época era São Caetano, São né? Caetano. Era o professor, Nivaldo. professor Nivaldo, professor de Faleceu Santos. até né? ano passado. Era um professor muito bom, foi profissional, tudo. E eu coloquei ele, assim, não para ser jogador, mas para ajudar na educação dele, né? Claro. E foi, nossa, que ajudou muito mesmo, ajudou muito. E
ali ele começou a carreira de jogador dele, Você tem né? mais disciplina, Deu né? tudo certo. Aham. Ali, e isso era... Ele nasceu em que cidade? Curitiba, Caio é curitibano. E eles ficaram em Curitiba até quanto tempo, mais ou menos? Não, a vida toda. Vida Nós toda? moramos em Curitiba a vida toda. O Almirante Tamandaré, na Almirante verdade. Tamandaré. Então, é um quando fala município do lado. São Caetano, é o Almirante Tamandaré. Não, São Caetano é escolinha, era uma filial do São Caetano em Curitiba, a primeira. Entendi. Eles pegavam o A primeira jogador filial ali. deles. Bem naquela época o São Caetano estava realmente em foi a alta, né? primeira, É. a primeira do São Caetano foi lá em Escolinha. Curitiba, a primeira escolinha. É. Pô, Que aí sabe- eles viam que se destacava e eles encaminhavam para outros clubes, né? O Mas- São Caetano tinha uma estrutura É. maneira Tinha, naquela tinha. época. Mas eu coloquei o Caio sem intenção nenhuma dele ser jogador Entendi, mesmo. Eu não entendi. pensava isso, sabe? Não pensava. Mas ele pegou tanto gosto, e daí ele era muito alto na época, referente às crianças que jogavam com ele. Nossa, com 13 anos, aí ele tinha 1,80 m a mais. O bicho é grande. Então, como era atacante, ele sempre tinha uma jogada para ele, né? Sempre foi Eles atacante? armavam, Sempre. eles armavam a jogada na lateral e jogava por cima lá e ele fazia. E era ele que resolvia, né? Ó. E aí, né, ele mesmo foi. Mas era muito, muito difícil, muito difícil. A gente era uma família muito carente, sabe, assim, de recursos. Tinha que estar fazendo, ele tinha que estar fazendo tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Ele tinha que estar estudando, tinha que estar ajudando eu nos trabalhos de casa e treinando, assim. Tem uma cena, assim, que eu nunca esqueço. À noite, assim, quando a gente estava construindo a casa, eu sempre deixava o concreto para a noite, porque estava toda a família junto. Eu lembro, assim, ele sentado numa escada lá e fazendo alongamento, que estava dando cãibra, né? Cãibra do Putz. treinamento. Ele já tinha treinado aquele dia, ele já tinha estudado, e à noite, que era para Tava descansar, ajudando. ele estava ajudando a fazer concreto. Mas eu lembro, assim, tudo com muita felicidade, assim, com muita... que eu acho que ajudou muito, né, na vida dele, né? Sim. Tem irmãos, cara? Tenho 4. 3 mulheres e um moleque. Um homem, é. Como é que é a escadinha? Quem é o mais velho? De 2 em 2 anos eu sou mais de velho. 2 em 3 anos. 2 e 3. Diferença de 3. Eu sou o mais velho. O exemplo. Meu Deus, tão bem de exemplo. A pressão é seu primeiro filho, né? Não? Pressão demais. Uhum. Mas eu acho que, assim, vendo hoje, né, tendo uma visão, assim, de fora, dando um zoom out da vida, assim, não tem como não ser Deus, né? É igual a gente tava conversando ali, que aí você vai lembrando, você vai vendo assim, mas como que eu fiz isso? Como que isso daqui deu certo? Não tem como não ser Deus, entendeu? E hoje tá com a minha família aqui, que hoje pra mim é o maior prêmio que eu posso ter. Falta a gente vir ainda e vai vir, se Deus quiser. Não tem um Tem presente a melhor mãe do entendeu? mundo. Não tem um presente maior que eu chegar, mãe, me dá uma toalha. Mãe, tem janta. Pô, que preço é esse que você paga pra isso, entendeu? Não existe, assim. E cada dia dá mais inspiração, né? Você chegar em casa e teus coroas tá lá, entendeu? Que problema que você tem? Você não tem problema nenhum. Né? Então é muito gratificante, né? Se olhar pra trás, fácil não foi, né? Mas eu tenho certeza que Deus estava ali sempre calçando cada buraco que eu tava dando um passo. E não tem como não ser. Era pra ser, entendeu? Eu fui escolhido pra, né? Passar por tudo que eu passei pra hoje sentar em casa tranquilo e, pô, ver a minha família toda ali comigo, que é o mais importante, que no final de tudo a gente sabe que é só nossa família. Não adianta. Entendeu? É verdade. A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente sabe que quem tá lá é a nossa família. Não existe. Seja bom ou ruim, seja com, sei lá, uma discussão em casa ou outra, mas a gente sabe que eu posso, ele pode. Mas ninguém pode falar com eles ou falar comigo, porque senão eles vão, né? A gente pode se resolver ali, mas ninguém de fora pode vir, que senão aí o bagulho fica falo louco. assim, não briga com ele, deixa que eu brigo. Deixa que eu brigo. Deixa que eu falo, deixa que eu brigo. É isso mesmo. É bem então, assim. tem a minha irmã, que tá aí Que agora benção. também, tá voando também, a Isabelle. Acho que ela alimenta metade de Sidney, né? Que ela vende as marmitinhas dela aí. Cozinha muito bem, que eles tinham restaurante lá no Brasil, era um restaurante de comida caseira gigante, então
eu também tive que fazer essa decisão de vende tudo e vem, que eu vou assumir a bronca aqui. Então, graças a Deus, tá dando tudo muito certo também. Tá aí, tá com visto de estudante. Aplicou para estudar cozinha agora, vai ser uma chefe futuramente. Boa. Então, não poderia estar num momento melhor tá da minha vida. Solteira, Pelo amor de Deus, rapaziada aí. Não. Quem quiser assumir. Eu já combinei com ela que ela vai começar a namorar quando ela tiver 40 anos. Não, minha irmã é brava, minha irmã é muito brava. Quantos anos que ela tem? Quantos anos? 26. 26. Não, a mina ela é ela é muito mais homem que muito homem aí, velho. Minha irmã é zica. No segundo dia, ela já dirigia pra cima e pra baixo. Não, no primeiro dia, né? Primeiro dia. Primeiro dia, ela chegou meio à tarde. Falei assim, ó, tá aí, eu já tinha comprado uma van pra ela, né? Eu e meu pai tinha comprado já. Tá aí, essa van é tua, você vai fazer as corre aí com essa van, a van velha lá, verde. Ela, mas como é que faz? Eu falei, não, é só assim, é de boa. Perdi 5 minutos com ela. Passou 1 hora, 2 horas, oi, aí, onde você tá? Ah, eu tô aqui na City. Eu falei, como assim? Ah, não, o Waze é igual, eu tô aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Nunca mais parou. Nunca mais parou. Nunca mais precisei fazer nada. Em meia hora eu ensinei ela, ó. Viajamos, acampamos. É igual eu falo pra você, quem quer, não tem, velho. Não tem. Se você quer, não tem barreira, entendeu? Sim. A gente escuta, assim, essas histórias terríveis de imigrantes, mas a gente não teve, sabe, essa experiência aqui, porque o Caio, ele trouxe a gente e sim, destinou, a gente não teve essa vida difícil assim, né? Não, claro que a gente toda a estrutura pra vocês, a gente correspondeu, né, ao que precisava. Mó orgulho, né, cara? Mó orgulho de poder proporcionar isso, né? Não, a gente demais. correspondeu, né, ao Maneiro. que ele, mas assim, foi a criação da família, assim, todos um ajudando o outro, trabalhando, né? A gente correspondeu mais, assim, não tivemos essa experiência ruim. Eu cheguei, né, eu já comecei a ajudar ele já arrumou um time para me jogar, né? Então, ele foi adaptando a minha vida do Brasil aqui, Pra né? cá, né? Só que, assim, bem melhor, né? Que os campos daqui são melhor, né? Os times, até mandar um abração pro meu time lá, os gregos lá. Mostra aquela câmera ali, cadê? Mostra lá. Um abração pros gregos lá, meus parceiros lá. Qual é o nome do time? É Airwood. Airwood Wonders. Eu já tô no 3º campeonato com eles. Nossa, são maravilhosos. E só boleiro, né? Que tu falou que time bom pra caralho. Tem uns caras da seleção lá. Tem 3 caras que jogou e são lenda. Até eu visto que meu pai tá aí. Esses caras aí estão ajudando ele demais. E os caras têm muita influência. Tem o Abbas Saad, que esse cara aí foi lenda na seleção australiana. George, também zagueiro, vai ter o George lá, só cara bravo. E esses caras aí, os caras são pagos pra jogar, mas eles recusam o pagamento pra vir jogar pra esse time. Sim. Porque o ambiente dos caras é muito bom, pô. Muito, os tiozão velho lá, muito bom, mano. Eu treino com os caras lá. Quantos anos que tem que ter mínimo pra jogar Acima de 50. Acima de 50. Pô, me dá mais 5 anos que eu tô chegando. Não, mas o ambiente, os caras falam assim, não, a gente tá aqui porque não tem, você não escuta um palavrão, os caras não xingam o outro, e é tudo que eu acho que uma pessoa cara que gosta de futebol nessa idade. Quero ir lá jogar minha bola, tomar minha cerveja e ir embora sem estresse, porque o cara quer ir, né, aproveitar, né? Vou começar o projeto agora, hein? Não, muito bom esse time. E é o terceiro campeonato que eu jogo, e nesses 3 campeonatos eu sou o único brasileiro do campeonato. Do campeonato inteiro? Do campeonato. Aí eu perguntei para eles, né? Sim, mas por que só eu? Daí eles me explicaram a história, né? Ele falou, porque os brasileiros não imigraram há muito tempo, né? Então, time que eu jogo, ele tem quase 80 anos. Então, já é a imigração, né? Eles cresceram aqui, se tornaram... Entendi. Os caras ali se conhecem aqui, desde criança já. Desde criança. É bonito de ver. A resenha é muito boa. E, tipo, eu vou ali, fico na resenha com os caras. De vez em quando eu sou o treinador deles. Resenha. E sempre tem uma cervejinha depois ali. Sim. Pô, os caras tudo sucedido aqui. Às vezes eu vou comprar lá uma tinta. Eu chego lá, o cara é o dono e joga com meu pai. Os caras já me dão um desconto. O outro, Caio, pô, esse cara aqui construiu uma... Não tem network melhor. Igual o jiu-jitsu. Eu sei que o jiu-jitsu é um network brabo.
O futebol é a mesma coisa. Mesma coisa. Network brabo, velho. Louco, né, cara? Que louco. Muito louco. E falando em network, tu é um profissional dos podcasts aqui, né? Tu foi dar um scroll no teu Instagram, podcast pra tudo quanto é canto. Graças a Deus. Conhece todo mundo, né? Eu já fui em vários aqui. Todo mundo te conhece. Em cada um que eu vou lá, se eu conseguir acertar uma pessoa só, pra mim já tá no... Porque às vezes as pessoas elas têm uma imagem muito diferenciada de você, né? Às vezes é óbvio que a vida ela caleja, né, a gente. A vida ela cada ano que vai passando você vai se tornando mais cascudo. Então, às vezes uma cara feia ali não quer dizer que você é um cara mau, mas quer dizer que você tá protegendo você e sua família pelo passado ali. Então, se eu, graças a Deus, igual eu tava te contando ali, eu já consegui ajudar muita pessoa assim. Ei, Caio, como que é isso? Como que é aquilo? Não, aqui é assim assado. Então, se desse podcast que isso aí uma pessoa aí, que uma palavra serve ou que a vida seja uma inspiração aí, pô, nossa missão tá feita aqui, entendeu? Então, é isso, passar uma palavra, quem sabe aí, essa pessoa que esteja lá assistindo a gente, talvez ela não precise cometer o mesmo erro ou passar por isso aí. Então, eu sou um cara que eu gosto de aprender com o erro dos outros. Então, entendeu? A gente corta, igual o curso que eu falei que eu fui lá, né? Igual o curso que eu fui lá fazer lá. Só cara que tem 1000 anos de obra. Aí os caras tá falando pra mim, Caio, não faz isso que, olha... Aí, não vou fazer. Já é um atalho, você já né? tem 40 anos, você tá me falando. Uhum. Pra que eu vou sofrer tudo isso aqui? Entendeu? Se o cara tá ali já experiente, né? Sim. Já tem todas as cartas na manga aí, então pra quê, né? É verdade. Vai pagar pra ver? Eu não vou. Tá louco. Entendeu? E você, voltando nesse lance que você falou, na vontade, a força de vontade é querer o que você mais quer. O que tu mais queria ali quando você tava nessa época de ser de criança ali, adolescente na tua casa, com teus pais lá em Curitiba, era ser jogador de futebol, imagino eu. Se não era, assim, me conta o que você mais queria. Eu não queria ser do lado errado, a primeira coisa. Então tinha mais coisa do que você não queria ser do que o que você Sim, queria com ser. certeza, porque era mais fácil eu alcançar as coisas erradas do que alcançar ser um jogador, porque a nossa família, ela sempre foi, né, igual meu pai falou, a gente era humilde, a gente não tinha muita condição. Meu pai tinha condição de, imagina, meu pai tinha 5 filhos. Ele tinha condição de comprar 2 tênis pra mim por ano, Caio. Esse aqui, entendeu? Os 2 tênis, ou eu sabia que ele não tinha condição de, por mais que ele queria me dar, ele tinha os outros irmãos pra cuidar também. Então, como minha vida, eu era bom no futsal, eu jogava todo dia. Aí chegava uma hora que o tênis ele rasgava embaixo. Rasgava. E eu sempre estudei em colégio de... Meu pai, graças a Deus, ele sempre se sacrificou com a minha mãe, mas para me dar uma condição de eu poder estudar numa escola boa. Eu sempre estudei com a galera que, né? Papai chegava, eu tinha que... Às vezes meu pai, só tem o dinheiro da ida de ônibus. Essa era a nossa situação. Até mesmo nos clubes era assim, né? Velho, cara, eu não sei. Assim, né? Por isso que eu te falo, não tem como não ser Deus, porque a minha história no futebol era assim. Meu pai, Caio, só tenho esse dinheiro. Aí meu pai lá discutindo com a minha mãe, porque a minha mãe queria que eu fosse trabalhar. Entendeu? Meu pai sempre comprando a briga, meu pai me dava o dinheiro escondido pra ir pra ele, né? treinar, e minha mãe não achava que não ia dar certo, porque era muito difícil. Sim. Entendeu? Então, às vezes meu pai, Caio, aqui, só tenho dinheiro da ida hoje. Hoje eu tenho das 2. Ou às vezes eu não tinha que comer durante o intervalo da escola e ir pro treino. Essas coisas assim, cara, você começa a voltar, mas tipo assim, eu nunca parei pra lembrar dessas coisas aí, porque se você para pra lembrar nisso, pô, eu já cheguei até aqui, você para pra lembrar tudo que você já passou, você não vai fazer mais nada, porque você vai saber, já fiz tudo, não, entendeu? Então, aí já era toda a dificuldade, eu não tinha chuteira. Aí, pra ir treinar, às vezes meu pai não tinha dinheiro pra me dar as 2 passagens pra ir e pra voltar. Mas ele achou um skate velho. Cara, eu tinha que ir de skate 7 km pra escola. Juro por Deus. Quem tá vendo isso aí, ó. Lá, eu morava em Tamandaré, eu estudava lá na escola no Ângelo Gusso, AU. 7 km. Eu tinha que ir pra escola. Aí eu tinha que escolher. Ou eu vou de skate, ou eu volto. Porque eu só tinha uma passagem. Só que às vezes eu tava com fome, eu não tinha dinheiro, eu tinha que usar aquele dinheiro que era da passagem pra me comprar um sonho. Que eu lembro que o sonho lá de doce de leite, aquele pãozinho lá que vem... Dava 2.
era o que dava pra me comprar, que a passagem era 1,30, não sei, não lembro. Era essa a situação que a gente vivia. Então, eu sempre corria atrás, velho. Sempre tava atrás de todo mundo. Por quê? Aí, beleza. Eu ia pra escola de skate, 7 km. Eu estudava. Naquele período da escola e ir pro treino, que era de 11h50 que acabava a aula, até 2 da tarde que começava o treino, que era mais 3 km da escola que eu estudava, que eu tinha que ir andando, eu já chegava perdendo pros caras, pô. Porque os caras já chegavam chacoalhando o suplemento deles, a mamãe largou lá na chuteirinha nova, igual que a gente tava falando, né? Da boleiragem. Duas, 3 chuteiras pra escolher uma. Os caras chegavam com uma na mão, com 2 na mala, pô, carrão, não sei o quê. Eu sentado lá, meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Eu já tô morto, eu não tô cansado. Já tô cansado. Já tô cansado, é verdade, eu já tô cansado e eu vou ter que bater de frente com os caras. Entendeu? Então, graças a Deus que minha vida foi assim, porque hoje em dia é tanta pancada que o cara já levou da vida que... Ah, é essa aí? Não, manda outra aí, que essa aí tá muito fraca. Aí tinha essa história aí também, que na época a gente tava construindo a nossa casa lá, que na época a gente morava numa casa de madeira, né? E aí meu pai começou a construir lá a casa de alvenaria e não tinha, era nós. Chegava o caminhão de 5.000 tijolos lá, meu pai, ó... Uma hora que chegar, eu quero esse tijolo lá dentro já, e se vira, é 1 por 1. Tinha o meu irmão, que era... Minha irmã, que tá aqui agora, que é menor, era menor, ela conseguia carregar de 1 tijolo. Eu era o maior, carregava de 5. Assim. Entendeu? E a vida é assim, velho. Até a época que... Os irmãos tudo botando tijolo pra dentro. Sim, lá dentro, um não irmão tinha cuidando areia, do outro, né? Areia. Porque nessa época eu trabalhava em dois empregos e ela também. A minha esposa nunca parou de trabalhar. Desde que a gente conheceu, de 13 anos, ela já era babá. E ela só falava para mim, quando a gente fez esse projeto de morar junto, eu não quero que você não deixe eu trabalhar. Eu falei, não, você vai precisar trabalhar. Já que nós vamos fazer uma família, você vai precisar trabalhar. Aí foi, né? Ela... E, nossa, tem uma história engraçada que, assim, nessa dos tijolos lá, um vizinho meu, que até, nossa, tenho muita consideração para ele. Um dia ele falou para mim assim, ó, Arilton, nossa, muito bonito essas tuas crianças aí. Chegou de tarde, nos últimos tijolos, aquela pequenininha tua tava da cor de um tijolo. Eu nunca esqueço essa história. Falei, tem que ser assim, né? Eu sei, não é o que eu queria, né? Mas um dia lá, a gente vai lembrar dessa história e vai dar muita risada. E vai rir. E aí, nessa transição da escola, eu ia treinar para esse clube aí, que era um clube de empresário, né? Que eles selecionavam a molecada que era boa mesmo. E os caras davam condição ali para você treinar e começava a ajudar, né? Então, nessa transição, às vezes eu ficava na escola lá e ficava ali, né? Aí um professor, que eu lembro que o nome dele era Neto, ele era boleirão, esse Neto. E gente boa, professor de história. Sabe quando o professor é molecão e resenha? Aí ele me chamou lá e falou assim, pô, Caião, eu sempre vejo você aí depois da aula, fica aí, o que é? O que tá acontecendo? O que você faz? Falecido. Faleceu, ele teve uma doença muito rara e ele morreu assim, ó, em 2 dias, bem rápido. Ele morreu, nossa, foi. Caraca. Foi, não, a situação é assim, cara, eu tô treinando num time ali, assim, ele era boleirão, porra, mas esse time lá é de empresário, né, tem que ser bom pra treinar, né? Falei, sim, eu tô treinando lá e tal. Ele falou, mas o que você fica fazendo aqui? Eu falei assim, cara, daqui é mais perto pra mim pro clube, né? Então, eu fico aqui, mas e como é que você... O que você come nesse tempo aí que você fica 2 horas aí? Eu falei assim, quando não dá pra trazer aqui, eu trago alguma fruta, alguma coisa aí, mas... Aí eu tinha vergonha de falar, porque eu estudava em colégio de playboy, né? Tinha vergonha de falar que, pô, a situação não tava boa assim. Claro. Eu falei assim, não, então você não come, não, deixa comigo. Você não precisa falar nada. No outro dia, ele fez uma reunião com todos os professores lá. Fez cada professor botar 50 centavos pra eu poder almoçar com eles na hora do almoço. Pra eu poder ir treinar... Alimentado. Esse cara aí. Coisa linda, cara. Aí, beleza. Aí chegou numa época lá que o empresário desse clube aí chegou lá. Outro cara também que tem um lugar no céu, que ele já deve estar no céu, o seu Darcy lá, que já faleceu também, ele era um bicheiro. Dizia que era um bicheiro, não posso afirmar. Lá em Curitiba. Mas esse cara, o que ele ajudava de criança, cara, era o clube dele, era o coração dele, velho. Tudo que ele, sei lá, ele botava dentro daquele clube. De clube de futebol também ele tinha? Clube Amador, era o Reno Vicente o nome. Era Reno Vicente. Agora ele deu uma crescida. Então,
Aí esse tiozão aí, a parada dele era criança. Molecada era futebol. Futebol era o hobby dele. Ele não queria saber de mais nada, o cara tinha todo o dinheiro do mundo. Aí foi daí que a vida começou a melhorar. Aí a hora que os caras viram assim, não, vem aqui, vamos trocar ideia. Já me deu um cartão de ônibus. Falei, opa, agora vai, pai. Os caras, dinheiro pra cesta básica. Ah, você quer a cesta básica ou você quer isso, aquilo? Ali que eu comecei a despertar o interesse de ser jogador mesmo, que eu vi uma oportunidade. Consigo ganhar eu comecei a ver a oportunidade de virar mesmo jogador, né? Foi daí. Que até então a vida era, sim, era um sonho muito distante, né? Como sempre é. Todo brasileiro nasce, qual que é o primeiro presente que o pai dá? Pode ser menina ou menino. Bola. Entendeu? Não tem jeito. Tem jeito. Não, e é gostoso demais futebol, né, cara? Ah, é bom não sei demais. se é isso, eu falo isso porque eu sou brasileiro e a gente cresce nesse Não, meio. o environment ele é muito bom. Ele é assim, a vida do atleta profissional, ele é muito bom, ainda mais no Brasil, né? Que ali você tem que ser... Bom, na minha época você tinha que resolver dentro do campo, né? Hoje em dia já não é mais assim. Por isso que eu perdi um pouco do interesse pelo futebol, porque não é mais. Você não resolve mais no talento. Entendeu? Você vê uns caras jogando aí que, pô, na minha época os caras teriam chance nenhuma de jogar bola. Os times que o Caio jogou era muito bom, era muito competitivo. E quando ele virou profissional... Então, a nossa vida foi tão no automático, assim, que a gente procurava fazer a coisa certa, sabe? Trabalho honesto, treino honesto, estudo. Estudo, minha esposa não abria mão de jeito nenhum. Até o jogador, quando ele chega numa encruzilhada, assim, que ele... Principalmente o jogador atleta pobre, que nem foi do caso. Ele tem que escolher um caminho. Ele vai chegar numa encruzilhada que ele não vai conciliar os dois. Aí ele começou a cair as notas, porque não dá conta de estudar, de jogar e trabalhar em casa. Putz. Minha esposa falou, olha, conversa com ele, porque era eu que conversava com ele, não ela. Ela, sabe, só apoiava, mas ela não conversa com ele, que caiu as notas dele, e se ele não melhorar, infelizmente ele vai ter que deixar o futebol. Daí eu falei, ó, Caio, é assim, assim, assim. Minhas conversas também eram bem curtas, assim, sabe? Ou você melhora lá, ou você vai ter que parar de jogar bola. Aí não, aí ele era muito, muito inteligente, sempre sobrava, né, na escola. Ele ia na média, fazia o que precisava, mas ia, né? Aí foi quando ele virou profissional, então o negócio foi tão automático assim na nossa vida, sabe? Aquela humildade, aquele sofrimento que ele virou profissional e a gente não tinha se dado conta disso. A gente passou um dia inteiro mexendo nas papeladas, né? Registrando os documentos. E daí, quando chegou no final da tarde, a gente parou numa lanchonete lá para fazer um lanche, porque nós tinha passado o dia todo, né? Papelada. Porque foi assim, essa transição do futebol profissional, eu tava aí, né, nesse time aí que treinava já profissional, que já dava treinamento profissional e tal. E eu também jogava num time amador. Que nesse time amador, o árbitro que tava apitando o jogo, que nesse jogo eu tava jogando com os adultos, eu tinha 16 anos, eu fiz 3 gols num time adulto, entendeu? Eu já tava treinando jogando duas na Série A do campeonato amador lá. E nesse dia meu pai tava escutando no rádio o jogo. Eu fiz 3 gols, eu tava bem e tal, não sei o quê. Mas não era clube profissional, mas como eu tinha 16 anos, era muito acima. Porque o amador de Curitiba, velho, pra quem entende de futebol e que tá vendo, os caras sabem. Velho, o futebol amador de Curitiba, ele bate muito o campeonato profissional aí. Primeiramente pela estrutura. Você vai num clube chamado Trieste, lá em Curitiba. Foi onde eu joguei 2 anos lá. Esse time que me pagava. Parece um time da Europa, velho. A parada amador, time amador da Europa. Você chega, você vê o estádio dos caras, academia, restaurante. Pô, você chega lá pra jogar nos caras, você vê as fotos, a estrutura dos caras é profissional. É Europa o time dos caras. Amador, entendeu? Amador. Então é muito forte. Então eu tava na Série A aí, era juvenil, aí os caras me deu a brecha nesse time de cima. Eu fui lá e broquei 3.
Só que o cara que tava apitando o jogo era amigo do meu pai. Aí depois do jogo, meu pai escutou o rádio, não sei o quê, e eu, como meu pai falou que eu era muito problemático, eu era mesmo, dava muito problema. Sempre fui de 0 a 100, entendeu? Sempre fui. Aí eu vi esse árbitro lá em casa, Adilcinho, o nome dele lá. O Adilcinho, hoje em dia, agradeço tudo esse cara aí, porque realmente ele que foi me deu a primeira oportunidade. Ele falou assim, eu não quero falar com você, eu quero falar pro seu pai. Com seu pai. Falei, vixe, já vou tomar uma coça. Nem sei o que eu fiz, mas já agora eu vou pra rua, eu vou arrumar um problema lá, que quando eu vou estar em casa é certo que o meu presente já vai estar, né? Aí eu me escondi, eu entrei debaixo do porão e fiquei escutando o que ele tava falando. Ele falou assim, cara, eu apitei o jogo do teu filho hoje lá, vou falar pra você, seu filho é diferenciado, entendeu? Então eu tô dentro da federação lá toda hora, se você quiser, eu não posso fazer isso, mas como a gente é amigo, eu vou falar com os caras que eu conheço lá, que é uns caras... Eu vou indicar ele pros caras. Os caras são mafiosos, os caras são mexicanos, mas os caras estão mandando o jogador direto pra fora e eu acredito que o teu filho vai dar certo. Se você quiser, eu falo. Aí foi lá, falou, arrumou um teste pra mim nesse time. E o time era profissional. Jogava lá no Pinheirão, que era um estádio lá de Curitiba, lá que a seleção brasileira jogava, o Paraná Clube jogava, e os caras treinavam todo dia lá. E eu sempre ia da arquibancada, né? Aí a hora que eu cheguei lá, foi bem assim. Eu cheguei lá, os caras, beleza. Você que é o Caio? Os caras... Aí eu já vi os caras que eu via na TV jogando, né? Lá. Os caras tudo naquela perna que a gente tava conversando ali. Aí eu cheguei lá, tô procurando fulano assim, 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 assado, que era o vice-presidente, né? Aí beleza, cheguei lá, o cara era, Ademar Scarpellini, me ensinou muito. Nossa, tem umas paradas aí que ele me ensinou que até hoje eu lembro. Ele chegou assim, você que é o que joga no Amador aí, né? Falei, eu acho que deve ser, eu sou o Caio, né? Me mandaram vir aqui fazer o teste e tal. Aí ele falou assim, normalmente jogador que vem do Amador aqui quer ser mais malandrão que os caras vai te quebrar no meio, você é atacante, os caras vai te arrebentar. Tá vendo o tamanho daqueles negão ali? Os caras vai... Zagueiro, você é atacante, né? E era uma criança ainda, né? Eu tinha 16 anos, pô. Aí ele falou assim, o negócio é o seguinte, tá aqui... Era alto, mas magrinho, né? Não, era alto, mas por isso que era era criança, magrão, né? nessa época eu era um magrão, né? Por isso que era magrão. Agora eu tô voltando a ser magrão de novo, mas tava gordão até uns dias atrás, mas agora eu tô magrão. Peso? Ganhei, pô, tava com 100 e pouco aí agora. E ele nem o cara relaxa, né? Agora, por último aí. E ele nem tinha uma preparação profissional assim, uma educação, uma base, claro. uma base. Um juvenil, um júnior que vai, né? Claro que é. Ele não tinha estrutura, né? Aí o cara falou assim, 16 anos hoje em dia, tu vê que é diferente já o corpo. Sim. Aí esse dia aí foi bem assim, foi uma parada que, nossa, foi um soco no meio da minha cara logo na chegada já também. Falei assim, toma aqui, essa chave aqui é do teu quarto, pode ficar à vontade, toma café com os caras aí, não vai rolar o treino hoje de manhã agora, toma um café com os caras aí, descansa, que hoje à tarde o dono do time vai estar aí. Ele tá querendo levar um jogador pro México aí, então você só tem hoje. Ele falou assim, exatamente assim pra mim. Que isso? Só tem hoje, não tem amanhã. Falou? Só tem hoje pra só te tem mostrar. Hoje. Sim, assim. Você Pra só tem mostrar hoje, teu não tem futebol. amanhã. Ele falou assim, só tem hoje, não tem amanhã. Já me dispensando sem me ver. Entendeu? O que aconteceu? Rolou lá o coletivo lá, antes de acabar o coletivo, o dono do time já tinha mandado buscar meu pai. Na metade do segundo tempo, os caras me tirou. Entendeu? Porque eu dava o tapa no fundo, mas os caras só me pegavam na paulada, velho. Era só na paulada. Ele tava muito bem essa época. Eu tava já o joelho tudo sangrando, e os caras... Aí, lembra o Gilmar, falecido? Que o cara virou meu amigo, meu irmão. A gente foi pro México junto depois. O Emerson da Silva e esse Gilmar, que depois ele faleceu. Mas também a gente virou amigo, a gente foi pro México junto. Ele falava assim, moleque, se some daqui, porque se eu te pegar, eu vou te quebrar as duas pernas. Porque o cara era zagueiro e eu tava, né, bagunçando ele lá. E eu falei, também meu Deus. queria ser vendido, Exatamente. também queria... Exato. Isso é um grande Todo problema mundo no queria futebol, aí né? problema. Porque quando você vai Ele fazer podia peneira desempregar ele. Esse que é o vai problema. tirar o emprego do outro ali. Isso, Aí, na metade do segundo tempo, eles me tiraram. E eu sabia que eu tava bem, eu só não tinha feito gol. Mas, tipo assim, os caras não me pegavam, davam os passos certos. O cara te tirou Pro mais level de profissional. Pra te machucar, né? O cara tirou mais pra não deixar te Aí eu machucar falei ou assim, não? aí eu ele já deu saí. uma nele, ele deu uma no Caio. Quase me quebrou minha perna, ficou sangrando lá, mas eu, não vou sair. E aí o treinador lá, que era na época era o Valdir Pérez, lenda do São Paulo, e o Valdir Gerson Pérez. Lente, que era lenda Baiano.
Lenda do Bahia lá, jogou no Bahia. E o Marcos Gaúcho também, que jogou no Flamengo, que era centroavante do Flamengo, jogou no Porto. Eram os 3 da comissão técnica. Eu já saí xingando. Falei assim, pô, por que você me tirou? Eu tava bem. Aí eles, não, calma, cara, fica tranquilo. Tanto que nesse dia do coletivo aí que o dono tava lá, eu cheguei com uma chuteira lá e esse Gertrude Lente olhou assim, falou, mano, essa aí não dá não, é só isso que você tem? Eu falei, é só essa que eu tenho, o que eu vou fazer? Ele tirou a chuteira do pé dele e me deu a chuteira. Falou, não, vai com essa aí e depois você me devolve. Porque eu não tinha nem... Fui fazer um teste no clube profissional, eu não tinha nem a esteira pra ir fazer o teste. Me tirou ali, não, calma, fica tranquilo, ó. Você tá bem mesmo, fica tranquilo, ó. Tá vendo lá em cima lá? Teu pai tá lá cuidando do time. Eu falei, como assim, meu pai? Mas quem que tem o número dele? Naquela época nós só tínhamos um celular, né? Tijolão assim, só tinha aquele celular. Eu falei, mas como assim? Não, fica tranquilo, o presidente, ele sabe de tudo. Ele sabe tudo, tá tranquilo. Aí vai lá tomar um banho e vai lá com ele. Entendeu? Fui lá, tomei um banho, subi lá, mas o que tá acontecendo, olha? Já ligou pro advogado dele. Doutor Milton, 5 anos de contrato. 5 anos de contrato com ele, tanto. Já vai lá com ele. Pagou o táxi pra nós, já fomos direto pro escritório do advogado. Chegamos lá, os contratos tava tudo pronto já. Tipo, vamos dizer que em 3 horas eu virei profissional. Em um jogo. E esse dia aí que ele tá falando, que aí a gente assinou todos os papéis lá, não sei o que, a gente parou na pastelaria chinesa lá, cheio de pombo no chão, andando. E daí, só que nós não tinha se dado conta, né? Daí, daí nós começamos a olhar a folha, né, ali. Porra, daí nós caímos na realidade. Porra, ele tinha acabado de virar profissional, cara. Foi uma luta muito grande, né? Foi uma luta muito grande, assim, muito sofrida. Daí eu falei pra ele, nós dois choramos, assim, um de frente pro outro, choramos. Porque, porra, era o sonho do meu pai, né? 3 gerações, né? Sim. Pra realizar, né? E aí eu falei, cara, a partir de hoje você não precisa fazer mais nada. Você já virou profissional, né? Você já fez na frente de milhares de pessoas. Então, se não der certo de hoje em dia, você já fez a sua parte, né? Porque um jogador brasileiro, quando vira, poucos que sabem os números, né? Mas quando vira um jogador profissional, e assim, numa carreira tão difícil, igual ele teve, assim, nossa, é muito poucos, muito poucos. Então, pra gente já tava bom, sabe? Mas é claro, né, que daí virou jogador, rodou o mundo, né? Fez tudo muito bem feito, né? Fez o melhor que podia fazer, né? Tava garantido dos 16 até os 21. Eu não vou te falar que eu fui um jogador assim. Top. Jogador assim. Top. Não, eu fui jogador mediano, entendeu? Competitivo. Mas eu sempre fui um cara de grupo. Na hora de assinar, entre escolher um ou outro, o treinador sabia que eu ia dar o carrinho pelo cara, eu ia sair na porrada se precisasse. Sempre fui o cara de grupo. Sempre fiz meus gols, mas não era um cara assim, esse maluco aí é acima da média. Não, sempre fui acima da média, mas tipo assim, vamos dizer, num level desse aí de Neymar, um jogador constante de Série A do brasileiro, assim. Cheguei no Goiás, cheguei na Colômbia, na primeira divisão também, vários clubes de primeira divisão, no México. Tu saiu dali e foi direto pro México? Pro México. Então, quando eu fui pro México também, foi outra. Esses caras ficaram. A gente ficou fazendo a pré-temporada de 1 mês lá pra ir pro México. O cara ia levar. Ia vir um jogador da Espanha. Aí é um jogador do Brasil, aí outro jogador não sei de onde, outros caras que já estavam lá no México, Coroa, que a gente ia fazer parte desse time lá, que a gente ia fazer uns amistosos lá. A gente fez amistoso até contra o Querétaro, que é o time que o Ronaldinho foi lá. A gente fez uma tour lá, fazendo vários amistosos, até que desse time todo, só 3 os caras apresentaram interesse em comprar. Que na época era uma TV, né, que queria comprar nossos passes, que era eu, o Emerson e o Danilo, que ia ficar lá, né. Então ele ficou enrolando a gente 1 mês na pré-temporada. Aí meu pai falou assim, larga a mão disso aí, esse cara não vai te levar mais, porque tava dando problema com os vistos, né? Na época, tirar visto pra ir pro México era complicado, porque quem ia pro México ia atravessar a fronteira pra ficar ilegal nos Estados Unidos. Aí tava dando problema nos vistos. Aí um dia, do nada, tocou o celular 2 horas da manhã. E era esse maluco aí, o Aurélio. Ele falou assim, falou com meu pai.
Aí meu pai passou o telefone pra mim assim, eu falei, agora vai. Esse meu pai falou assim, ó, pode falar pra ele que você não vai. Esse cara tá te enrolando já. 2 horas da manhã? Já tá. E tipo assim, aonde eu moro lá, meu irmão. Você fala assim, ó, pros caras, ó. Ah, eu moro em tal lugar. O cara te leva de táxi. Na hora que você manda, tem uma linha do trem que divide lá Curitiba com o Almirante Tamandaré. Você fala que você mora em... Então, os caras já param o carro, não, desce. Os caras não te levam, irmão, porque lá o bagulho era louco. E na época, tipo, a rua principal lá, a avenidona lá, os caras estavam asfaltando, então tava tudo em pedra. Então, se eu não chegasse lá onde os caras estavam me esperando... Não, aí eu desliguei o telefone, comecei a chorar. Falei, não, pai, como assim, como assim? Eu queria ter uma certeza, né, cara? Falei, como assim? Porque eu já era sacrificado por muita gente de eu estar liberando o Caio para ir pro México. Sem garantia nenhuma que ele ia voltar, né? Claro. Aí eu fui enrolando, né? Fui enrolando, deu 3, deu 4, deu 4h30. Ele ligou de volta para mim. Ô, você quer ou não quer que seu filho seja jogador, que ele vá? Eu falei, pô, mas essa hora... Como que eu vou? Ele falou, ó... Não tinha nem carro, não tinha nada. O táxi não ia entrar lá, irmão. Ele falou, dá um jeito. Aí ele falou assim, ó, pessoal, a comissão tá toda aqui já esperando, só aí falta ele. Jogador que era mais meu amigo, eu falei assim, e aí, mano, o que tá acontecendo aí, velho? Tá todo mundo esperando, tamo aqui. Porque dali a gente já ia pra embaixada. Sério. Nossa, mas ali que eu vi que o Caio ia virar jogador. Ali. Eu falei, vamos. Nossa, minha esposa só deu uma olhada assim. Pegamos a malinha dele e subimos. Assim, Catei cara, 2, 3 calças. A mesma chuteira que o cara não quis deixar eu treinar com ela. E aí, eu tinha o quê? Não tinha outro. Não tinha. Não tava pronta, mano. Que mala? Eu não tinha nem mala. Assim, sumimos na escuridão, assim. Quando nós saímos, assim, passamos a linha naquela escuridão, apontou um táxi, assim. Um táxi, velho, lá naquele lugar lá que não entra, os caras não vai, porra. Eu peguei bem com a mão. A gente foi dando a mão, o cara parou ficou meio na hora, assim, cara. o cara ficou meio assim. Tipo assim, a gente é do bem, a gente é do bem. Aí eu pensei assim, não, ele vai virar jogador. Foi Deus que mandou esse táxi milagre aqui. mesmo, Daí eu expliquei pra ele, ele falou, não, pode ficar tranquilo. Daí levei ele lá, né? A gente chegou lá, tava toda a comissão toda uniformizada, já só faltava ele. Teve uns que brincaram, mas você nem é jogador já nessa mala. Estrelismo, assim mesmo. Aí, né, eu era o supervisor, acho que me recebeu lá, falei, eu quero falar com o presidente, que era Aurélio Almeida. Esse cara jogou no Barcelona, pô, o cara era zica, o cara falou era assim, embaçado. não, ele tá numa reunião lá, ele não vai poder atender. Eu falei, não, eu não saio daqui. E o meu filho também, o Caio era de menor ainda, acho que tinha 16 anos. 17 anos, sem eu falar com ele. Daí ele viu que não tinha jeito mesmo, daí ele foi lá e chamou ele. Eu falei, senhor, eu não lhe conheço, você não me conhece, mas você tá levando meu filho. O filho, né? É. E eu não tenho condição nenhuma de trazer ele se caso alguma coisa der errado. Mas se ele não voltar, eu vou viver minha vida para lhe procurar. Falei bem assim para ele. Ele, não, fica tranquilo. Ele quis falar assim, eu só sou ligeiro com quem é ligeiro comigo. Para resumir a história, o Caio foi assim, sem salário nenhum. Ele dava uma diária por dia pro Caio lá. Não, e sem dizer que a gente deu, né, um pacote de dinheiro antes de eu ir. Aí, eu falei assim pra ele, sim, mas aí eu tô indo, velho, eu trabalho na obra com meu pai, entendeu? Meu pai vai ficar aqui sem ajuda, aí como é que... Eu falei, não, isso aí já tá tudo resolvido. Aí veio o cara, deu um pacote de dinheiro pro meu pai. Aí todo dia lá no México, quando a gente chegou lá no México, a gente botou o pé no México, ele já dava pra ver que o tratamento dele comigo era diferente. No avião, ele vinha toda hora dando chocolate e não sei o quê. E... Cheguei no México lá, a primeira coisa, toma aqui. Liga aí, fala com o teu pai que você chegou bem. Que todo dia ele vinha e me dava uma diária separada dos caras. Entendeu? Porque os caras já eram tudo jogador cobra, velho. Tudo macaco velho, né? Claro. O hotel que eu cheguei lá, fiquei 5 estrelas. Assim. Né? Cuidou dele. Não tenho nada pra falar com esse cara. Até depois... depois teve uma época aí que eu tava sem clube, também tava machucado, ele me recebeu no clube dele de novo pra treinar, me tratar, entendeu? Então não tem nada pra falar desse cara. Esse cara fez eu virar jogador mesmo, assim. Ali eu tive uma experiência mesmo de que é ser um jogador mesmo de verdade. Tipo, chegar e morar no hotel 5 estrelas,
carro zero na garagem. Nunca nem dei de dirigir o carro, porque eu não sabia dirigir. Porra, não tinha dinheiro nem pra pegar um táxi. E na época era o Jetta. 2006, Jetta 2.0. Cheguei lá, isso aí é seu... Caraca, um Jetta, meu irmão. E os caras, caraca... Os caras, um Jetta. Eu falei, e aí, mano, meu Deus do céu, o que é isso daí, velho? Nunca nem dirigi o carro, que eu não sabia dirigir. E daí, ficou? Antes de terminar o contrato... O time era patrocinado pela Volkswagen. Antes de terminar o contrato linda, também, hein? ele não tinha mais condição de manter o time, ele me chamou, falou, não tem condição de terminar o contrato com o teu filho, mas eu vou dar um passe livre, porque na época não tinha esse passe livre. Vou dar o passe livre para ele já tem proposta, ele não vai faltar clube para ele, porque ele está muito bem. Falei, eu vou conversar com ele, daí eu te respondo. Daí nós saímos para fora da sala, falei, Caio, pegue com as duas mãos, cara, esse passe livre aí, que você vai passar a administrar a tua carreira aí e não vai... Porque normalmente eu tinha 6 anos de contrato com ele. Ele ia ficar preso, preso, e né? ele investiu em mim demais, né? Caramba, né? Muito. E daí ele já tinha ajudado bastante, a gente não pode ser... Não. É igual eu te falei, tudo foi acontecendo do jeito que Deus queria, porque não tem como eu explicar assim. Entendeu? Verdade. Porque muita gente melhor do que eu ficou pelo caminho, né? Mas eu sempre fui obcecado. Era o que eu falava pra você, né? Tipo, igual a situação do mergulho. Eu, no primeiro dia, eu fui mergulhar, eu não conseguia afundar. Saí chorando da água, eu falei, como é que pode eu não conseguir afundar? Eu não vou virar mergulhador? Não vou ver um peixe embaixo d'água. Eu falei assim, não, Gustavão lá, agora eu sou padrinho dele, né, de casamento, agora tem que dar benção pra mim. Gustavo vai, sertanejo lá, ele é do jiu-jitsu também, podia trazer ele aí, ele é brabo. E bota em contato Muito com ele, brabo, pô. claro, pô. Tá Você louco? é o homem do network. Vai botar em contato Nossa, com ele ele. Aí- é muito bom de Não, resenha, vou fazer se afundar, fica tranquilo, acontece. Consegui afundar, virei mergulhador instrutor, virei instrutor. Porque eu fiquei obcecado pela parada. Então, agora eu comecei a trabalhar na obra como labor. Falei assim, o quê? Isso aqui, me obcequei pela parada. Virei builder, entendeu? Então, eu acho assim que na vida, velho, o talentoso, ele sempre vai perder pro cara que é obcecado. Igual, eu nunca fui talentoso, beleza, eu era habilidoso, era rápido, sabia fazer gol na cabeça, eu era brabo, entendeu? Mas os caras talentosos, eles perdiam pra mim porque eu era obcecado. E o cara obcecado, ele já tá pronto pra tomar paulada. Porque ele sabe que, velho, eu sei que não vai ser fácil. Então, o cara obcecado, ele sempre vai ganhar do cara talentoso, velho. Sempre vai. Sempre vai. Não tem, porque o cara que é habilidoso, que é técnico e não sei o que, ele acha que ele resolve na mesma hora. E não é assim. O cara talentoso, o cara que é obcecado, ele vai correr, ele vai brigar, ele vai se doar. Quando eu era auxiliar técnico... Esforço ganha talento. Sim, eu sempre falei pros caras quando eu era auxiliar técnico do Dunbar lá, com o Christian Soares lá, que também brabo. Eu falava pros caras, falava assim, ó, um jogador diferenciado, ele ganha um jogo. Ganha. Só que um grupo de jogador com compromisso, ele ganha um campeonato. Então, muito mais fácil você tirar aquele preguiçoso, talentoso, que não quer fazer nada, não quer jogar pelo time, do que você ter um time comprometido na tua mão, velho. E a vida é assim, velho. O cara que acha que vai resolver no talento toda hora, ele vai perder pro cara que é obcecado, que é esforçado, velho. E talvez esse cara que é esforçado e é o cara que tá sempre ali, ó. É dispensado. Tá na lista, não tá. E comigo sempre foi assim, velho. E acontecendo que você... Porra, só tem o Caio. Pô, não pode falar palavrão, né? Pode, tem Só problema tem- não, relaxa. Só tem esse. Aí o que acontecia? Quem que ia decidir e quem que saía na foto de campeão? Então, no futebol, a gente tem esse ditado aí. Cuidado que nem sempre quem começa o campeonato sai na foto de campeão. Então, você tem que estar ali. A tua hora vai chegar, pai. Você tem que esperar E e estar assim, preparado. ser pai de jogador é muito Consistente difícil, ali. cara. Porque você escuta muita besteira. Eu escutei muita besteira durante a minha vida toda. Porra, teve, sim, jogador que chegou e falou pra mim assim, falou, eu tenho lá meu filho que, se me desculpe a sinceridade, mas ele é muito melhor do que seu filho. E como, eu fico pensando, como que ele não chegou a ser profissional? A minha resposta era sempre a mesma, você sabe que a lista de um jogador para ser profissional é 10. Não sei se na luta é assim também. Ele tem que seguir essas 10 regras. Não adianta seu filho ser bom, ser educado. Se ele não seguir essas 10 regras, ele não vai chegar a ser jogador profissional. Ele pode não ser o melhor.
Mas se ele seguir essas 10 regras, ele vai chegar a ser profissional. Ele poderia não ser o melhor jogador, mas ele seguia à risca essas 10, que era treinar, que era... São 10 mesmo ou é eu tô falando 10, número... mas eu acho que é mais de 10. Entendi. Qualquer jogador profissional o que eu pode sempre, falar o que eu pra você. sempre falo, é sempre assim, cara. E principalmente quando você vem de quebrada e dessas paradas aí, você não pode ir em lugar nenhum quando você tá ali fazendo o que todo mundo quer fazer. Sempre vai ter o cara que vai vir te dar né? uma pedrada, te desmerecer, e você tem que ser assim, pô, eu jogo bola demais. Porra, que legal. Só que qual que é a minha resposta pra isso aí? É lógico que eu não batia de frente com ninguém porque eu já tava ali, né? Jogar bola, qualquer um joga, cara. Agora, você ser um atleta profissional na tua área, na minha área, na área de quem compete, é totalmente diferente. Ah, eu luto jiu-jitsu. Eu sou um atleta profissional do jiu-jitsu. Você sabe qual é a diferença entre as duas coisas? Diferente. Então, entendeu? Quem vai saber essa diferença é só nós, pô, que viveu a parada. Sim. Entendeu? Você ser um atleta profissional, cara, quantos aniversários eu passei em casa? Quantos Natal eu passei em casa? Eu perdi a minha infância, pô. Eu perdi a minha juventude, não a infância, a minha juventude. De 15 até agora. Entendeu? Não tem isso, não tem, é Natal, é não sei o quê. Às vezes eu tava lá e o meu pai me ligava, e aí, Caio, tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Pô, tinha 2 pacotes de biscoito pra comer. Sim, e às vezes quando ele tava Entendeu? assim, pela região, eu acompanhava os treinos dele. Muitas vezes ele treinava em 2 períodos, de manhã e à tarde. Muitas vezes eu ia lá no CT, ele tava dormindo lá de chuteira. Primeira vez que eu tô falando isso aqui, ó. Ele tava dormindo lá de chuteira e às vezes com metade de um pacote de bolacha na mão, assim, ó. Alguém sabe desse tipo de história dos jogadores? E não é ele, é quase todos os jogadores são assim. Não, cara, é 1% só de jogador que vive aí, que vive o que quer ser um jogador de verdade. É 1%, cara. É por isso que é um esporte que muita gente fica frustrada, cara. Porque e é um processo. Você fica ali, ó, até martelando. Você tem 29 anos, irmão. Não vai dar certo ano que vem. Vai dar certo. Você não estudou, você não tem um curso profissional, você não tem uma faculdade, você não tem... você tá ali só apostando naquilo, pô. Então eu entendo a frustração de muita gente. Porque é dolorido. Tem cara que eu conheci na caminhada aí que os caras falam assim, ó. Eu não trocava ideia com você porque eu tinha raiva de você. Mas por quê, mano? Nunca... Assim, cara, vai doer o que eu vou te falar aqui, mas o meu sonho é ser jogador de futebol. Eu não consegui ser. Eu não conseguia chegar perto de você e trocar uma ideia com você, porque eu tô te falando aqui, eu tinha inveja de você. Não foi um nem dois, foi alguns. Entendeu? Então, existe um estudo em Harvard, foi feito na faculdade lá de Harvard dos Estados Unidos. Esse estudo ele foi publicado pela Gatorade também. Eles falam assim, um jogador, para ele se tornar profissional, ele sua 11 mil litros. É o cálculo. 11 mil litros de suor até você ser um jogador profissional. Você chegou a ser um jogador... Aí eles fizeram todo o cálculo, que é... Na época eles fizeram com o Gabigol esse teste. Com o Gabigol e com o Neymar quando ele é juvenil. Eles eram. Aí eles pegavam tudo que os caras suam durante o treino. Aí pegaram os estudos dos psicólogos também. Aí os psicólogos falando lá assim... Se ele leva 11 mil litros para virar um jogador de futebol profissional, ele tem mais 11 mil litros para desenvolver uma carreira. Então são 22 mil litros de suor até você assinar a ficha rosa. Que a gente fala a ficha rosa é quando você... Na época, né? Acho que era amarelo ou rosa. Era amarela e rosa junto. Acho que era amarela e rosa. Pensa, né? Não lembro bem. Aí, tipo assim... Pô, velho. É fácil suar 22 mil litros, entendeu? Aí o que os psicólogos sempre falam assim, a diferença entre um jogador que quer mesmo ser profissional e um jogador que ele só tá ali e vai parar pelo meio do caminho é o sangue no olho. Porque o jogador que ele tem sangue no olho, ele é diferente, meu irmão. Ele vai pra guerra, ele vai... Não tem. Ele vai sentar a madeira, se pedir pra correr mais, vai correr mais. Não tem. E é isso que eu falo. O cara obcecado e com sangue no olho, filho, é um atleta completo. E ele tem que querer. Tem muitas histórias assim das pessoas que falam:
ele foi jogador porque o pai dele foi jogador e não foi, e o pai dele quis. Não tem um pai, não tem uma mãe que faça o filho ser um jogador ou um atleta profissional. Ele vai ser se ele quiser. Meu outro filho foi jogador também. Mas ele chegou lá e ele não quis. Ele já estava na Europa, lá que o Caio colocou ele jogando lá, já estava. Ele tinha uma média melhor que a do Caio. Mas ele simplesmente não quis. Então não existe um pai que obrigue o filho a ser um atleta. Ele vai ser se ele quiser. Verdade. Tipo assim, e aí, lá na frente, velho? Eu tinha um treinador que, nossa, aquele ali era ruim também, o Cláudio Marques. Cláudio Marques, ó, foi o cara que me lançou no profissional, esse Cláudio Marques aí. Até hoje, Catega o nome dele, tá lá em Curitiba, lá diretor das categorias de base. E depois eu virei amigo dele. Pensa num treinador, eu mais tive linha uns dura que eu já encontros tive. com ele também depois. Mais linha dura, depois eu virei amigo dele. Ele já é tiozão, velho, já em tudo quanto é lugar que... Ei, professor, tá na onde? Ah, tô aqui no lugar, vem aqui tomar um café comigo. Ia lá, virei amigão dele, só ficava escutando as conversas. É uma celebridade lá. Celebridade ele é. Virei amigaço dele, entendeu? Ele que me lançou. Ele falava assim, ó, pra mim não interessa que você tem 16 anos. Você vai fazer o que eu tô mandando você fazer? Você pode ter 16, 20, 30, quando eu vou botar você pra jogar, eu não tô nem aí. Entendeu? Mas também você errava 2, 3 chutes no treino lá, já vai tomar banho. Chegava muito gordo aqui comigo, com essa bunda gorda e você não joga. Vai. Era poucas ideias, poucas ideias. Você tá louco, filho. Esse cara aí é outro também que sou muito agradecido a ele até hoje. Sempre mando mensagem pra ele. Maneiro demais. E outra coisa que você tá falando dos 11 mil litros, o senhor falou dessa série de requisitos, 10 requisitos. Tava conversando com um amigo outro dia, semana passada, Gabriel. O irmão dele trabalha com esse lance de jogador e tal, empresa de scout, de empresário e tal. Uma agência. Agência, E a gente tava falando que vai ter um monte de criança e de adolescente que vai cumprir esses 11 mil litros de suor, que vai cumprir todos esses requisitos e ainda assim não vai chegar. Vai ficar no meio do caminho. Imagina o cara que não suou os 11 mil e imagina o que isso. não... Entendeu? Porque tem uma galera que fala assim, não tá disposto a fazer, porque, assim, não tá disposto a pagar o preço, não ficou disposto a... Não cumpre os requisitos e não pagou o preço do porque suor. Assim, é uma... Né? Mas vai ter gente que vai fazer tudo e ainda assim não vai chegar. Porque é uma vida, né, cara? Se você falhar ali, entendeu? Quanto tempo você largou no meio do caminho. E eu posso afirmar, muita gente melhor que eu ficou pelo caminho. Muita. Mas, de repente, não cumpriu aquelas 10 itens da regra, né? E tem muita gente não acredita em Deus. Sim. Mas para quem acredita em Deus, fala, cara, isso aqui é uma... Por isso que a gente tá falando, a única explicação... É Deus? Para mim é Deus. Sim. Porque vai ter gente que, você tá falando, vai cumprir tudo isso, vai se dedicar igual a mim, vai suar igual a mim ou mais do que eu. Ou mais. Jogou até melhor e não chegou. E aí? Então não é para todo mundo. E mesmo aqueles que querem, que se dedicam, também vai ter gente que não vai chegar, pô. Não vai chegar. Por N motivos, né? Agora, para quem conseguiu achar que o cara tá ali por sorte e tal, não é? Tem um esforço aí, tem um preço a se pagar. Não, nunca é sorte, cara. A sorte, eu acho que tem que estar alinhada com o comprometimento, com a obsessão e com o hard work. Não tem, tem que ser uma mistura de tudo, velho, porque é muita não coisa. É fácil, cara, é muita gente. Igual, aqui é fácil ser jogador. Ninguém a concorrência é muito pequena. Agora no Brasil, parece que 3% só dos que iniciam chega a virar profissional. E as faltas de condições, né, que sobra, né? 3%, cara. 3%? 3%? E 1% chega a ganhar mais de 50 mil por ano. Por mês. 1%. É loucura? Entendeu? O que eu mais conheci no Rio de Janeiro, assim, que tive parceiro que jogou em time e chegou assim 23, 24 anos e já casou e com mulher e continuou jogando e não virou, pô. Não virou. E é triste a realidade, porque assim, eu sei porque eu vivi por isso, entendeu? Então é cara que tá ali, por exemplo, eu tenho um amigo meu que tá jogando Série B do Brasileiro e tipo, eu ajudando o cara daqui lá. Então é um mundo, cara, de ilusão que você não tá ligado.
Quem tá me escutando aí, que é jogador de Sabe, time né? pequeno, sabe muito Sabe, bem. né? Às vezes o cara tá aqui numa postura, velho. Sou jogador. É tudo pelo status, sou jogador. Mas o cara não consegue pagar uma conta, pô, tem que pedir dinheiro. É triste demais, porque se fosse na Europa, na Alemanha, isso aí não acontece. O cara é obrigado a pagar, a receber. Mas no Brasil, o nosso mês, ele tem 3 meses, pô. Você treina 3 meses pra tentar ver um dinheiro lá, entendeu? Até outro dia eu tava conversando com o Jean, que tá morando aqui agora. Joguei com ele lá no São José. O Jean jogou com o Corinthians, jogou com o Ronaldo. O cara foi ídolo na Alemanha. E o último time, assim, no Brasil, que eu falei, quer saber, velho? Não foi, pai? São José. Parei. Falei, pai, parei. Lá na pré-temporada, cara, 40 graus. E o treinador falou assim, velho, aqui você não joga comigo com menos de 8% de gordura. Falei, como assim, professor? Nem quando eu tava no Goiás eu jogava com 11% lá. Como que eu vou chegar a 8% de gordura aqui? Eu vou sumir, eu vou morrer? Nem Não tem é como. saudável isso. Beleza. Tá, até o Rezende lá, o Thiago Rezende, que depois ele virou treinador da seleção feminina agora aí. Eu falei assim, cara, vamos lá, professor. Pode meter marcha aí, vamos, mano. Solzão de São José lá, tal, não sei o quê. E voando, velho. Chegou num dia lá, chamei ele no canto, o treinador. Falei assim, professor, o que tá acontecendo aí? Ele, não, você é meu 9. 9, você é meu centroavante. Mas seu empresário não me liga, não fala nada. Esse dia aí eu falei assim, pai, acabou. Eu não quero. Empacotei minhas malas, fui embora, pô. E Ali muito isso. Ali eu decretei o final da minha carreira. Falei, pai, cara, calma, às vezes não é assim. Eu falei, pai, você é louco? Eu queria quebrar ele na porrada lá. Como que o cara vai falar isso na minha cara? Claro. Claro. Jogo televisionado, nem me levava. Porque aí o empresário, porque qual que é a chance do o jogo tá sendo televisionado? O cara chega aqui, ó, toma aqui 5 conto, bota o meu jogador aí, porque aí tá todo mundo vendo. Aí quando era jogo que não era televisionado, ele me botava titular pra roer o osso, entendeu? Muito tipo, às vezes o cara larga por causa disso. Aí eu tava conversando com o Jean, né, que eu trombei ele outro dia. Falei, pô, Jean, aquele time lá encerrou a minha carreira. Ele falou assim, encerrou a minha também. É mesmo? Aí ele parou de jogar naquele time lá. Aí que eu parei também, aí eu acabei vindo pra Austrália tentar jogar aqui. Qual era o time? Newcastle Jets. Não, lá. São José dos Campos. Até hoje, me deve, não recebi nada. Não só eu, né? E aí você vai nada. Treinando, se matando. Sem receber. Você joga 2 atacantes, mas tem mais 4, 5 lá concorrendo com você. Como que você faz, hein? E a torcida querendo bater na gente, porque eu lembro que teve um jogo que foi contra o Guarani lá, os caras mudaram o jogo lá pra Jacareí, tinha um estado de Jacareí lá, os caras mudaram o jogo de lá, porque esse clássico era o maior lá, é um dos clássicos mais antigos de São Paulo de futebol, é São José dos Campos contra o Guarani. E na época o Guarani tava com um timaço, mano. E tem até elas de torcida pegando. Só né? escuta. Aí beleza, os caras mudaram, a gente concentrado no hotel, a gente já escutava no rádio que os caras estavam se matando lá fora. Chegamos no estádio, o carro pegando fogo, os caras sendo no braço, porque as duas torcidas estavam se tretando. Aí essa semana aí eu lembro até hoje que a gente treinou a semana inteira pra não fazer falta na cabeça de área, porque na época tinha o Fumagalli, lembra? Fumagalli que batia a falta pra caralho. 3 minutos pra acabar o jogo, mano, vai lá dar um carrinho todo errado. Nós, meu Deus, aí o treinador só tomara que não faça gol. Tava 1-1, já era, caixa. Aí acabou o jogo, a torcida querendo invadir pra bater em nós. Aí uns caras do nosso time lá, tudo bundão. Falei assim, já vamos apanhar mesmo. Falei assim, ó, seguinte, seleciona 2 caras da torcida aí pra entrar trocar ideia com nós aí, porque isso aí não tá errado. Aí beleza, os caras da torcida entrou no vestiário pra trocar ideia. Falei assim, cara, vocês sabem que a gente já tá 3 meses sem salário aí, velho? Tipo assim, vocês estão querendo cobrar? Pô, vocês viram aí que não faltou entrega, a gente correu demais. Mas fazer o quê, irmão? Os caras tá ganhando dinheiro e a gente tá com 4 aí, ó. Tem filho, recém-nascido e não sei o quê. Vocês sabem disso? Os caras, não, como assim? Pô, na época era a GM Motors que tava botando dinheiro no clube lá. Os caras acham que tá entrando os caras, vocês, entendeu? Né? Tava entrando dinheiro com força, mas não tava chegando na gente, pô. A gente conseguiu inverter a ficha pros caras aí em cima do presidente, mano. Eu descobri essa parada que tinha torcida, que era um clássico assim de torcida organizada, no YouTube, com o canal do Cartolouco. Cartolouco, que era da Globo, e depois começou a fazer o canal Brasil dele sozinho. Pior ainda, cara. Tem um episódio que ele mostra ali, entra no ônibus de uva, mostra como é que é a doideira. É doideira, é o fanatismo, cara. É isso que também...
Tipo assim, é complicado ser jogador, cara, porque você nunca vai... Nem o Pelé agradou todos os treinadores, entendeu? Você vai. E é o fanatismo, né? Futebol é o fanatismo, meu irmão. Você tá louco, você não pode... É coisa que você não pode comentar, é abrir conversação sobre time, política, não vai acabar mais a resenha, mano. Não acaba mais. Por isso que eu prefiro, às vezes, quando você tá certo, velho. É isso aí mesmo, você tá certo, porque... Pra matar a resenha ali, né? Porque senão vai esticar até umas horas. E quantos times tu jogou? Em quantos países tu Eu rodei jogou? bastante. Uns eu ficava um pouco, outros ficavam um pouco mais. Fala Outros fala completavam o fala os contrato. países aí. Ele jogou até na Índia, cara. Eu fui pra Índia, Ele mas... falou os países aí. Na Índia, Suécia, Colômbia, isso. México, Indonésia, Paraguai. Fui pra tudo quanto é lugar. Alguns fazendo triple ou jogando contra os times daqui e dali. Indonésia. Mas ao total eu visitei 36 países. Tudo com Tudo futebol. através de futebol. Tudo. Maravilhoso. Aprendi a falar 6 línguas. Sensacional. E 6? 6. Ficou um tempo legal, então, em alguns países. Minha vida inteira. Eu sei com 16 anos, pô. Sei com 16 anos. Fala aí, quais idiomas tu fala? O português, é claro, né? Espanhol, inglês, Bahasa Indonésia. Sueco, se eu começar a falar de novo, eu vou lembrar. E italiano também, desenrola no italiano também. E aprende espanhol Muita também. coisa. Pô, já gastou um espanhol ali com a Barbie ali. Peroquê sim, peroquê não. Falei, opa, já começou ali a desenrolar. E sem dizer a cultura, né? Que a gente ganha em tudo quanto é país aí. Hoje eu tenho Bali como minha segunda casa lá. Ele é muito conhecido lá na Indonésia. E daí ele fala o Bahasa, né? Daí... A galera fica louca, né? Não, mas é muito legal, nossa, E quando vai lá visitar, ainda jogam, ainda bate uma bolinha? Não, lá é só praia, mergulho, né? Nego não quer vem jogar com a gente. Tá. Não. Já era, já e foi. por que Austrália? Quando tu decidiu deixar ali, acabou, encerrou a carreira, por que tu falou, eu decidi tentar vir pra Austrália? Por que tentou vir fazer carreira? Eu já sabia que o meu tornozelo eu já tinha um problema crônico no tornozelo. Até hoje, jogar igual eu tava no Dunbar aí agora 4 meses atrás, eu fiz a pré-temporada com os caras lá, ia voltar a jogar de novo em high performance aqui depois de velho, né? Pedi a chance pro Christian lá, ele falou assim, não, venha, seja bem-vindo aí. Aí tava treinando 3 vezes na semana, tava fino, mas aí já não dá mais. Aí eu tinha que passar na academia pra fazer banheira de gelo todo dia, velho. Aí começou a ficar sacrificante, falei assim, aí eu tive que me focar na minha empresa um pouco mais, eu falei assim, não, entendeu? Vou deixar esse sonho de aposentar a chuteira aí pra lá, porque não dá, velho. É muita dor, o corpo já começa a cobrar, aí vem namorada, aí o cara não tem tempo pra nada, aí é muita coisa, né, velho? Aí acabei desistindo, mas tava quase lá, já tava perto de voltar a jogar oficialmente de novo. Agora, por que Agora, 4 meses atrás. Novembro, né? Dezembro, até finalzinho de fevereiro, eu tava treinando com os caras. Mas em 2017, quando você veio pra Sim, jogar. Tava bem. Vim pra tentar jogar. Não tinha nada certo, mas já caí lá num time lá pra fazer um pré-contrato lá e tava indo bem. Aí o torneio. Como tu chega aqui? Tu fala com quem? Com quem que tu conversa começa a ligar aqui e ali, conhece um da bola aqui, um ali, entendeu? A internet hoje em dia é muito fácil também. Eu vim de turista. Veio de visto de turista, aí lá eles começaram a mexer com o contrato. Ali, chegou no clube. Isso. Já chegou falando inglês? Já falava inglês. Maneiro. Entendeu? Aí, mais ou menos assim. Aí veio o Covid, né? Aí não deu certo lá e eu vim pro Rockdale Suns de Kogarah ali. Ali também já tava indo bem, tava ganhando por um salário maneiro, quase melhor do que no time que eu cheguei lá. Aí os caras tinham me dado emprego, tudo. Puf, Covid. Putz. Aí já os caras fechou. Te deram emprego como jogador? Com o jogador e me arrumava trabalho também na obra. Eu não fazia nada. Os caras mexiam com o negócio de governo lá, eu ficava de supervisor de não sei o que lá. Claro, coxambrada, uma coxambrada linda, sim. tipo pra... Estádio dos caras. Deixa meu jogador descansar. Estádio dos caras. Eu acho que os caras aí são Macedônia, eu acho. Mas da Macedônia, os caras tudo fanático de futebol também. Estádio top. Nossa, mó resenha também. Grama natural? Aí veio o Covid. Não, lá é sintético. Tu gostava de jogar sintético? Não, nenhum jogador.
Eu vou repetir uma frase, né? Se grama sintética fosse boa, a vaca comia, né? Não dá? Acaba com o tornozelo do cara, joelho, Ruim, meu, né? Como é que faz pra esquece. girar ali? Como é que gira? Como É é que perigoso, mexe? né, velho? É, É ele perigoso, prende, né? ele prende. E Desesperador, né? se a grama for de má qualidade, pior ainda. Deu um carrinho, esquece, vai ficar 3 semanas com o relógio aqui, né? É, grama sintética não é bom, não. Nunca fui fã. E a sensação que eu tenho olhando da televisão é que o kick da bola é diferente. Diferente, velocidade da bola é diferente, o domínio da bola é diferente, a batida, é tudo ruim, mano. Tudo ruim, né? Porque elimina aquela dificuldade também do campo de grama natural, né? Que aí o campo, ele tá perfeito. Por isso que tá matando muito a habilidade do jogador brasileiro também. Essa falta de improvisação. Eu também acho que isso era... A molecada Era parou de jogar bom. na rua, não Aquela joga mais na coisa da rua. Arrancar a do cabeça barro, do dedão. esburacado, Ninguém É. arranca mais. descalço. Acho que É. aquilo ali dava muita Valendo habilidade. 2 coca com frango, ixi, não tem mais. Que aí dava muita habilidade. É, a dificuldade, às vezes, do terreno é o que se torna habilidoso, né? Você Isso. dribla até o campo O cara faz a tabela com meio fio, Isso. deixa a bola não, passar isso aí por não dentro, por existe baixo do mais. buraco a propósito. Assisti uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo é o mais brabo que tem, um dos treinadores mais brabo que tem. Você não existe criança. Não tem que estar ensinando um negócio de posicionamento disso e daquilo. Criança tem que jogar em campo de 20 por 20, buracado, com barro, porque é ali que o jogador vai ganhar o talento natural, né? Acho que você jogando descalço. Hoje em dia outra aqui na coisa. Austrália, eu vou assistir uns treinos que os caras tá dando aí, mano. Pelo amor de Deus, com os campos desses daí, tipo, não tem nada a ver, entendeu? Fundamento, não existe fundamento aqui na Austrália. Beleza, tem umas academias aí brasileiras aí que é braba aí, tem o Christian Soares, que ele é brabo, ele tem a escolinha dele lá, que é o Flow. Tem uns mano que são 2 gêmeos, que é da L Academy lá, esses caras também ensinam futebol muito brabo. E é isso, não tem muito mais do que isso aí não, velho. Olha que eu Mas reviro não tudo são quanto é. clubes, né? São E escolinhas, são academias. academias. Que é específico ali pra ensinar o jogador mesmo, entendeu? Porque tem umas aí que é só o pickpockets que a gente fala, né? É só batedor de carteira que vai lá, solta a bola no meio e couro come. É o pique. Pickpockets? É o pique, pô. Os caras cobram pra cuidar de criança, a verdade é essa. Desesperador. Desesperador. É pickpocket, desesperador, muito mano. bom. É desesperador, porque aí só o fato da gente ser brasileiro, a gente, os caras manjam muito de bola, ou jiu-jitsu. Né? Aí tem uns caras que aproveitam esse embalo aí, botam camisa lá, fala que foi, e é isso. Entendeu? Assiste meia dúzia de vídeo no YouTube aí, já é treinador. Já era. Já era. Por isso que a qualidade também tá acabando muito, hein? Caindo muito, né? E esses caras nunca fizeram teu visto. Esse cara do Rockdale ali, que tu falou. Rockdale o quê? Suns. Suns. Não, aí que entrou o Diego, a Thaís e o Enzo. Essa história que a gente tava ali na hora do almoço. Foi essa daí que aí o meu tornozelo já não aguentava mais, veio o Covid. Mas aí tu já não tava mais trabalhando pra eles. Veio o Covid, tu já não tava mais trabalhando com Não, eles. ainda continuei treinando com eles. Treinando com eles. Com eles, No trabalho também com eles. Não, aí eu saí desse trabalho e comecei a trabalhar para outra empresa que eu também entrei na peixada por causa de futebol. Que lá os caras me Aí, abulinavam. desenrola isso aí, que isso aí essa história é sensacional, pô. Então, Dentro né, do Covid. aí na época do Covid eu perdi emprego, né? O clube, eles tinham me oferecido, na época era 2.500 por semana, o Rockdale Suns, mais o que eu ganhava no trabalho, mais academia e mais 600 de ajuda de aluguel. Então era muita grana, mano. Tipo assim, pra vida que a gente leva aqui na Austrália, é bom, é muito bom. Falei, nossa, coisa linda. Eu tava morando do lado ali já. Coisa linda, os caras me ajudando, beleza. Pum, Covid. Aí na época do Covid, essa empresa aí também cortou metade dos caras, e na época não era cidadão ainda. Tinha visto estudante, os caras não podiam. Assim, ó, cara, vai sair metade de todo mundo aqui, não tem o que fazer. Aí de 2.500, os caras me ofereceram 600 por semana. Falei assim, como é que eu vou sobreviver? Não tem como, aí os caras não tinham ideia de quando ia voltar os treinos de novo. Aí foi que eu arrumei esse emprego nessa empresa aí de construção, que eu era labor, né? Não sabia fazer nada. Saí de jogador pra virar labor. Entendeu? Tanto que aqui a transição da chuteira, que era pesada, que eu reclamava, pra uma botina de ferro do outro dia. Ali, você, nas primeiras carcadas que os caras te davam na obra, você já olhava assim, meu Deus, mano, o que eu tô fazendo aqui, cara? Mas é isso aí que eu tenho que passar, vambora.
entendeu? Vambora. É o que eu te falava. O cara falou assim, ó, que eu tenho pra isso aqui. Eu preciso de alguém que cata o lixo nas obras e dirige esse caminhão. Você quer? Na época o cara me pagava $50 a hora, que é muita grana aqui, que você sabe, né? Pra um labor, né? Então o cara gostava de mim, realmente, né? Aí lá eu comecei a virar chacota dos caras, né? Aí porque os caras sabiam que eu era jogador e tava ali na peixada porque o patrão era fanático pro futebol e tinha um clube. Então os caras achavam que eu não tinha potencial pra estar ali catando lixo. Então, acontecia alguma coisa, os caras já olhavam pra mim e falavam, deixa comigo, pô, é eu mesmo. Ah, tem que remover aquele lixo. Véi, eu vou ser o melhor removedor de lixo que você já viu na vida. Cara, tem que varrer. Mano, melhor varredor que eu já sonhei em ser varredor. Então os caras não conseguiam me irritar porque eu já tava ali na merda, mano. Entendeu? Eu vou fazer o quê? Eu era jogador, agora eu sou catador de lixo, pô. Vou fazer o quê? Aí que entra o Diego e a Thaís na minha vida, né? Que aí o Rafael Galdino, né, meu irmão, me ligou e falou assim, cara, você tem todos os requisitos pra você aplicar esse visto aqui, que é o Distinguished Talent. Aí eu peguei e comecei a dar uma lida lá nos requisitos. Eu falei, mano, você é louco, esse visto aqui é pra celebridade, mano. Não vou nem nas tuas ideias, porque não vai dar bom isso aí. Ele, não, mano, você tem tudo aí e tal, não sei o quê. E outra, eu já falei com a advogada aqui, que é a Thaís, e o filho dela é fanático por futebol. Ela quer que você dê uma aula pra ele. Vai lá, pô, não custa nada. Eu falei, e agora, mano? Falei, a chance de eu abrir a escolinha. O que eu preciso pra abrir uma escolinha? Preciso de equipamento, de bola e de uniforme. Comprei todos os uniformes que tava no estoque de uma loja lá. Pedi pra um cara fazer aquele sprint Iron Transfer. Fazer uma logo lá, que a gente fez na hora lá, tal. Passei com o ferro de passar-roupa. Vim, pá. Cheguei pra dar aula pro Enzo. Aí chegou no final do treino, o Diego tava lá, eu olhando aquele cara pequeno lá fora, né? Aí ele, tudo bem, meu nome é Diego, apertou minha mão, quase quebrou minha mão. E você pensou, tomara que ele gostou do Eu treino. falei, eu acho que ele deve, se ele não gostou, caralho, você é louco, o cara não passava nem na porta, você é louco. Eu falei, prazer, Diego, da hora, legal, então não sei o que. Ele falou assim, cara, eu nunca vi, em todas as escolinhas que eu levei meu filho, eu nunca vi ninguém dar uma aula igual você deu. Falei assim, você não precisa me falar nada, meteu a mão no bolso, toma aqui esse dinheiro, entendeu? Eu já passei por isso, abra a sua escolinha, entendeu? Você não precisa nem me dar, se você quiser dar aula pro Enzo, aí você dá, se não quiser também, tá de boa, toma aqui, você tem muito talento. Aí entrou a Thaís, falou assim, Caio, eu te dou 70% de chance de você ganhar esse visto aí. Falei, mas aí, Caio, no ruim, você vai ficar no Bleed Visa aí, ó. Entendeu? Com Medicare, tudo. E se não der certo, você pega e vai embora. Só que aí chegou numa metade do caminho ali que eu comecei a acreditar nesse visto aí. Falei, cara, tem uma chance aqui. Foi daí que eu comecei a investir na escolinha, né? E começou a deslanchar. Fizemos um projeto pra criança autista que entrou no governo. E nisso foi. Consegui carta de todo mundo. Tava envolvidaço no futebol. Perdi gente por causa do futebol, entendeu? Porque... é igual eu te falei, eu tava obcecado. Eu respirava futebol 24/7, 7 dias da semana. Era só o que eu fazia. Era bola, 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 bola. Segunda-feira tinha a escolinha. Terça-feira tinha o Dunbar, que eu era auxiliar técnico do Dunbar com o Christian lá. Time profissional. Aí, quarta-feira tinha a escolinha. Quinta-feira tinha Dunbar. Sexta-feira tinha a escolinha. Sábado tinha o jogo do Dunbar. E domingo de manhã tinha treino da escolinha. Que moleque aguenta isso? Então eu era obcecado pela parada. Perdi muita gente, mas ali, mano, focado. Até que saiu o meu visto, né? Aí tudo mudou. O Distinguished Talent. Visto de talento. Visto de talento. Que E tu não também é acreditava. outra coisa que não tem como não ser Deus. Não tem como. Entendeu? Você ali... Cara, eu sei que não tem como dar certo isso aí. Isso é uma coisa muito difícil, cara. E a Thaís falou, olha só, Caio, aconteceu uma coisa que eles nunca, desde que eu aplico o visto pra todo mundo aqui, nunca aconteceu. Me ligaram da imigração, perguntando se você ainda tinha interesse de ficar aqui. Então, por favor, vai. E eu tava com medo de fazer o PTI teste, porque eu nunca fui, eu não sou bom de estudar. Estudei 2 dias, fui lá e passei. Tem nego que estuda 6 meses e não passa no teste. Não foi, pai? 2 dias, eu falei, pai, é isso aí mesmo. Eu sei que é pra ser, vou lá. Tirei, era pra mim tirar, acho que 50 e pouco, tirei quase 80. Uma nota assim que não existe também. Do teste de PTI. inglês? Uhum. Liguei pros manos lá que dá o curso lá, os caras, não, 6 meses, 8 semanas. Falei, o quê? Você é louco? Eu vou lá e vou passar. Você não passa. Eu falei, então deixa comigo então.
Fui lá e passei na parada. Também não tem como ser Deus, velho. Aí tem o Dudu, que é um amigo meu, ele falou assim, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer a prova. Você tem que saber fazer a prova. Você já sabe falar inglês, então você tem que aprender a fazer a prova, você vai passar. 2 horas. Nem terminamos de fazer o curso, tomamos umas brejas. Fui lá, fiz, passei. Não tem como não ser Deus, porque ali a pressão é que faz a pessoa reprovar. Errar, Você chega ali, os caras te revistando, te dá 3 revistas, 4 revistas pra você entrar e fazer uma prova, pô. O nego que não é acostumado com pressão, eu sempre fui acostumado, sempre fui acostumado com a pressão desde que eu nasci, né? Ali, pra mim, foi a hora que a pressão me ajudou, porque eu tava lá na cadeira, e o cara, você tem que parar, você não pode ficar fazendo barulho, não sei o quê. Você, e aí, que hora que eu vou começar a prova aí? E os caras tudo nervoso lá. Você quer começar minha prova aí, pô? Quer terminar e ir embora? Não, pô. Tranquilo, não sei o quê. Aí, a pressão ali, ela me ajudou, porque eu fui e desenrolei. A galera reprova no nervosismo, entendeu? E eu tava tranquilão nessa. Pô, já tinha sido xingado por torcida. Nossa, no mundo nossa. Quantas coisas, né? Zagueiro xingando, ameaçando. Não. Fala aí. Isso aí eu acho que é de menos, né? Isso aí tá preparado já, isso aí é de menos. A pressão de fazer a prova foi... Foi ficha. Mamão. Ali foi mamão. De tudo que eu já tinha passado e já sabia que o visto estava aprovado já, eu só tinha que passar naquilo ali. Então ali foi ficha. E tipo assim, a caminhada, né? Aí eu lembrei, quando a Thaís me ligou e me deu a notícia que o visto tinha sido aprovado, na hora... Até hoje não acredito assim que, pô, que é isso aí mesmo. Que aí você já foi no dicionário e viu o que esse distinguished ele significa. Isso aí dói muita gente, né? Se eu falo assim, não, significa isso. Mas procurar saber o que significa distinguished no dicionário australiano, ele tá acima da excelência. Entendeu? Então, todo lugar que eu chego aqui, eu mostro o meu visto lá para fazer um documento ou qualquer coisa aqui, eles... O que você faz? Já o trato é diferente, né? É diferente. O trato é diferente, é verdade. É só Deus, né, cara? Não tem... Então, tipo, tantas pessoas aqui, assim, que eu sou grato aqui na Austrália demais. Diego, Rafael, Thaís, entendeu? Que são pessoas, assim, que diretamente... Esses daí, eu tenho certeza que se alguém for falar alguma merda de mim pra essas pessoas aí, velho... eu conheço o cara aí, tá falando merda, entendeu? Porque ele sabe o que eu realmente sofri nisso aqui. Pra chegar e tá aqui hoje com meu pai, com a minha mãe, com minhas irmãs, com a minha família aqui, entendeu? Só eu sei e poucas pessoas sabem também que o fardo, ele foi pesado, véio. Foi pesado, tive depressão, fiquei mal, entendeu? Cheguei a ponto de quase tirar minha própria vida. Uma mudança muito grande do que tu vivia pra, de repente, do nada, tá trabalhando em outra parada totalmente diferente, sofrendo esse tipo de bullying, né? E chegar assim... Cheguei no edge da minha vida, pô. Onde eu não tava feliz, eu tava triste, tava na depressão. Eu fiquei 3 meses trancado dentro do meu quarto. Pra todo mundo, eu tava feliz, eu tava normal, mas eu não via a hora de chegar em casa, tomar um banho e me trancar no meu quarto. Fiquei no colchão de ar, dormindo. Não porque não tinha dinheiro pra comprar outros... Pra mim, ali, minha vida já... O que eu tenho pra fazer da vida? Veio o Covid. Tinha acabado, lembra que eu te contei que eu tava investindo na minha vila lá em Bali? Tinha acabado de mandar $60 mil pra começar a casa, velho. 2 semanas, Covid. Meu Deus, velho. Meu Deus. O que eu vou fazer? Bali vive de turismo. Lockdown. Graças a Deus, essa vila aí já virou outra e já virou um terreno. Tô indo no dia 12 lá agora pra levantar outra vila. Então, tem como não ser Deus, entendeu? E, assim, eu acho que eu nunca... Pouca gente sabe disso, mas entendeu? Talvez sirva de inspiração pra alguém que tá passando por esse momento aí. Que às vezes acontece, a gente não acredita até acontecer com a gente, que é depressão, né? Só entende quem passa por lá. E eu passei por lá, entendeu? Tive essa caminhada escura. É uma caminhada muito escura que... Às vezes você é um cara da resenha, você tá na resenha com todo mundo, mas ninguém chega pra perguntar, e aí, irmão? Quer trocar uma ideia? O que você tá passando? O que você tá precisando? Ninguém. Esse momento aí é só você, é só seu, velho. Você tem que ter muita força pra sair de lá. Aí que entra a menina lá que eu te falei que quer escrever um livro. Que essa mina aí, ela é psicóloga, ela me ajudou. Eu pedi uma ajuda profissional, né? Que me deu uma ajuda a sair daí. Importante, né? E ela pediu já 2 vezes, mas assim,
Eu não sei se eu tenho coragem de expor de verdade mesmo o que eu vivi nessa época aí, né? Porque foi uma época muito sombria, muito escura, onde quem me salvou foi o Gustavo, que tava sem grana, tava quebrado, Covid, não sei o quê. Numa brincadeira, ela me transferiu $500 na minha conta, que ele tava com Covid, ele tava na balcony, que era o primeiro andar, né? Que ele morava. Aí nós era irmão, nós era brother, eu ficava sentado lá embaixo na rua. Aí ele pegava, colocava a cerveja no balde, ele soltava pra mim e nós trocando ideia, porque era com o lockdown, não tinha o que fazer. Ele, você tá chorando demais aí, vou te dar $500 aí pra você parar de chorar. E aquele $500 salvou minha vida. Salvou minha vida, porque essa época eu tinha, tipo, 40, 50 pila na conta. Eu falei assim, cara, antes de eu fazer o que eu tô pensando em fazer aí, eu acho que eu vou dar, pelo menos, o último abraço no meu pai e na minha mãe. Que foi isso que me manteve vivo também. Até hoje tem uma caixinha de celular lá. O dia que meu pai chegou aqui, né? O Gustavo falou, esse cara aqui, ó, todo dia, ele trabalhava, ele chegava em casa. Esse dinheiro aqui é pra mim pagar minhas contas. Ele tinha uma caixinha de celular. Ele botava isso aqui pra trazer meu pai e minha mãe. Até hoje tem essa caixinha lá. Tá vazia agora, né? Porque... O pai e a mãe já tá aqui, né? Estão tudo aqui já. Mas foi um momento assim que... Às vezes eu acho que as coisas tá ruins, eu lembro. E o nome do livro ele já tem, é tipo In the Edge of My Life. Que o The Edge era lá em Vaucluse. Se eu ouvir falar o The Gap, sabe o que é o The Gap? Não. É lá onde todo mundo vai e pula. Pô. Eu fui lá. Eu cheguei a olhar pra baixo, velho. Ali foi Deus que não deixou também. Porque aí você chega num momento assim que aí eu vou fazer o que da minha vida? Não tenho dinheiro, tudo do outro lado do país. Os caras que eu achava que era meus fechamentos, pô, tudo pulando fora. Os caras que eu poderia chegar e trocar uma ideia, nunca apareceu, até hoje. Entendeu? Então, pra sair desse lugar aí foi difícil. E hoje, por isso que, assim, na vida do cara, velho, você tem que achar o fundo, mano. E ali foi o fundo. Eu bati no fundo e agora eu tô no topo de novo. Agora eu não vou voltar pro fundo mais. Não vou. Entendeu? Quem me ajudou lá no fundo, eu vou lembrar pra caralho. Mas quem não me deu a mão quando eu tava lá no fundo, eu vou lembrar muito mais. Então, essa parte da minha vida aí foi uma... Acho que é ali que eu aprendi a virar homem, né? Que eu assumi tudo a responsa. Falei, não, sou eu que tenho que mudar a vida de todo mundo e é isso. Entendeu? Vou me obcecar aqui e pode vir paulada pra tudo quanto é lado. Tanto que eu era leiba, hoje em dia eu sou builder de casa de luxo. Entendeu? Cavava valeta 3 anos atrás. Véio. Comecei cavando valeta. Tem umas fotos até hoje. Volta e meia eu posto essa foto aí. Eu lá sem camisa aqui, ó, cavando no barro. E hoje eu chego assim, não, eu quero que você faça assim. Pacote as ferramentas vai embora, você não fez do jeito que eu tô falando, entendeu? Não vou travar teu pagamento até... Tipo assim, não tem. Lá na obra eu cheguei aqui. Entendeu? Mas eu bati lá. Lá embaixo. Sensacional. E não tem como não ser Deus também. E como que começa essa parada dessa... Da Trade Experts. Trade Experts? É porque eu fico lendo só contratos, mas não é contrato. Trade Experts, tá aqui, Esse daqui eu gosto mais que é assim, vai botar um negoção aqui na frente, né? Não, tá bonito. Não, então saiu daí. Eu tive essa oportunidade aí de começar como leiba nessa casa de Earwood aí. Aí tava lá, fui mostrando interesse, fui aprendendo. Aí quando a virada que os caras começaram a ver que eu era inteligente, eu já tinha experiência na obra, né? Eu já tinha experiência, mas ali eu tava como labor, porque eu tava ganhando bem. E falei assim, melhor eu estar labor aqui ganhando bem do que eu ser um carpinteiro e tá ganhando menos do que o labor, né? Claro. Porque teve uma época aí que os labor estavam ganhando mais do que os carpinteiros. Aí eu comecei... Porque faltava muito. Faltava. Tinha labor ganhando 65 conto a hora. Eu cheguei aqui em 2021 e me colocaram num grupo desses de labor high. E também, então, $47 para desmontar, tirar umas caixas dentro de um container e montar uma cadeira, pegar uma cadeira igual essa aqui, de duas office. partes, e juntar, pegar outra, abrir a caixa, tirar, 2 partes, juntar, $47 por hora. Eu fui amarradão, meu primeiro contato com aquele grupinho, eu não conhecia nada. Aí o cara falou, pô, não, tô há 3 semanas querendo, anunciando nesse grupo.
Começou com 30 horas, foi 32, 34, 36. E eu pensei que eu tava felizão ali já, entendeu? Pô, mas porque ninguém queria trabalhar porque o governo tava pagando, acho que tava 700 pila por semana. Então a galera não queria trabalhar. Não Aí queria, foi só aumentando, foi aumentando. Isso, exato. Aí eu sempre tive, depois que eu parei de jogar assim profissionalmente, justamente naquela época do Covid ali, aí eu falei, vou fazer o quê, mano? Eu não tenho visto, não tenho nada, era o que sobrava pra nós. Era o que sobrava, era obra, ser esculachado, entendeu? E o cara olhando assim, ixi, já vários sites eu já fui expulso, vários sites já arrumei treta, porque eu não sou de levar desaforo pra casa. Como eu te falei, eu sempre fui de bater de frente. E tipo assim, eu vi a situação que, pô, eu não tô passando fome. Os caras esculachando, a rapaziada gritando, tratando assim, meu irmão. Essa lei aqui da Austrália, você sabe, né, que não é boa, né? Verdade. Mas aí, tipo assim, eu sempre bati de frente. E os caras... Teve uma coisa, velho, que eu cheguei numa obra uma vez. Aí era um prédio gigante. Ao chegar lá, tinha uns 8 brasileiros. Aí os caras chegavam de manhã pra pegar a vassoura e sair varrendo. Porque a vassoura era o serviço mais fácil. Aí, tipo, era uma briga pra ficar na vassoura. Porque os caras botavam... Mas juro por Deus, os caras que tá assistindo, esse cara vai lembrar dessa resenha aí. Aí os caras botavam o fone de ouvido e saiam varrendo. Chegava no final do dia, o que eu fiz? Eu varri sei lá quantos apartamentos. Aí chegou no dia aí, como os builders lá percebeu que os caras amavam a vassoura, os caras começou, não, o builder começou, não, você vai na vassoura hoje, começou a falar, Mas porque o senão rodízio, os caras o rodízio chegavam, da vassoura. catava a vassoura e sumia. Aí caiu que o builder falou assim, ah, você aí pega a vassoura. Aí eu fiquei puto. Eu falei, eu não vou varrer nada, não. Não vou varrer, eu sou muito melhor que isso aí. Aí, tipo, na frente uns 40 caras, que é o toolbox talk que fala, né? De manhã. Eu falei assim, não vou varrer nada, não, velho. Ele, como assim? Eu não vou, mano. Eu sou mais inteligente que isso aí. Pode dar vassoura pra quem gosta, não. Me bota aí pra fazer outra coisa. Aí ele olhou assim, você sabe fazer G-Proc? Eu falei, vixe, sei fazer de trás pra frente. Sei nem que G-Proc que era, pô. Sei nem que era, pô. O Xandinho contou essa resenha, que aqui na obra é assim, pô. Falei, tem mais de 4 anos de experiência no G-Proc aí. Mas vassoura eu não faço. Aí o cara, não, então tá bom, vai com os inglês lá, vai fazer o G-Proc com os caras. Aí cheguei lá, já cheguei no dono. Falei, quem que é o dono da empresa aí? Falei, sou eu, que não sei o quê. Falei, sei nem o que é G-Proc. Mas se você me ensinar, eu vou ser o melhor G-Proc que tiver aí. Ele, porra, gostei da sua ideia, tal, não sei o quê. Ele, vem aqui, isso aqui é uma faca, me deu uma faca. Isso aqui é um esquadro e vem aqui. Na época os caras estavam botando umas portas de alumínio em prédio. E essa porta de alumínio, ela tem que ser fireproof, tá ligado? Então os caras enchem a lateral, assim, dessa porta, que é de ferro, com G-Proc, porque o G-Proc não pega fogo. Pega fogo. O meu trabalho era ficar colando o G-Proc ali dentro. Cortava certinho. Cortava certinho nada. Cortava colava. tudo moda, caralho. Colava ali e já era. Eu falei, é isso aí que é pra fazer? O cara, esse aqui é o seu trabalho, você tem até o final do dia pra fazer essas 4 portas aí. Vou lá buscar um café pra nós, entendeu? Vai, continua aí, entendeu? Não tem muito segredo, vai enchendo aí e tal, não sei o quê. O cara voltou do café, eu já tinha feito Tudo as 4 pronto, portas. O cara, você trabalha pra quem? Eu falei, não trabalho pra ninguém, não. Já me dá teu número. No outro dia eu já vou ter contratado pros caras direto, ganhando 45 a hora, mano. Entendeu? Enquanto na vassoura lá os caras estavam tirando $24 a hora. Então tudo é personalidade, tem que ter personalidade. Eu falei assim, eu vou ficar nessa vassoura aí nada, mano, tá louco? Aí que começou a minha caminhada na obra. Aí aprendi aqui, sai desse, sai pro outro, aprendi o outro. Mas a virada de chave mesmo, que eu descobri que eu queria trampar com obra mesmo, foi quando eu trampei na Cartier, mano, lá da City. E foi uma palavra que mudou a minha vida e mudou o meu modo de pensar da obra. Gambiarra. Gambiarra, mano. Porque eu tava ali, ó. A obra começou com 18 milhões de budget. O orçamento era 18 milhões pra terminar. Aquela sabe, bonitona Cartier lá. Sim. Passei 8 meses lá trampando lá dentro. É mesmo? Não tinha hora. 24 horas que você trabalhava, você trabalhava. Aí foi uns manos lá de Curitiba que me botou lá. Tava Aí, beleza. trabalhando pra uma empresa. Tava trabalhando pra um cara que me botou lá. Eu nem manjava muita coisa, velho. Eu manjava, assim, de carpintaria pesada, tipo, frame, essas paradas que... Tipo, quem é bom, ele não trampa na carpintaria, trampa com acabamento, né, velho? Então, eu já tinha ali as minhas ferramentas, tudo, já manjava Entendi. como fazer uma coisa ou outra. Mas ali na Cartier, velho, o bagulho era luxo, mano. A gente cortava um painel de madeira, assim, que era $12 mil cada painel, velho. A obra terminou com 38 milhões. Aí, quando eu comecei a ganhar fita, o que era mesmo uma obra aqui?
a palavra gambiarra. Como que a gambiarra entra na minha vida? Tô lá, não sei o quê, e os caras lá arrumando um negócio lá, tem que ficar assim. Aí eu só olhando de longe, né? Falei assim, meu, se a gente pegar e lixar ali atrás, mete umas colas, dá uns tiros de prego aqui, essa parada aí vai segurar lá e já era, vai ficar bom. Pois eu sei resolver isso aí, deixa comigo. Aí eu, meu Deus do céu, né? Tô chamando numa responsa aí que ninguém queria se meter. Os caras chegavam lá com aquelas ferramentas, mano. As ferramentas dos caras, 50 mil de ferramenta, só ferramenta pesada, porque ali era o auge da obra que eu tava vivendo naquele momento. Era a Cartier, mano, porque ali só tava os melhores profissionais da área. Falei, deixa comigo aí, eu resolvo aí. Os caras tudo mais, deixa eu trabalhar sozinho aqui, né? Os caras viram as costas, fui lá, fiz uma gambiarra braba, tinha umas colas, deixei o bagulho bonito. Falei, aí, mano, arrumei aí. Os caras foram lá, mexeu no negócio, o negócio ficou... Falei, é isso aí? O cara, é isso aí, excelente. Falei, isso aí é uma gambiarra. Os caras, o que é gambiarra? Falei, gambiarra? Tem que ficar bom aí, mas lá atrás você tirar isso aí, tá, né? Ele, exatamente. É isso que você tem que fazer. Aqui à frente tem que ficar bom, lá atrás nós não estamos aí, como é que vai ficar? Então é gambiarra. Meu apelido lá na Cartier virou gambiarra. Tudo quanto é xaxixe que eu tinha que fazer. Aí os caras, como é que é a palavra lá? Como que é? Gambiarra. Gambiarra? É, gambiarra. Vem aqui, vem fazer uma gambiarra aqui. Eu falei assim, o quê? A obra é isso, cara? Tipo, tem que ficar bonito na frente e atrás. Aí que eu comecei a virar a chave. Porque não ali, é estrutural, né? Tu tá fazendo só a parte pra ficar bonito. luxuoso, bonito, né? Daí que eu comecei a trabalhar nessa marca aí. Aí teve um mano meu que é o Bruninho, que começou também, mas hoje ele já não tá com a gente, ele tá focado em outras paradas, que me ajudou a começar essa empresa aí. E agora a gente tá com 6 carpinteiros brabo, Rodrigo, Fábio, tem o Luiz, tem a Stephanie, que é Project Manager. Meu pai tá sempre dando os conselhos pra gente lá, que meu pai manja disso. Fora os subcontractor, né? Que todos os caras que prestam serviço pra minha empresa são brasileiros. Eu tô tentando fazer uma parada que ninguém aqui faz. Eu só quero brasileiro trabalhando pra mim. E vou mostrar, como já estamos mostrando, que os brasileiros são os melhores trade aqui da Austrália. São os melhores. Mas você tem que achar os caras certos, porque tem uns caras que não quer nada com nada. Mas quando você acha os caras que é profissional e que gosta que tá... O brasileiro é o melhor que tem. Melhor. Se eles atrasar um pouco o relógio deles e começar a chegar no horário, é os melhores que tem. Mas, ainda assim, é os melhores. Entendeu? Então, todos os caras que prestam serviço para minha empresa são brasileiros. E faço questão de falar assim, essa empresa aqui é brasileira. E não vou pagar pela língua, porque eu sei que todos os caras que pisam lá, os caras me respeitam. E os caras fazem a parada do jeito que tem que ser feito, porque eu bato no peito e falo assim, nós somos brasileiros, nós vamos fazer a parada diferenciada. Nós vamos mostrar para esses caras que brasileiro também sabe construir casa de luxo aqui. E já provamos, porque uma das casas que a gente fez tá indo pro Master Build Association agora, que é a premiação da Austrália inteira, das melhores casas construídas na Austrália inteira. E uma das casas que a gente fez tá concorrendo em 3 categorias agora. Meus parabéns, irmão. Não é fácil, velho. Eu falo pra você, velho. Tem dia que o cara chora, pai. Igual a gente tá fazendo um trabalho lá em Blue Mountains lá agora. Eu tive que vir... Ontem eu errei o dia, né? Cheguei um dia antes na entrevista. Mas meus moleques tá lá em Blue Mountains lá. Não tem chororô, velho. Tem que fazer. Não tem jeito. E agora a gente trabalha muito com alumínio, né? Que é o que a gente tá especializando agora é com a fachada da casa. A gente entrega tudo. Então a gente tá com 9 obras agora. Uma tá pra terminar, 2 tá pra terminar. E outras é long term já. É coisa grande. E usar alumínio na fachada? Na garagem, tudo. Tudo essas coisas bonitas que tem na fachada da casa, a gente faz tudo. Às vezes você pensa que é madeira, mas não é. É alumínio. É alumínio. Às vezes você pensa que é um deck de madeira e não é. É alumínio. É porque tão perfeito. Também? Porque a gente aqui tá cercado de água, né? Tipo, você vai colocar madeira na frente da praia, é só dor de cabeça, porque vai apodrecer. Não tem jeito. Então, o alumínio ele não... Fizeram aquele... Tem uns decks que composite. são tipo de... Composite, mas plástico, é ruim. né? Ele é ruim. Ele estraga com o tempo. Tem, não tem mas... jeito. O alumínio dura ainda mais. Ou dura ainda mais. E daí já é uma tinta especial que você... É autotráfico, você pode pisar, você pode lavar, que não... Mas é terrível para trabalhar. Essa tinta, ela tem alguma composição de epóxi, não? Ele é powder coater, que fala. Tipo, é um pó. É um pó, eles dão um spray por cima, mas é...
Tipo, eu fui lá na fábrica lá desse material, que a gente agora é top 1 nessa fábrica aí. A gente é o top 1 deles. É uma fábrica internacional. Eles fabricam peça pra Ferrari, eles fabricam peça pra Marinha, eles fabricam peça pra Glock, que é a pistola, eles fazem... Tudo que é alumínio, eles são referência. Aí o dono, ele me convidou pra ir lá conhecer a fábrica. Aí lá eles têm laboratório, tudo é exposto à radiação. Ele me explicou o processo inteiro de como é fabricado a parada. E tipo, como que a gente chegou lá, a gente mandava e-mail falando que tipo, dando solução pra eles melhorar os produtos deles, porque aí facilitava pra gente. Porque como a gente tá no site instalando, a gente sabe de todos os problemas. Né? O engenheiro, ele só sabe de fazer ali no computador. O melhor laboratório que essa fábrica pode ter é o feedback de vocês. E Feedback, você tem que explicar pro cliente a resistência que tem, o que a gente ele tem que vai saber aguentar, tudo. né? Eu tenho um manual lá em casa que o dono dessa fábrica ele me deu na minha mão. Você é o único cara a ter isso aqui. Se você quiser abrir a minha empresa amanhã, tá aqui. Tudo. Tudo que você precisa saber tá aqui. Eu falei pra ele, eu vou ser o top 1 de vocês. Porque eu fui nessa fábrica através de um problema que eles arrumaram pra mim. Eu usei esse problema pra eles me conhecerem. Entendeu? Eu quero falar com o dono porque vocês quase me lascaram aqui. Então, cara, o que você tá pedindo é demais. Entendeu? Você quer conversar com o dono? Falei, então você vai ver se eu não vou falar com o dono. Cara, mas eu atazanava esses caras, velho. Todo dia eu atazanava esses caras. Até eu chegar assim, ó. Comecei com o primeiro vendedor. Aí com o vendedor do estado. Vendedor nacional. Falei assim, cara, não é você que eu tô procurando pra falar. Diretor de New Software, diretor da Austrália. Falei, cara, eu já falei pra vocês, cara. Eu tô no meu direito aqui, eu vou processar vocês. Mas antes de processar vocês, eu quero falar com o dono. Porque, pô, velho, vocês me complicaram, entendeu? Foi tipo E a minha ex lá, você é louco, você não para com isso. Eu falei assim, eu vou chegar lá, eu vou falar com esse dono, você vai ver ou não. Cara, cheguei no diretor. Geral, da Austrália inteira dessa empresa. Sim. O cara falou assim, cara, o que você tá querendo? O cara me forçando a pedir um dinheiro pra ele. Você não quero nada, cara. Não quero nada de vocês. Eu só quero que vocês me escutem. Porque, pô, vocês fizeram eu quase perder minha licença. Cara, vai, mas o que você tá me pedindo não tem como, cara. O dono, ele mora lá em Queensland. Tem 2 donos. Um lá em Queensland e o outro lá não sei na onde. Cara, no outro dia... Falei, não tem negociação, o cara fala com esse cara. No outro dia, quem que me liga? O dono. O dono. Nossa. Tô pegando um avião aqui. Não. Eu vou aí te conhecer. Não. Sim. No outro dia, cheguei lá assim, velho. A fábrica parou. Porque eu provei pra eles que o produto deles era defeituoso. Entendeu? E eles não tinham controle de qualidade. Porque esse material nunca poderia ter chegado na minha mão daquele jeito. Ele mexeu com o brilho do dono, né? Eu falei assim, your quality control is a shit. Foi isso aí que ele perdeu. Ele falou assim, ó, eu tô pegando um avião, pegou um avião particular, eu tô indo aí te ver. A minha família inteira, onde que você quer chegar com isso? Você tá ficando louco, porque eles viam, não tem, pai. É igual no futebol, eu tinha essa mentalidade no futebol. Não tem outra opção, eu vou virar jogador, não tem como. Foi a mesma coisa, eu vou conhecer esse cara. O cara, cheguei lá. A mulher tava me esperando, a secretária. Senhor Caio, eu meti a melhor camisa. Na época não era essa logo aqui. Meti a melhor camisa, comprei uma bota nova, fui no estilo. Eu sou pedreiro bom. Cheguei na perna lá, né? Na passada. Eu com a pasta debaixo do braço, não tinha nem nada na pasta. Não tinha nada na pasta. Falei, eu vou lá, meti na perna. O cara, velho, cheguei lá. Aí tava os 2 tiozão, velho. Um até parecia o presidente da Fórmula 1, o cara que é o dono. Sabe aquele tiozão que era que é o boss da Fórmula 1 lá? Aí eu cheguei, respirei fundo, cheguei lá. Cara, tudo bem? Meu nome é Ross. Eu sou o dono aqui, esse daqui é o meu sócio, pá. Ele, pô, eu sinto muito pelo que aconteceu com você, entendeu? Mas tô aqui pra te mostrar que o nosso controle de qualidade não é uma merda igual você falou. Eu falei, sim, eu sei que não é, mas comigo aconteceu. Então tem uma falha aí, tem ou não tem? Esse velho saltou as veias do pescoço e com meu inglês brabo, do jeito que é ruim demais, né? Aí ele, pô, legal, eu vi os trabalhos que vocês fazem, são muito bons, então como que eu posso te ajudar? Eu falei, eu não tô pedindo ajuda pra você nenhuma, eu queria vir trocar ideia com você, porque, assim, ó, os seus vendedores estavam tentando me ensinar a fazer o meu trabalho, tipo, teve muita coisa aí que eu não gostei, os caras quiseram, assim, na gíria, né, tá querendo forgar comigo aí, então eu fiz todo esse alvoroço aí porque eu quero falar com quem manda, né?
Aí o cara... infelizmente aconteceu mesmo, a gente assume, mas... Por favor, vem aqui, me deu um capacete, me deu um óculos. Cara, esse cara me levou numa sala, assim, com uma mesona. Umas 30 lugares no meio, sentou. Aí que ele veio com esse negócio. Me deu esse negócio. Isso daqui é o nosso... O manual. Tudo que tá aqui dentro, se você quiser, amanhã você abre uma fábrica igual essa. Tá aqui, então, como a minha palavra, tá aqui. Ele foi tudo. Eu quero que você não fale nada agora. Mano, ele me explicou esse manual inteiro, tudo composição química, não sei o quê. E eu, meu, que merda que eu fui fazer. Agora esse cara vai ficar me alugando aí o dia inteiro. Aí ele, beleza, agora vem aqui. Cara, ele passou em todos os setores da empresa. Eu vou fazer um tour. Desde Aí eu via, uns me olhavam assim, tipo, foi você que me xingou no telefone. Foi você que foi mal educado comigo. Aí a outra. Todo mundo sabia. Aí tinha umas lá que hoje, que é a Tigan, que foi lá em casa, lá, no churrasco lá, e o Arno, que hoje em dia, eles são meus braços, mano. Eles trabalham pra essa empresa. Representante comercial hoje. Mas eles meio que trabalham pra mim, entendeu? Meio que eles trampam pra mim, que eles vão fazer a cotação, eles me adiantam o lado demais. Aí uns faziam assim, aí os outros já me olhavam assim, com a cara assim, você que me xingou, não sei o quê. Aí o cara que era o diretor, ele era meio irlandês, o cara tava vermelho me olhando assim, que o cara queria voar em mim. E ele me passou em todos os setores e me apresentou pra todos os funcionários da empresa. Tipo assim, 50 funcionários, sei lá quantas pessoas eu cumprimentei aquele dia. Esse daqui é o Caio da Trade Experts, foi com ele que aconteceu esse incidente. Aí uns falaram assim, me desculpa, tal. Beleza, fui andando, cara, Aí, beleza, começamos a entrar nesse setor. Uma parada numa cidade, cara, tipo uma metalúrgica gigante. Mano, ele foi me mostrando o processo, desde a chegada do alumínio, desde a seleção do alumínio, ele me levou nos tanques de água, onde a água é 30 vezes mais pura do que a água que a gente bebe, pra esse alumínio ser lavado, pra passar pro próximo. Aí ele quis descontar em mim. Eu vou te mostrar. Cara, mas foi uma hora andando lá. Ele me passando. Vou te mostrar que pra fazer isso aqui a gente me faz, levou no laboratório. Assim. Me levou no laboratório. Eu tive que botar a touca, a luva, os bagulho pra entrar no laboratório. Ele falou assim, aqui é o lugar. Aqui é o lugar que a gente faz o teste do alumínio. Aí eles riscam lá com uma parada, eles pegam o microscópio e olham. E se sair a tinta do alumínio nessa corte que eles fizeram, tá reprovado. Mas eles só poderia fazer esse teste nos Estados Unidos. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o próprio laboratório de radiação lá dentro. Lá dentro. Então, para esse produto ter a etiqueta que eles têm, que é o certificado de ISO, essas paradas, ou faz na não pode deles, falhar. Ou manda para os Estados Unidos. Isso. E ele me mostrou tudo lá. A radiação que tem que ser exposta ao sol. E eles equivalem a 100 anos, eu acho que, de exposição ao sol. Mano, bagulho louco. Beleza, andamos por tudo, até no banheiro ele me levou, pra mostrar. Aqui é o banheiro dos nossos funcionários, aqui é a alimentação que eles têm, eles são bem tratados aqui, eles podem comer tudo. Aí fizemos um tour assim dentro da fábrica. Aí voltamos nessa mesa de novo. Aí ele falou assim, eu acho que agora eu te mostrei que... Não, aí ele me levou com o cara que era responsável pela máquina que danificou meu produto. Entendeu? Aquele produto, ele jamais poderia ter saído pra rua, porque o produto era amarelo, bem amarelinho clarinho, e as marcas que estavam danificadas tudo preta. Não tinha como uma pessoa não ter visto aquilo. Aí ele me levou pro cara, essa máquina que danificou o teu produto e esse cara que era responsável. O cara veio assim, 1000 perdões por isso, não sei o que, não sei o que lá. Ele, tá bom, tudo acontece, tal, não sei o que. Voltamos pra sala. Aí ele, agora eu acho que eu te provei que nosso controle de qualidade não é uma bosta. E não acontece. Eu falei, mas aconteceu. Ele falou assim, é que esse cara não tem jeito. Ele falou mais ou menos assim, esse cara aí, essa conversa não vai chegar em lugar nenhum. Falei, mas, Ross, tá tranquilo, beleza, mas você, e quando aconteceu, eu tinha perdido meu maior cliente, né, que o cara ficou bolado que o negócio chegou lá, imagina, cara, o cara gastou quase 20 mil de alumínio e chega tudo danificado, que o problema é que isso demora 4 semanas pra ser produzido. E não tinha peça. Não tem peça, repara. Chegou danificado? Chegou danificado, daí não tinha peça sobrando, e tinha que terminar... Por lei, até 8 horas da noite. Da noite, a gente ficou... Não, até 5. A gente ficou daí trabalhando até 11 da noite. Não podia esperar. Eu tive que limpar de qualquer jeito aquilo lá. Entendeu? Que loucura, mano. Aí, beleza. Acabou a resenha lá. E como que eu posso fazer pra te ajudar? Certeza que ele tava esperando eu pedir um dinheiro. Falei, cara, eu não quero nada, velho. Só quero trabalhar, velho. Tô com a minha família aí. Ele falou, você trabalho que você quer? Sim. Falei, então, deixa comigo. Você vai ter trabalho. Eu falei... Eu te prometo que eu vou ser o top 1 aqui. Saí fora. Outro dia aí, semana retrasada, né? Foi lá o representante dele lá. Não vou falar o valor aqui, mas... Você atingiu
essa marca aqui. Você é o único agora que tem esse desconto que a gente tem. Você é o nosso top 1. E de vez em quando lá no site deles tá a foto lá dos meninos cortando e trabalhando lá. A gente é referência nisso aí agora. Então, Claro, ele, ou seja, para ele já considera um ganho de branding associar a marca dele com a sua empresa. A nossa, não, sim, a nossa ele agora indica, né? todas as casas que a gente termina, Exatamente. ele, igual esse que a gente tá fazendo em Blue Mountains lá, cara, é um projeto insano, velho. Igual, quando eu peguei isso aí, eu falei assim, não, a gente faz, deixa comigo, já fiz mais de 30. Sei como fazer de trás pra frente, nem sabia. Como eu vou fazer, eu não sei, velho, mas eu vou pegar isso aí. Fui lá, agora a gente tá executando, né? Segunda semana que a gente tá executando. Mas foram 14 meses de negociação, medida, cálculo. Porque, cara, essa casa aí vai ser muito louca. É no meio de Blue Mountains. A gente chama essa casa aí de Projeto Amazônia, entendeu? Porque é lá no meio do Matagal lá. E esse E aí, trabalho... a casa já está pronta e vocês estão Tá pronto, fazendo a gente tá toda a fazendo fachada, em volta dela. tudo que é. Fachada. E o complexo dessa casa aí é o cálculo. A gente não pode errar o cálculo de material, porque é muito caro. Só de alumínio é 200 mil. Só de alumínio. Aí tem 3 portas de garage door que ela vai ficar flush, que ela vai ficar meio que escondida ali. Que ela abre, só quando ela abre que você vê que é uma que porta de você quer ver garagem. que é uma porta. Aham, É, fica essas camuflada portas na parede. camufladas na parede. É no meio da Então, parede, ela mas é não 3. parece. Se uma já dá problema, imagina 3 alinhadas uma no lado. E essa tem que abrir perfeitamente. Mas é isso, mano. Eu acertei o risco e já era. Nós vamos fazer, já estamos fazendo, o molecado tá lá. Entendeu? E Então ele- isso aí nasceu de um problema. E eles indicam a mão de Eu obra vi, pra- eu vi uma chance de um problema. Sim. E essa empresa aqui tá viva hoje por causa desse problema. Eu falei assim, cara, eu não sou ninguém, mas os caras me deu uma brecha de eu ir botar minha cara. Eu falei, esses caras vão me conhecer hoje por causa de um problema que eles fizeram. Foi essa a minha mentalidade. E eles foram muito mal educados. Eles quando- foram, pô. É. Os primeiros, me eu liguei, fiquei... me liguei. Eles tentaram Eu fiquei dizer- puto, Eles com o primeiro tentaram- vendedor. Tentaram Eles foram dizer muito que mal você usou, não sabe usar a parada, por Sim, isso que sim, tá- sim, sim. Foi ele. Você tinha que ter me ligado pra eu te falar o que você ia fazer. Eu falei, como é que é? Eu paguei 20 mil nesse material, eu tô aqui instalando, eu vou ter que te ligar pra te perguntar como é que eu vou fazer, onde a responsabilidade é toda tua de entregar o material perfeito na minha mão aqui. Meu irmão. Ele já gastou 20 mil pra comprar alguma coisa que ele não sabe usar? Entendeu? É? Pô, e a Tipo, gente tu não vai pode comprar, errar, velho. vou ga- Tipo, Comprar uma bicicleta de 20 mil, ou um carro, ou uma moto, ou um barco de tem 20 mil, um... e eu não sei usar. Alguém faz isso? Tá louco? Ninguém faz isso. Tem umas peças de alumínio aí que é $440 uma peça, pô, de alumínio, velho. E daí você vai colocar qualquer um pra cortar? Você vai levar o negócio de qualquer jeito? Não existe, velho. Não existe. E tipo, tanto que tem a parte burocrática, que se não fizer bem feito, os caras podem ir tirar minha licença ou pode me processar por isso. Então, eu fiquei puto por causa disso, porque o cara me distratou, o cara falou que eu não sabia o que eu tava fazendo, eu falei, não, agora eu vou fazer E um ele furdunço não- aí, entendeu? Vou bagunçar mesmo. E ele não mandava solução pro superior deles, ele não queria mandar, sabe? Ele queria ele resolver, e daí o cara Claro. foi falando, não, eu quero o teu superior, não quero falar com você. Tô vendo que você não tem condição de... Daí com muito... Daí ele viu que ia ficar muito ruim E para que eu ele. não ia desistir. Se ele Entendeu? não... Porque quando você não dá conta, você tem que passar pro seu superior, é. né? Porque uma reclamação maior dele pode virar um processo, né? Sim, sim. E foi assim, é igual muita gente fala aí nos vídeos aí dos cortes de podcast aí, que tipo, tem gente que vê um problema ali, é um problema. Então eu vi um problema aí, eu vi uma chance, oportunidade, uma né? oportunidade, entendeu? E essa daí foi a oportunidade da minha vida, cara, porque assim, o desconto que a gente tem lá é só a nossa empresa que tem. Tipo assim, essa pessoa que foi lá me visitar no site lá, assim, aí foi 2 pessoas, né? Um cara que trabalha diretamente com a cliente, que é o cara que vai no site pra mim medir e ver o material. Ele nem poderia estar fazendo isso, entendeu? Assim, o Arno gasta muito tempo com vocês, tipo, meio que cutucando o cara que ele deveria estar fazendo outras coisas enquanto ele tá, né? Aí esse Arno aí meteu pra ela na tora, assim, falou assim, por que você tá aqui? Você tá aqui pelo tanto que eles vendem, né? Então por que eu tô aqui também? Veja os números deles aí. Entendeu? Então, É isso aí. de um problema pra ser o top 1 dos caras. Entendeu? Basicamente, os caras te dão um empregado É. sem custo. Né? É, Tu tem um sem empregado. Sem custo. Ele faz É. tudo pra mim. Ele Faz faz tudo. lá
a medição, ele faz o orçamento. Fala o material que a dele. gente vai usar, que de uma maneira eu tô jogando as responsas tudo nele E isso também. que eu ia falar, É. não tem como, tipo Você assim... que falou, você vê que você mediu. Então eu já eliminei 3 problemas. É. Entendeu? Aqui na obra agora é comigo. Se faltar, o problema é teu. O problema é seu. E se sobrar também, vocês que vão arcar. Ele vem e busca e me dá em crédito de novo. Bom pra caramba. E a parada é, velho, que assim, eu acho que em tudo na vida que você faz, que você sabe que você vai dar certo e eu já tô dando certo, é porque eu aprendi a gostar disso aí, mano. Você já viu alguém, eu gosto de obra. Agora eu gosto. Eu tenho prazer de acordar e ir lá. Porque eu sinto, assim, que, tipo, a gente é meio que uma celebridade na obra, mano. Porque a gente é o último a entrar. Ah, você já fez todas as cagadas. Agora, ó, não fale nada, sai, que a gente vai arrumar. É isso que a gente faz. Eu falo pros moleques, a gente bota a cereja no bolo, pô. É o que a gente faz, porque a gente é o último, velho. Às vezes você chega lá, a parede tá... Pegam tudo cinza, né? Tudo no tijolo. Tudo no tijolo. Não, É. E entrega... e fica muito Pipi bonito mesmo. É sensacional. Às vezes a gente pega umas casas aí que tá 55 milímetros fora do prumo, velho. Isso aí é ridículo, cara. Pra quem trabalha na obra, é demais. A gente chega lá e a gente pega. É bom pra mim, porque aí, igual eu te falei, né? Builda, vem aqui. Ó, tá ruim. O cara já, meu Deus, vai custar quanto? Não. A gente dá um jeito aqui, entendeu? Mas tá tranquilo, deixa com a gente. Já ganhei o builder, pô. Porque na nossa empresa lá eu falo pros caras, velho, não é meu trabalho. É nosso trabalho sim, velho. Vai ficar arrumando probleminha? Ah, porque isso não é meu trabalho? Não. O builder não quer saber disso. Entendeu? O cara quer saber do cara que entra quieto, sai calado e com o trabalho pronto. Isso aí, mano, você nunca vai faltar emprego pra você. Nunca vai na obra aqui na Austrália. Nunca. Você tem que ser um resolvedor de problema e sai calado. Sempre a razão é do builder, velho. Porque o builder, ele é que autoriza o pagamento. Se o cara não for com a tua cara, ele vai ficar te enrolando, vai te ficar arrumando, vai ficar... Mano, esses caras podem te arrumar um problema, irmão. E depois o cara pode estar fazendo uma casa de 20 milhões lá, cara. Não interessa o tanto de dinheiro que ele tem. É a casa do sonho dele, cara. Você está lidando com o sonho do cara. Então você tem que... Igual, essa casa aí que é o projeto... Um dos projetos mais fera. A gente tem 3, né? Que é um de Earlwood, Dawes Point e Blaxland e Blue Mountains. Esses 3 aí, a hora que nós terminar os vídeos, tá sendo tudo comentado. Estão fazendo documentário disso aí, porque... Tipo assim, lá em Blaxland é 8 quilômetros de Batten. Só a pré-contagem que a gente fez. Tipo, se a gente alinhar um do lado do outro, é 8 quilômetros só do cover, fora as bases. É muito material. É 3 containers de material que tá lá já tem 3 meses. Pra gente chegar e instalar. Caraca. Então vai ser monstro esse projeto aí, entendeu? A gente não precisa mais de trabalho. Agora eu tô selecionando o que a gente quer fazer. Entendeu? Então, essa casa de Dawes Point aí, quando a gente chegou lá, eu falei pros meus moleques. Falei, Rodrigo. O Rodrigo é meu braço agora, né? Braço direito. Moleque gaúcho, tem 24, 25 anos. Moleque cheio de responsa. Hoje em dia é um moleque que, entendeu? Que é meu braço direito. O cara tenta não me dar nenhum trabalho, porque ele sabe que eu tenho que ir atrás do dinheiro da empresa, tem que resolver. Ele fala, mano, só vai, deixa que eu resolvo aqui. É, Moleque sensacional. sensacional, moleque trampa muito, moleque de família também, entendeu? Então, isso aí é uma pessoa que faz parte da minha família hoje em dia. Boa. E eu falei assim pra ele quando eu cheguei nessa casa. Falei, Rodrigo, você quer apostar quanto que esse dono dessa casa, cara, investidor de propriedade comercial. Dawes Point Beach, na frente da praia. Casa avaliada em 18 milhas. Na verdade é um prédio, né? Não é uma Cara, casa. 4 andares, tem elevador, tem um campo de golfe em cima na cobertura, vendo a praia. A piscina dele, mano, tem 100 metros de assim. O cara tem um campo de futebol atrás da casa pros filhos dele. Dá pra ver que o problema do cara não é dinheiro, ele quer uma parada bem feita. Eu falo assim, ó, velho, você vê tudo esse serviço que os caras tá fazendo, tudo serviço ruim aí, mano. Nós podíamos fazer 10 vezes melhor. Assim, vamos fazer o primeiro com qualidade. Eu vou perder dinheiro aí, mas eu quero que vocês façam bem feito. Já sabia que ia perder o dinheiro. Os caras, caralho, você é louco, hein? Eu falei, não, é isso aí mesmo. Façam bem feito. Ontem o cara chegou pra mim. Que eu tinha falado pra ele, você quer apostar quanto que ele vai vir e vai pedir pra nós terminar a casa pra ele. A casa tá tudo virado daquele jeito. Ontem ele chegou assim, Caio, eu te perdi um negócio. Você pode terminar a casa pra mim? Mas ele antes tinha te contratado pra tu fazer o quê? Não, então, eu fui contratado pra fazer o ceiling, né? Que é o alumínio, tipo um forro de PVC, só o forro. É. A estrutura e o forro de alumínio. Mas a parada a gente fez tão bem feita. Eu perdi dinheiro ali. Mas eu sabia que eu tava pescando, jogando a isca. Aí dali ele já pediu um deck. Mas o deck era de madeira. Eu já fui no psicológico dele. Eu falei assim, Alex, ó, você quer escutar minha opinião?
Não, sim, ó, aqui, ó. Sou builder licenciado também. Eu não mexo com isso aí mais de construir a casa inteira, mas, ó, você tá morando na frente da praia. Você vai colocar essa madeira, você vai ter manutenção pro resto da sua vida. Toda hora, cada 3 anos, você vai ter que pintar ou vai ter que vir pedir pros caras. Aqui, ó, esse aqui é esse material aqui, isso aqui é alumínio. Ô, mas eu pensei que era madeira. Isso aí não esquenta? Não esquenta. Te garanto que não sei. Falei, mas os números é grande. Ele falou assim, não quero saber dos números. Pode cotar pra mim. Já fizemos o deck. Já tá pronto. Aí a fachada. Caio, conhece alguém que faz a porta da garagem? Falei, tá falando com ele aqui. Você faz mesmo? Faço, pô. Faço tudo que tá aqui nessa frente que eu faço. Ele, pode me dar o preço, me manda lá. Mandei à tarde. Caio, tudo que você cotou tá aprovado. Sem um choro. Pá! Dinheiro na conta, depósito. Falei, meu Deus. Falei, cara, esse cara vai implorar pra nós terminar a casa dele. Ontem nós estamos terminando lá, o cara assim, chorando. Eu falei, meu Deus, como é que vocês conseguem fazer um negócio desse? Não tem como ver. Cara, você pode terminar a casa pra mim? Eu falei assim, não posso. Aí os meus moleques me olhando assim, caralho, você falou aquele dia, o primeiro dia que a gente botou o pé aqui, você falou isso, mano. Então não tem, cara. Você faz tudo que pode ser bem feito, tudo que pode ser feito, pode ser bem feito. É o que eu falo pros moleques. Eu falei assim, ó, e aqui na nossa empresa a gente não é bom, a gente é excelente, entendeu? Bom tem um monte aí, a gente tem que ser excelente, porque eu acredito que tem lugar pra gente. Entendeu? Porque tem cara que tem a grana e só quer a parada bem feita, tá ligado? Verdade. Então a gente tem nosso estilo de filosofia dentro da empresa também, entendeu? Coisa linda. E aí Padrão. tu meteu já meteu o Trade Expert, tem A Clean Expert, Clean Expert e o a Garage Door Expert. Garage Door Expert. É luxo, só luxo. Só luxo, pai. Que é bem feito, nós faz. Pô, sensacional, cara, sensacional. Não, então, é igual eu te falei. E tem o gerente geral, né? O gerente, é o patrão. Não, o patrão. o brasileiro ele tem uma habilidade é igual o Caio falou. O problema do brasileiro é o horário, é o relógio. Mas só que os funcionários dele já não, né? Ele já ele já corrigiu, né, isso daí. Galera ele cola, galera também que quer ser excelente, isso. quer colar com gente que tá buscando excelência. É porque, velho, trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, cara. É o que eu falo pra eles, cara. Pô, tudo na vida eu levo o que eu aprendi no futebol. E é a mesma coisa no futebol. Tem o cara que é da igreja, tem o cara que gosta da cachaça, tem o cara que gosta do arrudeio, né? Que você sabe o que é. Tem cara que gosta da briga, da arrudeio, gosta da menina, né? Arrudeio, chama do arrudeio. Na obra é a mesma coisa, velho. Tem um cara que gosta disso, tem o cara que gosta daquilo. Então a maior dificuldade é você fazer um managing de ego, velho. Você saber lidar com o ego de cada um. Na obra é a mesma coisa, velho. Tem o cara que, pô, o cara é brabo, mas você tem que ir lá dar uma adulada no cara. Ô, mano, o que tá acontecendo aí? Você é melhor que isso, entendeu? Tem outro cara que já é pontual, mas que não rende tanto, mas o cara é de confiança. Aí tem o cara que já é brabo, que gosta de tocar. É tudo mesma coisa no futebol. Mesma coisa, pô, mesma coisa. Então eu gosto de ter essa linhagem. Tipo assim, não, quando eu chego, tô com a cara fechada, os caras já sabem que, ó. Já fala, ó, pode parar. Larga todo mundo a ferramenta aí, pega o banco, senta aí. Não tem esculacho, não tem grito, não tem falta de educação, não tem nada. E uniformizado, ele não deixa. É igual no futebol mesmo, ele não quer que. Ele tem que ser uniforme, tem que estar arrumadinho, tem que estar penteadinho. Porque pra mim, assim, velho, eu acho que o uniforme, ele representa muita coisa. O bombeiro usa uniforme, o polícia, o médico usa uniforme. Então você é um profissional, pô, vou chegar lá, igual eu e o Rafael, quando nós era lembra, pô, perguntar pro Xandinho. Pô, o Rafael usava um short do Barcelona lá, roxo, velho. Shortinho do Barcelona roxo, uma camisa verde do Kmart. Rafael, pelo amor de Deus, meu ajuda. O shortinho do Barcelona, é verdade. Aí nós comprava aquela bota barata do Kmart, que é 15 pila. Pintava uma de rosa e outra de verde limão, que era aquele spray de marcar. Aí os caras chegavam, olhavam assim, meu Deus, tipo, quem vai te respeitar? Cara? Vocês pintavam? Né, nós era louco, não era várzea, né, velho? Uma de rosa e uma de verde. O Xandinho chegava lá, tinha vez que... Ó, essa é do Xandinho também. Às vezes o Xandinho chegava lá, até hoje o Xandinho conta essa história aí pra todo mundo. Ele, cara, esses caras aqui você não vai acreditar, velho. Às vezes eu chegava no site, o builder lá dentro do buraco cavando e esses caras sentando, tomando café e falando, tá bom ali, não tá bom ali. Os caras, cara, vocês são malucos, velho. Eu falei, ué...
É isso aí mesmo. Esse Deu cara, confiança, cê é louco, deu deu confiança. mas é isso Aí um mesmo. com a bota rosa, outro com a bota azul. Tipo assim, óbvio, foi um período maravilhoso da minha vida, que eu aprendi muito, né? Mas assim, olhando lá atrás, quem vai te respeitar, cara? Você chega igual um palhaço. O cara que tá construindo uma casa de 20 milhões vai te dar uma confiança de quê se você chega desse jeito? É igual na agora empresa. você tá com a visão também de dono, né, cara? Outra parada, né? Tá com a visão Mas do eu não me business, né? considero dono, mano. Não, né? mas tem a visão da empresa, do Ó, empresário. é uma tá parada que eu vou te- construindo a uma- tua marca. Uma parada que eu vou te falar aqui. Os caras que tá comigo desde o começo, os caras têm participação de lucro na minha empresa. Cada centavo que eu ganho, eles têm os centavos deles. Entendeu? Porque esse aqui não é meu, esse aqui é um time. E eu odeio quando o cara vem e me chama de boss. Eu falei, não me chama disso aí, Pô, não. mas se eles têm participação na empresa, é ainda mais um motivo para eles estarem orgulhosos de usar o uniforme. Sim. Entendeu? Carregar o espírito Não, do mas bagulho. ele Sim, não tem é. esse problema. Não é? Ele não, Não, tem. sim, é. Não, ele não tem esse problema. Todo mundo já sabe da regra, né? É uniforme limpo, não é? Barba bem uniforme feita, limpo. cabelo, entendeu? É. Porque, pô, a gente trabalha com acabamento, a gente tem que passar a impressão de limpo, entendeu? E tem que ser limpo. Que sai um uniforme novo, Limpeza ele já vai lá e dá também? uma caixa de cada um do uniforme. Limpeza Ele tá também, obrigando, eu né? pago Isso os aí. caras meia hora por dia pra limpar o site, entendeu? Acabou o job, beleza, eu pago mais meia hora pra vocês deixarem isso aí limpo. Os caras ficam loucos, pô. Porque não tem quem faça isso. Quem faça isso, né? Os caras vai, mete lá, faz o que tem que fazer, tchau, deixa um lixo, entendeu? Sim. Eu, quando eu tô tocando a obra, que eu sou o builder da obra, eu já falo pros caras, ó, antes dos caras entrar, ó, aqui é o seguinte, você tá vendo? Tem uma skip beam lá fora, ela tá vazia. Então, aqui é assim, terminou de cortar, ou quebrar, ou o que seja, lá dentro, joga lá. Eu te aviso 2 vezes. Eu falo pros caras assim, na frente de todo mundo, educadamente, entendeu? Eu te aviso 2 vezes. Eu falo engraçado, né? Eu falo legalzinho, os caras acham que eu tô brincando. Falo assim, ó, aqui é 2 vezes que eu vou te avisar, tá? A terceira, eu limpo. Só que a minha hora é 120. Você sabe que eu tenho que te pagar a última parcela, vai vir descontado. Você que sabe. Os caras não faz. Eu vou lá, eu limpo, eu desconto. Mano, sabe quando esses caras vão fazer isso aí de novo? Nunca mais. Eles só fazem isso uma vez. Entendeu? Porque, cara, tem que ter regra, mano, na parada. Senão, não dá, velho. Tudo vira uma bagunça, o site vira entendeu? Um arrodeio, uma zona, todo mundo um trabalhando por cima do outro, o outro xingando. Por isso que dá briga direto no site. Porque não tem comando. Tem que ter comando, mano. É isso aí. Não, Tem e que ter. muito. Isso é muito de quem teve essa vida de esporte de alto rendimento, né? Sim. Tá acostumado a trabalho em grupo, ser Sim. comandado, entender que ter um bom comandante ajuda o restante do grupo inteiro. Aquilo que você falou no começo, não sei se foi aqui ou a gente estava lá almoçando, quando tu falou, vale mais a pena tirar aquele cara que é O que se bom acha pra caramba, mas talentoso. que ele se acha É. a última bolacha do pacote, porque aí a galera, todo mundo vai correr pra todo mundo, mas Sim. se ele tiver, nego não corre por causa dele. Sim, Ó, sim. tem uma Né? entrevista aí que eu levo pra minha vida também do Muricy Ramalho, velho. Essa aí é braba, você tem que assistir também. O Muricy fala muito de tomar decisão. Tomar decisão é difícil demais, velho. Porque às vezes aqueles caras que estão ali, que no papel os caras são os pica, esses caras que vão te afundar. É aqueles caras lá que são os ruins, que ninguém quer, é os caras que vai carregar o piano pra você, velho. E é assim, a decisão, ela é muito difícil de ser tomada. Pô, eu vou mandar o melhor cara que eu tenho embora? O resto do grupo já fala, opa, mandou o maluco que é o brabo. Entendeu? Ó, vamos se ajeitar aqui, porque o cara não tá de brincadeira, entendeu? Mas graças a Deus, os moleques que tá comigo ali, ó, velho, não preciso nem chamar os caras de funcionário, tá ligado? Porque, entendeu? Não é. Os caras, dá pra ver ali que os caras tá ali batalhando, porque tá vendo que você tá trampando hard, entendeu? Valorizado, eu me importo com os caras, o que tá acontecendo, ô, mano, como que eu posso te ajudar aí? Entendeu? Todo mundo fala aí, você é louco, você dá funcionário, você não pode tratar assim como amigo. Eu falei assim, pode sim, eu vou fazer dar certo isso aí. Tanto que os caras, todo lucro que a empresa tem, eles têm um pedaço deles. Eu dou liberdade pros caras criar ferramenta. Ah, essa ferramenta, vai lá e compra nova. Ah, esse parafuso que a gente não gosta, a gente gosta desse, vai render? Vai lá e compra. Então, entendeu? Os caras tá ali, os caras também gostam do que tá fazendo. Claro, entendeu? claro. Porque é complicado, cara. A gente gasta mais mais horas juntos ali no site, trampando, do que com a sua própria esposa. Então, se você tem um environment ruim no trabalho,
como que o trabalho vai sair bom, mano? Os caras vão querer como. se matar no Tem bagulho, como. entendeu? Não tem como. E problema você resolve fora do trabalho. Você tem que ir pro trabalho limpo, claro, só pro trabalho. E tipo assim, os caras, uma coisa que os caras também, eu vejo que os caras não, o Caio, chega no site, não fala com meus funcionários, você fala comigo. Eu não falo com os caras, você tem que falar comigo. Se eu chegar aqui de novo, eu pegar você falando com eles, mano, não, você tem que resolver comigo aqui. Eles estão seguindo o que eu falei pra eles seguir, então você não tem direito nenhum de falar com eles. Quem resolve aqui sou eu, então, ó, eu defendo os caras mesmo que ele estiver errado, me liga antes, fala, ó, Caio, caguei aqui, entendeu? Tá assim, cessado. Beleza, deixa comigo. Primeiro eu xingo o cara, depois eu vejo como é que a gente vai se formar. Tem solução? Tem, então nós resolve, não tem problema. Boa. É. E esse grupo que você falou, são 6 que você falou? Sim. dos- Esses são full time, né? Dos carpinteiros. Mas ainda tem mais depois. Tem o subcontractor, né? Que é os caras que tem as próprias empresas que a gente contrata pra fazer um serviço. Igual tem um Alex que treina. Cada obra tem quantas pessoas, por exemplo? Agora, tipo, eu tenho um foreman em cada site e auxiliar com os foreman. Foreman É o cara que tá tocando a obra. Vamos dizer que é o... Como é que fala no Brasil? O mestre de obra. o mestre de obra. Então, Ele eu é tenho um 3 carpinteiro. desses Ele que é um os caras... carpinteiro. os caras que manjam mesmo, que sabem começar e terminar. Eu dou os auxiliares pros caras e eles tocam a obra. E aí tem o subcontractor, que igual o teu Alex. O Alex Gouveia, ele treina com vocês também. Ele pediu pra eu mandar um salve lá e já me mandou Salve, 3 Alex. mensagens. Salve, Alex Gouveia aí. Um salve pro Alex Ele- Gouveia. Tamo junto. Ele já treina com vocês já tem mais de 3 anos já. Até ele nem conhecia o Diego. Aí ele foi lá em casa num churrasco lá e nós trocando ideia, eu, ele e o Diego. Eu falei, Alex, esse aqui é o Diego. Ele, pô, Diego, legal te conhecer e tal. Falei, tá maluco, rapaz? Ele é seu sensei. Ele, como assim, sensei? Falei, é o Diego, pô, ele é o dono. Ele é o brabo. Ele, como assim? Falei assim, aí o Diego, sou eu mesmo. Ele, era o meu sonho te conhecer, não sei o quê. Daí eles começaram a conversar, daí ele falou assim que só apanhava da mulher, daí ele falou, vai lá, eu ajudo você a se defender, pelo menos se defender. Daí que ele começou. Isso aí é mentira. Mas devia apanhar mesmo. Maravilhoso. Aí o Alex, ele pinta pra gente, normalmente ele faz esse trabalho na altura que ele é irata, né? Ele tem licença de corda. Então ele é o cara que pinta nas alturas, ou tem que limpar vidro, ele vai com as cordas dele lá, que ele tem licença pra isso, né? Aí ele se pendura lá, ele tá no... Rapel. rapel, tem que ter rapel. curso de rapel, ele é sensacional, Alex. Ele é brabo, de uma é brabo. educação também fora de série, assim. Todos os caras que trabalham comigo, assim, hoje em dia você tem que tomar muito cuidado com o que você fala na internet também de ser homem, né? Sabe o que é ser homem, né? Não é ser homem de sexual, né? Falando de ser homem e de ter caráter. A primeira coisa que eu pergunto pros caras, vou perguntar pra qualquer um que trabalha comigo. Primeiro dia eu chego com o cara, eu pergunto 2 horas com o cara. Assim, cara, você tem caráter? Não, eu tenho caráter. Você tem compromisso? Eu tenho compromisso. Então, esquece se você sabe ou não sabe. Se você não souber, a gente vai te ensinar aqui. Então, os caras tá comigo tudo aí, já tem uma cara já, porque eu quero saber do caráter do cara. Não quero saber se ele sabe ou não sabe. Porque o caráter é muito mais importante, mano, do que qualquer outro tipo de coisa, né? É isso aí. Então, quando você tem um time de homem de caráter, pô, você acha que eu tô preocupado aqui em saber que os caras tá trabalhando lá ou não? Eu não tenho nem dúvida disso, porque eu sei que os caras, Caião, vai lá. Quando eu cheguei no site ontem lá, foi rápido lá. Olha você, rapaziada, ó. Não pode rir não, hein? Qual foi? Pô, não era hoje, era amanhã. Aí os caras, e tem os gauchadas lá, mas tá louco, não sei o quê. Falei, vocês estão me deixando doido, pô. Eu fui lá um dia antes da entrevista lá. Ô, brother, vou te falar que eu banquei assim, eu fiquei, mas por dentro eu me tremia todo. Quando vocês foram embora, eu fechei a porta. A primeira coisa que eu fiz foi no meu celular e falei, meu Deus do céu, eu tenho certeza que era quinta-feira, eu tenho certeza que era. Aí eu falei, aí eu olhei, tal dia, quinta-feira, 11 horas da manhã, eu falei, putz, graças a Deus. Falei, já pensou assim, que era hoje mesmo? Já pensou, que eu tinha muita certeza, mas chega um momento que tu duvida, né? Fala, pô, sim. vocês vieram com tanta certeza que no momento eu duvidei também. Eu falei, cara, meu Deus do céu, será que eu que errei? Falei, se eu errei, ele não vai voltar nunca mais, pô. Se eu errei, ele não vai voltar. Não, tá maluco. Agora, com o almoço desse aí, pode marcar uma por mês, vai tá aí.
Não, pra mim é muito da hora, assim, igual o seu canal é de jiu-jitsu e tal, mas eu acho que não é sobre o esporte, né? É sobre a caminhada, né? Exatamente, A exatamente isso. caminhada vamos dizer assim, todos os caras que eu assisti, todos que vieram aqui. É mesmo? Assim, Maneiro. do alto rendimento, entendeu? A gente tem muita coisa em comum, assim, de qualquer esporte, né? Que é o que eu falei pra você da disciplina, de você ser dedicado e ser aquele cara ali que não tem, é isso. É o que eu falo sempre pros outros também, que é uma parada que eu me identifico muito. Eu nunca tive o plano B, velho. Eu só tive o plano A. Porque se você tem um plano B, você já sabe que você já tá pensando em Tá falhar, velho. preparando tua Ah, falha. e se der certo? Eu falei, Tá não tem. se preparando pra Essa falhar. daí, comigo não tem. Ah, não vai dar certo. Pode perguntar pra Stephanie, né, que é minha project manager, minha irmã e os moleques que trabalham comigo. Essas empresas aqui nasceram da Garage Door, da Clean Experts. Ah, Caio, mas esse... Não, eu tô falando que não tem essa opção. Vai sim. Ah, mas o tempo é muito curto. Você vai ver se eu não vou fazer acontecer. Fizemos acontecer, pô. Se você pensar que você vai falhar, você já falhou, pai. Não tem. É igual você bater um pênalti. Você correu pra bola, você pensou em mudar o lugar que você vai bater, você vai perder. É igual ali, você tá ali pra começar a luta ali. Se você pensar em fazer outra coisa diferente, o cara vai te engolir e vai te levar. Futebol mesmo. Tu chega no final do campo pra cruzar, mas tu tem ainda um ângulo que dá pra tu bater pro gol. Sabe qual é ali, Ali. entre o bico da grande área e pro final do escanteio. Dá pra tu cruzar ela ou dá pra bater pro gol. Se chegar na hora de bater na bola, tu não souber ainda o que tu vai fazer, onde é que essa bola vai? Vai ser com bola e tudo. Ela também, vai né? muito longe ela não vai nem cruzada e nem vai no gol, ela sai lá no estacionamento. E não importa se tu sabe bater bem na bola, não. Sim. Se tu pensar. É isso, é a corrida da bola que você tá correndo pro pênalti ali. Se não tiver, é só ali que eu vou bater. Ah, mas se o goleiro mexer pra lá ou pra cá, eu mudo. Vai perder. Perde. Eu sempre fui batedor de pênalti nos times que eu joguei. Já cheguei a bater 3 pênaltis no mesmo jogo e fazer os 3. Eu costumo pensar assim, que o pênalti você tem que sair de casa sabendo onde você vai bater. E não mudar. Porque, ó, pense bem. Porra, você olha o gol, é desse tamanho. Se você se concentrar e bater ali um palmo da trave, mas não vai chegar. Difícil de pegar, Não vai chegar. E pro goleiro, é muito grande o gol. Então, você vê os profissionais errar, mas eles meio que dão uma arrependida, né? E é ali que erra quando muda na hora ou no trajeto, né? Tá sem aquela confiança. O Palermo que eu diga, pô. O Palermo errou 3. O Reinaldo também, que jogava no Tu Paraná. fez 3 no Nunca mesmo errou, jogo? ele errou 3 no mesmo jogo. Terrível, né? Mas acontece, cara. Aí os caras que é leigo, o cara não joga nada. Meu, como que não joga nada? Não, só perde quem bate, né? Acontece, Só de pegar a coisa bola que tem que ter acontece. Tá louco? Pegar a bola e falar, eu que vou bater, comigo. isso aí já valeu Tem tudo, que ter muita pô. personalidade. Muita, pô. Muita. Tá maluco. E falando de alto rendimento, você ainda tá no alto rendimento ainda. Só não é mais um esporte. Mas tu viu que tu contou aqui tudo que tu fez, o jeito que tu fez. É como se estivesse valendo a medalha. Agora eu tô pô. no alto rendimento da obra, porque Isso aí, não isso tem, velho. Você tem que ser assim, você tem que ser obcecado, velho. Igual eu tava te falando. O cara que é obcecado, você acha que eu achava que ia dar certo com a primeira casa que eu peguei pra fazer esse negócio aí? Eu liguei pro meu sócio lá, falei, Bruninho, fechei o job aqui, não sei o que, assim, assado. Ele, cê é louco? Como é que a gente vai fazer isso? Você não tem nem ideia como começa. Falei, tá, é aí que começa. Eu preciso achar quem faça. Eu já peguei o job. Mano, liguei pra 2 pessoas, o mano, falei, vamos trocar uma ideia aí, que eu tô com um trabalho assim, assado. Fui lá e abri o papo pro cara na moral. Mano, tô começando aqui, não sei nem por onde começa, tô te dando papo. Peguei o trampo desse tanto aqui, o que você pode fazer pra me ajudar? O cara olhando assim, mano, tu é doido, velho, isso aí mesmo, isso aí que eu fiz. Ele, demorou, mano, eu vou, é 50-50. Vou te dar metade do que vale esse job lá, vamos lá, você me ajuda, eu te ensino. Começou a empresa aí. Você não meteu o louco aqui na Austrália? Não vai, pai. Você vai ficar seguindo a manada? O trabalhinho normal, aí isso aqui. Vai ficar pedalando, pai. Isso aqui é um país que ele castiga, é doloroso, pô. E é caro, Daqui a pouco você tá aí com 40, 50 anos aí, você não fez nada, você não tem a profissão. Tem vários aí, irmão. E tem gente que acha maneiro isso. O cara tá todo cagado aí, já 30 anos aí, não tem um visto. Tem uma mulher, não tem nada. Não, eu não quero isso. Sim. E não foi no hobby, né? Que tipo assim,
o jiu-jitsu, o futebol, qualquer esporte que você praticar por anos e anos, você vai ter algum tipo de lesão, algum problema, mas pelo menos foi se divertindo, né? Se for só no labor, o cara vai ter um monte de lesão de trabalho, de forçar, passar mal. Pô, quem trabalha no ferro, no scaffold. E fora que a sua autoestima, né? Sempre vai ser baixa. Será que eu sempre vou estar assim, né? Verdade. É verdade. Não, Fala aí, eu sei que não posso pedir pra... Como é que se diz? Pra você... Às vezes eu pergunto, se o cara quiser trabalhar, estiver chegando aqui na Austrália, eu já estiver aqui na Austrália, quiser trabalhar pra ti, pedir uma vaga de trabalho, entre em contato. Eu sei que não dá porque tu tem umas 3 semanas tu meteu um pedido de trabalho no Facebook e virou... parecia até carta pra Xuxa, pô. Vou pedir perdão aqui, né? Vou pedir perdão aqui pra todo mundo que mandou o currículo pra Trade Experts aí. Foi mais de 300, velho. Foi mais de 300 pessoas mandando. Meu Deus, o que eu fui fazer? Então não adianta a galera agora pedir pra mandar mensagem pedindo trabalho. Mas ele pode dar um bom conselho de como começar. É isso que a maioria das pessoas que vem aqui, a gente fala. Não é sempre que o cara vai ter um trabalho para dar, não é sempre que o cara vai estar abrindo uma academia justo naquele momento para dar oportunidade de dar aula e tal. Mas, cara, trocar uma ideia e pegar conselho... tô direto aí. Não tem preço isso, cara. Você conversar com alguém que tá aqui, que já fez a vida... Vou me sentir muito feliz, porque eu sei que Tô soltando aí na tela. Vai aí o Instagram, pro cara entrar no... Não, pode entrar em contato aí. Eu acredito que 2 minutos de conversa ali, eu já dou uma diretriz tranquila, porque tem muita oportunidade na obra, cara. Muita mesmo. E, tipo, o cara não precisa ser bom, mano. Se o cara for bom, ele já tá muito na frente, porque... E outra coisa, se especializar em alguma coisa. Porque, eu faço de tudo, você não faz nada. Então, beleza, você quer ir pra carpintaria? Se foca na carpintaria. Não queira estar inventando outra coisa. É no joiner, se foca no joiner. Entendeu? Porque você pode chegar muito bem. Porque às vezes é muito melhor você ser funcionário do que você ser patrão, velho. Isso aí, você sabe muito bem disso. E qualquer área tem muita carência de bom profissional. Entendeu? Papai. Então, pode me chamar aí, eu vou estar mais do que feliz que dar um conselho aí, entendeu? Tem muitas meninas que entram em contato também querendo entrar pra carpintaria aí agora. É mesmo? Porque se você trabalhar com acabamento, ele não é um trabalho sujo nem pesado, cara. É um trabalho técnico. Então aí, então, dá pra mulherada trabalhar fácil. Dá. O que a gente faz não é pesado, pô. É alumínio, meu. Só que ali tem que ser específico, tem que ser preciso. Você tem que saber trabalhar com material, o que pode, o que não pode. E aqui você não tem que ser bom de construir nada. Você tem que ser bom de arrumar problema. Gambiarra. Gambiarra é a palavra. Aí é a palavra. Você tem que ser bom de gambiarra, mano. Se você é bom de gambiarra... Se for bom de gambiarra, já manda no direct. Se for bom de gambiarra, não tem como dar errado aqui. Não tem como. Eu tô falando pra você, velho. É só gambiarra, meu irmão. É gambiarra atrás de gambiarra. É mesmo? Agora a gente não faz gambiarra mais, mas se precisar fazer, nós somos campeão de gambiarra. Tem ninguém melhor que nós. Não tem. Melhor que brasileiro pra gambiarra? Não tem, mano. Não tem. Tá louco? Não, mas eu gosto muito de dar oportunidade pros outros. Principalmente, igual tem muito cara que os caras mentem muito antes de chegar no site. Aí não tem, mano. Quem tá contratando sabe. Não adianta você falar que tem 3 anos de experiência, você chega lá, igual o Xandinho comentou aqui. Igual eu falei pra você, eu assisti tudo. Tem que dar um jeito de ficar sozinho, Ele não chegou lá com a máquina e falou assim, não, já piloto isso aí 3 anos. A hora que ele ligou a máquina, o cara, pode descer daí. Sai fora, vai embora. A gente sabe, pô. Só que eu tento proteger tanto o meu caráter, mano, que já foi 3, 4 caras lá. O cara, eu faço. Chegou lá, eu já olhei as ferramentas dos caras novinha. Falei, vai chegar com uma faixa preta daquela ali, novinha. Você, opa, né? Aí eu só chamei lá os manos que estavam comigo trabalhando assim, vamos ficar aqui de longe, só vamos ver. Daqui a pouco só escutei o barulho da Impact, né, que é a parafusadeira. Vrau, 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 tipo, a cabeça do parafuso já foi. Mano. Já foi. Espanou tudo. Chega aí. Muito obrigado, pode mandar invoice lá, full day. Como assim? Você mentiu, cara. Você não tem 3 anos de experiência nem aqui nem na China, mano.
Nem Pô, chega na moral e fala, nem mano... na tua casa tu apertou uns parafusos. Mano, eu tô muito interessado em aprender, entendeu? Pô, quero aprender, mas, velho... Acho que é muito mais bonito até, né? Assim, você já vai saber como moldar o profissional, né? Ele não sabendo. Muitas vezes é Sim. mais fácil você Mais fácil, não é? ensinar, eu também acho, né? Eu também acho, O cara é Eu esforçado... Até mesmo para não se machucar, né? Porque, porra, as ferramentas Pra não se muito machucar, perigoso, pra não... não estragar De material. novo, voltando pro... Principalmente. Nossa, aí é dolorido. Pô, aí meu, vai tá voltar pra louco? casa rápido. Nossa, não, pô, tá louco. Para você, até para você poder, com a tua experiência, poder direcionar esse cara e falar assim, pô, mas você tem, vou te falar, tu não sabe nada, né? Eu tô te ajudando aqui, essa semana trabalhando contigo, eu vi que você tem perfil para isso aqui, ó. Faz esse curso aqui, começa, né? Sim, Mais fácil para ti. Sim, mas se eu já chego e falo, não, eu sou ponta esquerda. Já tu não consegue, por mais que tu olhe assim e fale, pô, na real, o Vinícius jogaria bem de cabeça de área, mas ele já falou que é ponta esquerda. Beleza, ponta esquerda. Beleza, tipo mas assim, aqui tu não joga, porque a gente já tem Isso. o tipo Arilton, assim, no... o Arilton é muito melhor do que você, podia te botar de cabeça de área, mas como você é ponta esquerda, vai tipo lá. assim, Deus velho, abençoe, na obra até a aqui próxima. ninguém nunca sabe de nada, velho. Todo dia a gente tá aprendendo, todo dia tem material novo, todo dia tem um jeito diferente de fazer. Esses arquitetos hoje em dia, esse cara com essas inteligência artificial aí, você tá louco, mano. Aí eu vou, é igual eu tava conversando com você, eu não fiz faculdade de nada, só estudei até o 2º grau completo. Eu chego no site lá, tá me esperando o cara, pós-graduado em engenharia civil, não sei o que, não sei o que. O builder, 40 anos de experiência. Aí tá a interior designer, pós-graduada, não sei o que lá. Tá um engenheiro de estrutura lá, não sei o que lá. E chega eu, quem? E o proprietário, que é um E o dono, milionário. o milionário. E o dono com dinheiro. E chega... Dinheiro sai... exatamente. Aí chega eu, o que eu tenho? Só tem as manhas, velho. Não tem mais nada. Só tem as manhas de fazer. Só a gambiarra. Várias vezes. Eu chego lá, eu tenho que separar a briga dos caras aqui. Assim, não, mas... Aí o dono disse, você, já cala a boca aí, porque você já deu toda a solução, não funcionou. Ele tá aqui pra dar a opinião dele, é isso que a gente quer escutar. Caio, o que você acha? Como que tem que ser feito? Ó, eu acho que tem que ser assim, assado. Pra arrumar isso, a gente faz assim, assado. Você tá com orçamento ou você quer o mais barato? 2 minutos e eu já sei se o cara tá com dinheiro pra gastar ou não. Se for muito barato e se for muito difícil de fazer, eu não vou botar o meu orçamento em risco pra ir lá fazer uma gambiarra lá que vai dar problema pra mim depois. Entendeu? Então, não tem estudo nenhum. Mais uma coisa aí, pô, pra galera que tá assistindo. Aqui tem Mais como uma você fazer coisa. sua vida sem ter que estudar nada, mano. Não adianta. Mais uma Óbvio coisa. que agora eu tenho que Não, tirei minhas estudando a tua licenças. especialização, tá estudando a tua parada. Assim, mas tipo, ter que ir pra universidade pra fazer o que eu faço. Entendeu? Beleza, agora eu tô com minhas licenças aí, que minhas licenças são pesadas, tem que estudar mesmo, tem que ir, tem que mostrar na prática. Mas, tipo assim, eu não fui pra universidade. Nem quero ir também, entendeu? Isso aí, pô. É isso aí. Só se você não tiver uma faculdade. E quais são as licenças agora? Conta aí pra gente. Como é que são? Como Tem é que a é de isso? builder, tô fazendo a de waterproof agora. Tem a de carpinteiro também. Tem a de pilotar a máquina todas acima de 11 metros. Tem bastante. Caraca. Tenho quase E tu todas. manja de pilotar essas Sim, máquinas? eu fui fazer todos os cursos, mano. É mesmo? Todos. Tem uma que os patrão pagam pra você ir, porque é muito caro, né? Tipo, o serviço é caro, ele precisa de alguém que queira ir lá fazer o curso, porque ninguém quer. Você vai trabalhar no túnel aí, pra você fazer uma induction é 3 dias, pô. 3 dias só de induction. Só de induction? Você tem que fazer tudo. Você tem que fazer teste de droga todo dia de manhã antes de entrar. Trabalhar no túnel... Mas é tudo muito importante, cara. Esses cursos é tudo muito importante. 3 dias de... 3 dias de $2.500 induction. O patrão paga pra você fazer a induction. Nossa. Porque você tem que aprender as paradas, como é que acontece ali, né? Mas igual, eu fui fazer esse curso aí agora, que eu tava com os caras aí, que tudo cara que presta serviço pro governo, né? Então foi uma pessoa que me levou lá, uma pessoa muito influente, que ele falou que ia me levar lá, que o cara sempre me deu essa oportunidade, fui lá fazer esse curso também. Só tinha cara brabo, mano. Os caras que faz renovation da Harbor Bridge, os caras que faz renovation desses prédios históricos aí, não sei o quê. E lá eu descobri que, até hoje, eu tava empolgadíssimo de ser um builder brabo mesmo, de construir a casa inteira e ganhar prêmio, entendeu? Agora eu não quero ser mais isso, velho. Não quero, sem chance. Que é um pepino. É muito pepino. Eu vou preferir ter todas as
os trades que uma obra precisa, empresa particular, do que eu tocar a obra inteira. Sem chance nenhuma. Entendeu? Porque é BO e no final cai tudo no do builder, velho. Então, tipo, eu vou estar segurando o BO dos outros, vou nada, mano. O cara vai acabar te contratando pra fazer a casa dele, mas pela sua empresa e não. E o builder vai contratar você. O builder, e é o que tá acontecendo agora. Eu tô trabalhando pra um builder que tem 30 anos de experiência, eu vou lá e eu faço a casa inteira pro cara, que é o que a gente tá fazendo. Estamos fazendo 2 pra esse builder aí. Caio, você poderia botar essa licença? Eu falo, aqui não. Não quero. Ele falou? Aqui não. Ele não, falou? Sem chance, você acha que eu sou otário? Porque se você vai e faz um trabalho que de repente saiu alguma coisa errada lá, você volta e você conserta, tá na tua responsabilidade, você vai consertar. Agora, quando tá na responsabilidade de outro que você não sabe na onde que você vai achar ele... E tipo assim, cara, na obra você deu as costas, os caras, a gente fala na obra é cut corners, tá ligado? O que isso aí significa? Tipo, os caras... Por exemplo, você tem o step de fazer isso aí, por exemplo, vamos dizer assim... do waterproof, né? Que aqui o 90% dos problemas nas obras dá nesse waterproof, que é a prevenção de água, né? Que você tem que passar uma tinta elástica lá. E tudo ele tem um jeito de ser feito. E tem que ser daquele jeito. Porque se der problema, os caras for lá e ver que você deixou de fazer esse step... você não cumpriu aquele mano, step. o BO é todo teu, velho. É uma química, né? Uma química que então, lá, tipo assim, tem esse waterproof... a temperatura do tempo. Se o tempo tiver 5 graus, você não pode aplicar a parada. Por exemplo, você tem que esperar o tempo de cura e de secagem exatamente. Você tem que fazer as paradas no grau que tem que ser feito. Porque se der BO, os caras for lá examinar e saber que você pulou um desses que é cut corner, que a gente fala, já era, pai. Entendi. É problema. Porque isso aí só dá o problema quando a casa tá terminada. Sempre dá problema do terceiro ano pra frente. E o builder, ele tem que dar garantia de 7 anos. De 7 anos. De um negócio que não foi ele que fez. Entendeu? Então, o que acontece? Muitas empresas aí, elas abrem e fecham a cada 5 anos e troca de nome. Porque é quando você vai procurar os caras, porque os caras já sabem que vai dar problema, não tem solução. Eu tava trocando ideia com o cara que é professor da TAFE de Waterproof. O cara tava lá fazendo curso com nós. O cara falou, não tem como ainda, não tem solução de arrumar esses problemas. Então, assim... Tipo assim, ou faz certo no começo... E vai dar problema do mesmo jeito. Vai dar do mesmo jeito? Vai dar do mesmo jeito. O problema de infiltração, assim, de umidade? De tudo. Pode ser de tudo quanto é tipo de coisa. Por exemplo, o cara não esperou secar direito, vai dar esse tipo de reação que não vai secar direito. Reação, né? Meu irmão, eu saí de lá com a cabeça doendo, saí... Falei assim, velho, eu não quero saber de ser builder, mas eu tomei a decisão já. Já falei pros meus moleques, falei, não temos interesse em construir casa inteira mais, mano. Só vamos se especificar nas nossas paradas aí, que é o melhor, que eu não quero dor de cabeça, mano. Chego lá, o que você faz? Eu faço a fachada. Eu faço a garage door. E só. Nada mais. Deu problema na garage door? Ligo pro meu China lá. Ó, tá dando problema lá, vai lá, o que aconteceu? 5 minutos, o cara vai lá, arruma, tchau, acabou. E tu é o melhor da parada em que tu faz, pronto. Sim, a gente é referência agora. Hoje em dia eu posso bater no peito e falar que a gente, aqui em New South Wales, nós somos referência na parada. E daqui a pouco na Austrália inteira, né? Do jeito que tá, na pegada. É meter marcha. O que a gente fala lá é meter marcha. Deu certo? Vamos meter marcha em outra. E não tenho medo de errar. Silvio Santos tinha 110 empresas. Só 20 deu certo. Sensacional. Sensacional. É isso. E também aqui na Austrália tem muito mais burocracia para esse lance de abrir empresa. É muito mais rápido. É rápido, o processo muito mais rápido, sim. Né? Deu certo, se deu errado, você paga suas contas e tchau, fecha. Já acabou. era. Abre outra. E vai pra próxima. E vai pra próxima. Pô, tem muito que ficar pensando não, né, velho? Muito bom, muito bom. E conta, pra gente fechar, eu não posso acabar aqui antes de perguntar sobre aquela festa que rola lá, que eu tô ligado que rola um churrasco, um samba, uma coisa que é isso. Nisso nós somos bons. Nós somos bons. Nós somos bons. Assar uma costela. Então. Isso. Vai ter. O que acontece? É um evento que tu faz anualmente? É um aniversário? Não, é resenha mesmo. É só resenha. Às vezes a gente tá de bobeira lá. Basta ter um tempinho. Eu falei pro Diego te chamar mas a última primeira vez. Eu não deu pra ir, obrigado. Ele falou. Mas o Diego foi a primeira vez que o Diego falou. Pô, tinha uma banda de samba, pô, na parada, uma banda de samba, não sei o quê. Meus amigos, eles tocam, pô.
A maioria. era Gustavo, resenha. que o Era Gustavão, resenha. ele é profissional, pô. O Às vezes Gustavo é tem mais cantor, 2, né? 3 profissional que vive de música lá É. e aí vira resenha, né? Era resenha só. É, Era a sim. festa. De O boa. Gustavo, ele, em poucos lugares, assim, em casa ele vai cantar, mas lá ele vai, lá, nossa, ele é da família, né? E a gente sempre vai Ele nos toca, shows acho dele. que uma vez por mês no Olympic Park. É. Eu acho que Não, uma vez ele por mês toca, também. ele toca em todos os botecos. Na verdade, ele toca quase toda semana. Não, não né? Daí é. a Em gente vários vai- lugares. a Mas gente aqui pertinho, dá um- acho que uma vez por mês ele É. vem aqui. Não, Thaís sempre esteve lá tem também. música, ele sempre é tem muito resenha. bom, né? nossa. Muito bom, profissional. O Deco também tá nas resenhas. Os Chama caras têm que direto. vir aqui tudo. Tu tem que botar Não, eu esses boto caras todo na mundo. fita, tudo Sim, no contato pra eles tá virem aqui louco. na parada. Os caras vão vir E no fortalecer próximo, com certeza. no próximo eu estarei lá, se Deus Sim. quiser. Ah, lá, ali a resenha é com força. É. Só brabo. No dia No dia que teve aquele aniversário da academia, tu mandou. A gente fez um story, não sei se tu vai lembrar disso. A gente fez um story, tu mandou pro Rogerinho. Depois compartilhou isso. Virou, mandou, nego. Pô, o nego me escrevia direto. Nossa, nego me que escrevia legal. direto a perguntar o que aconteceu, o que é isso? O cara tá aí, não sei o que. Eu falei, cara, eu nem sei o que tava acontecendo. Na real, eu não posso nem eu dizer lembro, o que eu lembro tava dessa fita aí. acontecendo. Eu nem sei o que tava acontecendo. Eu só sei que o Caio do nada pegou e fez uns bagulho, mandou, fez história e tal. Eu também sou ruim pra caramba com esse. Eu tô aprendendo, eu tô melhorando, né? Ah, tem que aprender. Mas toda essa velocidade aí de pegar aqui, ó, pá, pum, já tá, tô eu aqui, também, sabe? Eu não tenho essa manha toda, não. tenho essa É muita manha. velocidade num polegar só, filho. Ah. Eu converso contigo e já vai aqui enquanto tu tá conversando, e quando tu vê, já mandou mensagem, já fez história, já publicou. Foi, não dá pra dar um vacilo. Não dá pra dar um vacilo. Botou as figurinhas e já tá tudo na nuvem era, já. Tá na nuvem já era. É muita conexão, muita sabedoria, muita humildade. Eu fico muito impactado de ver você trazendo o seu pai aqui. Eu acho maravilhoso. Merece mais do que eu, né? Sei lá, né? Acho maravilhosa essa relação. A gente ainda tá parabéns. sonhando, né? Eu e minha esposa ainda a gente tá. Mas assim, a gente agradece todo dia, assim, sabe? Porque, olha, nós valorizamos mesmo, sabe? Valorizamos cada minuto. Que, porra, a gente é os pais mais felizes do mundo, cara. Porque eles dão tudo assim, ó, pra gente. Ele e a minha outra filha lá, que estão aqui, né? E ainda assim, porra, o que ninguém sabe, eles ajudam os irmãos dele, que tá lá no Brasil, sabe? Então, assim, porra, a gente é muito orgulhoso, assim, sabe? De ele ser assim e ainda ajudar eles que estão lá, né, no Brasil. Meus netos, minhas netas. Então, assim, sim, não tem nem muito o que falar, né? É só agradecer a Deus, né? Que foi uma corrida, sim, até nem digo que sofrida, que, porra, a gente fez assim com prazer, com alegria, grande, né? E é um exemplo para todo mundo, né? Seguir, né? Só acreditando em Deus e fazendo as coisas certas, né? Fazendo as coisas certas não tem como não dar certo. Quando já começa assim, já deu certo, né? Já deu, hein? Já deu certo. Saí, da onde eu saí, tá hoje aqui sentado com você aqui, que é referência pra todo mundo. Aí tá num podcast aqui que é só cara que é referência, né? Só campeão aqui, pô. Falar o quê? Entendeu? Prazer de estar aqui, obrigado de novo. Sempre que puder, tamo junto. Próximo, nós fazemos um churrasco. Vamos fazer a parte 2, vamos fazer a parte 2. Tem resenha, não falta não, pô. Não é não? Não acaba não. Pô, isso não acaba. Mais. Não acaba. Trazer os caras aí. Próxima vez que a gente se juntar, pode trazer algum amigo teu, galera que trabalha contigo, a gente senta aqui, faz isso aqui um pouco maior. Ou fala fora, se faltar espaço, a gente fala fora. Pega a câmera dessa, bota lá fora. Eu gosto de trazer a galera que corre comigo no dia a dia, mano, porque... Então. Tipo assim, os caras confiam bastante em mim, né, velho? Então, tipo assim, eu tenho que dar o mérito pros caras, entendeu? Então, jamais quem corre comigo vai ser esquecido, entendeu? Tá junto, tamo junto, entendeu? Tamo junto. Então, o que eu puder fazer pra adiantar, eu não vou fazer pra atrapalhar, entendeu? É isso. Então, é isso.
E última, se for uma cabeçada, a gente faz lá fora. Ah, Bota uma câmera só lá. e abre os microfones ali, senta todo mundo ali em Resenha. volta, já eu fico cozinhando ali, você chegou na resenha, boto pra filmar e eu fico cozinhando, não tem problema nenhum. Vai dar certo. Vai ser maior, vai dar certo. Sua mãe também tá convidada, a próxima vez que vier. Pode trazer. Agradecimento especial, né? Já que a gente tá na esquina aqui da onde tudo começou, o Diegão, Thaís. Pô, sem palavras, Thaís é uma mãezona pra mim. Thaís Ela sabe, eu acho que ela se emocionou mais do que eu quando ela me contou que tinha dado certo, né? Então, ela tava muito feliz mesmo. eu agradeço demais o Diego e a Thaís, sempre vão estar no meu coração, sem dúvida nenhuma. Então, estão sempre nas minhas orações e tudo que eles fizeram por mim, Diego, Enzo, até todos os filhos deles, amo eles de coração, todos eles. Então, Diegão, graças a você que estamos aqui hoje. Aproveita, pede pra ele, bota uma pressão pra ele vir. Fala, porque eu já falo, Diego, tem que ir, cara, tá todo Diegão, mundo tem falando. que vir, vamos vir nós dois então, né? A gente bota a playlist aqui, aquela lá. A playlist do A Sensei. playlist que só tem aquela. A playlist do Sensei é fabulosa. Já sei de cor e salteado. Pô. Aquela ali já chegou a fazer um buraco no meio do CD, tanto que tocou. Ei, vem com o Tiaguinho, Vem. daqui a pouco passa por um Roupa Nova, entra o Lulu nossa, Santos, do desce nada, o Belchior do sim. nada. Charlie Brown pra levar aquele de Santos, né? Ai. Muito bom. E cara. chora, ele chora e dorme sozinho lá. E pedir pra galera se inscrever no canal, tua galera, todo mundo que te conhece vai ver isso aí. Pede pra galera se inscrever aí. Já fiz um Deixar o vídeo like, errado compartilhar. ontem, eu fiz ontem. Aí hoje... Tem problema. Eu fiz ontem e cheguei no dia errado, cheguei um dia... Mas agora vai dar certo, vai dar certo. Galera, se inscreve no canal aí, deixa o like. Vocês que sabem que tem gente no Brasil querendo vir pra cá ou ir pra outro país, pra qualquer outro país, manda pra galera, fala, pô, aqui ó, história do Caio, maneiro pra caramba e tal. O Brasil tem um monte de jogador de futebol, né? Sim, monte de cara aí tentando. Muito talento. E às vezes as pessoas tá com medo de vir. Tem que vir, tem que botar a cara. Porque quando você bota a cara fora da caverna e você vê que tem um mundo aqui fora, cara, ninguém segura o brasileiro. O brasileiro é o povo mais batalhador, não tem tempo ruim pra brasileiro, pô. Não tem como um brasileiro vir aqui sem vontade de trabalhar que vai dar errado. Não tem, velho. Mesmo se você for um bom varredor, você vai se dar bem sendo um bom varredor, velho. E essa mentalidade aí que o cara, de repente, ele acha que ele não tem nada, né? Como eu escutei isso lá de amigos meus no Rio. Pô, Vini, já tô com 24 anos, irmão. Filho, mulher, e eu não sei fazer nada. Vai acabar meu contrato aqui, eu não sei fazer nada, eu só sei jogar bola. Pô, o cara, se ele chegar aqui, ele consegue ainda dar tempo de aprender a profissão, de virar. Dá tempo. De ganhar o dinheiro dele, de tempo. fazer a parada Um dele, cara né? que trabalhar com a gente um mês lá, o cara já sai de lá formado. Não tem. Uma semana trabalhando com nós, ele nem passa pelo período de labor. Não passa. Ele já, aqui, ó, investe nas ferramentinhas ali, ele já dá esse Eu acho que a pessoa então, que... pra qualquer um dá tempo, velho. A pessoa que não conhece pra fora, igual aqui, mesmo que ela não saiba fazer nada, ela vai chegar aqui, ela vai se animar tanto assim que vai nascer dentro dela aquela vontade. E ela vai ver que tem um lugar que as coisas funcionam mesmo. Aquilo dali vai brotar dentro da pessoa, ela vai E aqui, vir automaticamente. o bom da Austrália, assim, cara, que não tem o preconceito igual tem no Brasil, porque aqui, primeiro trem que você pega, do teu lado tá sentado um médico, do outro lado tá sentado um advogado, e tem um cara comendo uma marmita ali no meio que tá tudo normal. Coisa que no Brasil, quando que vai acontecer um negócio desse? Jamais. Tu não vê a galera olhando assim com Não, aqui desprezo, não tem nada né? disso, né? Pegar um Isso é trem, maneiro. pegar um ônibus, pô, entendeu? Todo mundo se acha aqui na Austrália, mas a Austrália não é pra todo mundo. A verdade é essa. Se o cara é preguiçoso no brasa, aí vem pra cá, aí que não vai ficar mesmo. Tem vários aí que, irmão, fica. Cara, tinha uma vida boa demais no Brasil, eu não vou ficar passando por isso. Porque o cara vai roer o osso, mano. Não tem o que fazer, velho. Você vai chegar aqui, se você não se focar no inglês, como é que você vai se comunicar? Entendeu? Vai ficar pedalando, irmão. Como que você vai chegar aqui e querer fazer um australiano falar o português? Não existe. Tem que ser camaleão, você tem que chegar aqui e se adaptar à situação. E vai dar certo. Não tem como dar errado. Entendeu?
Você já chegou falando inglês? Já cheguei falando, mas só que o inglês daqui não tem nada a Mas ver é com o inglês diferente. americano. Eu vi A um primeira pedaço. ligação que me ligaram pra falar de um trabalho, eu já falei, meu Deus, eu não falo inglês nada, pô. Tive que reaprender tudo de novo. Aprender. Beleza, já tinha malandragem de falar e tal, mas é Totalmente diferente. um recomeço aqui. Não tem, todo mundo que totalmente vem de lá é um recomeço, porque a Austrália é um país que vai fazer sem engolir o seu orgulho. Não tem, mano. Não tem. Ah, eu não faço. Ah, você não faz? Bom que seu pai tenha conta recheada lá no Brasil, porque a hora que chegar, a hora que tem que fazer, você vai ter que se virar, pai. Não tem. Ah, eu não limpo o banheiro. Ah, vamos ver até que hora. Apertou, só tem isso, você vai limpar, pai. Não tem o que fazer. E é igual eu falo, você tem que aprender a gostar de alguma coisa, né? Igual, eu não gostava de obra. Não gosto, aprendi a gostar. Chegamos bem agora. Tá aí. Tá Tamo na aí. cabeça. Já estamos nadando de braçada agora. Parabéns pelo filhão, tá? Ô, Senhorito, parabéns. muito obrigado. História emocionante, história de vida maravilhosa, Ele sensacional. e os irmãos dele são tudo maravilhosos. Não tenho que reclamar, sim. Muito pelo contrário, né? Acho que mais pela minha esposa, né? Porque ela é uma pessoa sensacional. Ela é a base da nossa família lá desde que a gente tá junto, né? Uma pessoa sensacional. É, Eu mas acho que tudo deu é, certo no final. Pra né? ser assim, tem que ter um pai e uma mãe É, de ponta, né? Sim. Top. Demais. Então eu sei que vocês são, tudo são, que são o pais filho fantásticos, é, né? porque É pela senão não pai e sai pela assim, mãe, não. né? Isso aí. Isso aí. Isso aí é. O milagre tá aí. Pra ser assim é que tem que ter uma boa criação. Senão é bem não complicado. interessa se é humilde, se é pobrezinho lá, se Não- você fez a não coisa tem nada a certa, ver. cuidou dos seus filhos certo, pode ter certeza Isso que aí. vai dar certo. O cartão de visita de vocês é ele, dá pra ver que é uma família sensacional. Parabéns. E parabéns pelo pai, né? Pelo papai e pela amém. mamãe. Nunca desistiram, Maneiro né? demais. Putz. É bom demais. As quando tem orações assim. deles que fizeram chegar até aqui, sem dúvida nenhuma. Que tinha momento que ali não via a saída, né? E do nada aparecia a saída e não tem como não ser. Entendeu? Então, a grande parte dessa caminhada minha aí é as orações do meu pai e da minha mãe, sem dúvida nenhuma. Amém. Pô, maneiro demais. Ô, senhor Arilton, o senhor quer falar mais alguma coisa? Ah, só agradecer a você, né? Não. Nossa, hoje eu me senti muito, muito especial essa boas-vindas que você deu aqui, né? E assim, né? A gente nunca sabe tudo, né? E tinha parte da história, assim, né? Do Caio, que eu mesmo não sabia, Eu né? não sabia, isso acontece. Mas, né? A gente tá aí para aprender, né? Aprende todo dia, né? Todo dia, um pouquinho. todo dia. É isso. Todo dia um pouquinho. Caião, fala alguma coisa, bichão. Quer falar alguma coisa? Não, queria agradecer também, né? Eu que agradeço, Pelo cara. convite, porque eu sei, cara, que o quanto é difícil você montar uma estrutura dessa daqui e você não tá visando dinheiro, você tá visando em atingir alguém que possa mudar a vida através disso aqui. Queria agradecer também os seus patrocinadores aí, que sem eles isso aí não estaria acontecendo. É bem E difícil. com certeza quem tá apoiando o canal seu aí tem uma parcela com Deus lá que você tá fazendo isso aqui chegar a muita pessoa que talvez vai mudar a vida, né? Assistindo. Pode ser esse ou pode ser ajudar, outros aí, é. entendeu? Abrir a mente de alguém que vai mudar a vida. Então, Isso. assim, que mandar um abraço para todos os meus amigos do jiu-jitsu aí, que não conheço Nossa. não conheço um do jiu-jitsu que seja um vacilão, igual eu já falei para vocês. Então, infelizmente, eu não consegui ter esse dom da arte marcial. Se eu tivesse, olha só quantos professores tem aí, né? Então, eu queria mandar um abraço para toda a comunidade do jiu-jitsu aí. Tá aqui o futebol de um lado, o jiu-jitsu do outro. E no final, é tudo remando pro mesmo lado, né? O Verdade. esporte, ele salva a vida. E a maioria de nós queria ter sido jogador de futebol, pô. Tá maluco? Tudo ao contrário, senhor. Quem não queria ser Brasileiro, pagodeiro, todo queria mundo ser... queria, pô. Pagodeiro. O jogador queria ser pagodeiro, o pagodeiro queria ser jogador. Pô. Jogador de futebol, Brasil, país de futebol. Meia boca, mas chegamos Pô. lá, né? Tá. Imagina, qual foi o pai que primeiro deu logo um kimono quando
Nenhum pai pegou Verdade, e deu kimono. Só o do Rafael. Os do. Só o pai do Tem, Rafael. tem alguns. Quando eu falei nenhum, eu falei, não, tem alguns. Mas aí o cara já tinha que ser faixa preta. Não, tinha que já nasceu já, pelo É, menos com a roxa. o pai já era. O Rafael já saiu com a roxa, já, eu acho. O pai já tinha que ser do Gil pro pai pegar e dar um kimono antes da bola. Senão é tem bola, que ser. pô. É verdade. Senão é bola, não tem jeito. Então é isso. E agradecer a Deus, né? Que Amém. sem ele, a gente não estaria tendo essa resenha aqui. Então, obrigado, Deus, em primeiro lugar. Amém. Obrigado, irmão. Amém. Galera, eu vou tomar mais um café, vou passar mais um café aqui com o seu Arito e com o Caio, mas eu vou despedir de vocês, tá bom? Muito obrigado pela moral, Deus abençoe. Esse foi mais um BJJ Out, estamos aqui ainda aprendendo a lidar com toda essa coisa da live, do ao vivo, mas isso vai fazer ser tudo muito mais rápido, mais fluido, com mais consistência aí, como tem que ser. Falou? Obrigado, irmão. Deus abençoe. Que é isso. Eu que agradeço. Obrigado pelo almoço. Obrigado à sua esposa. Que tamo carinho. Que banquete. Obrigado. Bom que vocês gostaram. Fico feliz. Foi mais um BJJ Out. Tamo junto. Valeu.